Rádio FM. 20h37. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, faltando 7:17. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Oba, tamo junto aqui no microfone dos canais Futebol Interior nesta noite de terça-feira, 23 de julho de 2024. Vai rolar a 17ª rodada, aliás já está acontecendo a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Daqui a pouquinho, hein? A bola rola, 9h30 estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Vila Nova. Vila Nova, segundo colocado, e a Macaca na 13ª colocação. Se enfrentando no estádio Moisés Lucarelli. Você confere tudo aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Conosco, Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. É isso mesmo. Ou então em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Conosco também concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Quer ter a sua marca em destaque aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior? Chama no zap, que é o 19, que tá na tela aqui, ó, 989893526. Jornada esportiva nesta terça-feira, Série B, 17ª rodada. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo do nosso Felipe Marques, coordenação de esportes do Carlos Corsato, que narra o jogo daqui a pouquinho para você. Hoje nas reportagens aqui no estúdio, o Wendel Coral lá no estádio Moisés Lucarelli, o nosso presidente, o Pedro Lino, com a direção geral do Arthur Eugênio, a direção executiva do Elcio Paiola. Tamo junto e misturado aqui no microfone dos canais Futebol Interior, com a direção comercial do nosso Paiolinha, o Elcinho Paiola, o nosso Giovanni Paiola, e também conosco a Valinhos FM em 87,9. Obrigado você que está em Valinhos, você que está pela Valinhos FM, acompanhando a nossa transmissão. Daqui a pouco quero falar de você que está lá no YouTube, Futebol Interior, porque agora vamos apresentar as vozes que vão fazer essa jornada esportiva nesta noite de terça-feira. Macaca em destaque, 8h mais 46 minutos. O jogo começa às 9h30. A transmissão começa hoje e só termina amanhã, na madrugada de quarta-feira. E para destacar as coisas da Ponte Preta, as informações da Macaca do Vila Nova, vem chegando ele, Wendel Coral, o nosso WC aqui dos canais Futebol Interior. Fala, Coralzinho, grande abraço, boa noite pra você. Tudo bem, Marcelo? Boa noite pra você, um abraço pra quem nos acompanha. Pois é, 17ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo hoje no Majestoso, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vila Nova. Um confronto, mais um, inclusive, muito importante pra Ponte nessa campanha de segunda divisão em 2024. A Ponte, na última rodada, perdeu para o Paysandu pelo placar de 1-0. E aí teve
fim colocado na sua invencibilidade que já durava 4 partidas. A Ponte é a atual 13ª colocada com 20 pontos, apenas 2 acima do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 18, abrindo a zona de rebaixamento. Só que dentro de casa, o técnico Nelsinho Batista vem muito bem. São 4 vitórias em 4 jogos, 100%. A Ponte Preta venceu o CRB, venceu o Novo Horizontino, venceu o Ceará, venceu o Mirassol na última vez que jogou em Campinas. Então busca, nesse bom retrospecto como mandante, são 5 vitórias em 7 jogos quando a Ponte joga em Campinas, para quem sabe voltar a vencer na competição, conquistar a reabilitação e principalmente se distanciar da zona de rebaixamento. Com relação ao time titular, são 3 mudanças com relação também ao time que começou a partida contra o Paysandu. João Gabriel começa jogando desde o início na lateral direita, Sérgio Rafael volta de suspensão no lugar do Joilson, o Gabriel Risso continua fora com dores no pubis. Com isso, o Igor Inocêncio vai fazer a lateral esquerda, e a outra mudança é Matheus Regis, que retorna de suspensão, assim como Sérgio Rafael, no time titular na vaga de Dodô. No meio campo, aqueles 4 homens que também jogaram contra a equipe do Paysandu: Emerson Castro, Ramon Carvalho sendo volante de transição ao lado do capitão Elvis. Macaca titular de Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio, Emerson Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis e o artilheiro Gé. É a Ponte que busca a reabilitação e principalmente afastar o perigo do Z4, viu, Marcelo? E o vice-líder do campeonato, e esse Vila Nova, hein, Coral? Pois é, o Vila Nova do técnico Luizinho Lopes, que hoje não vai ter o centroavante, o artilheiro Henrique Almeida, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas tem o Alisson, jogador que já tem 8 gols em 2024, quase pintou na macaca na outra janela de transferências e tem sido o principal jogador aí do Vila Nova nessa temporada, sobretudo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila é o vice-líder com 28 pontos, são 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas e busca a vitória para, quem sabe, continuar colado no Santos, que tem 32, é o líder absoluto. Vila Nova também defende uma invencibilidade que já dura 6 rodadas. São 2 empates, incluindo o último da rodada anterior contra o Santos pelo placar de 1-1, e 4 vitórias. Confronto importante, duelo muito interessante daqui a pouco no Majestoso, entre uma Ponte Preta que busca se distanciar do Z4 e o Vila Nova que busca cada vez mais a liderança da competição. Corsato. Muito bem, esse é o Wendel Coral trazendo as primeiras informações de Ponte Preta e Vila Nova. Temos também lá no estádio o Pedro Lino, que a qualquer momento pode pintar por aqui na nossa transmissão. Eu já apareci de costa na transmissão, já tô fazendo o maior fuzuê, hein? Tô fazendo o maior fuzuê, o Felipe Max tá tendo trabalho com esse que vos fala. Gente, é o seguinte, hoje, terça-feira, 23 de julho de 2024, você pode compartilhar nossa transmissão, dar um joinha também, vai lá, Futebol Interior, você que tá no nosso canal de áudio, tá pelo Radiosnet, nos aplicativos espalhados por aí, muito obrigado, viu? Lembrando que no aplicativo do Futebol Interior, Placar ao Vivo, tem também um ícone rádio, você clica e acompanha as transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Ele vai transmitir o jogo, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, Ponte Preta e Vila Nova. Carlos Corsato. Fala mais feio que eu, grande abraço, boa noite. Corsato, grande abraço pra você, boa noite pro torcedor ligado aqui na Valinhos FM e também, claro, no YouTube, Futebol Interior. Expectativa grande, hein? Ponte Preta joga daqui a pouco contra o Vila Nova, segundo colocado em pontos, né? Na competição. O Sport está vencendo nesse momento a equipe da Chapecoense, mas o Sport, como tem 2 jogos a menos, o Sport é o único time que pode, matematicamente, com o mesmo número de jogos, tirar a posição do Peixe. Mas nesse momento, né, o segundo colocado, quem está na cola do Santos é o Vila Nova. Ou seja, a Ponte vai pegar um time muito bom, um time que vem fazendo um campeonato de acesso até aqui. Do lado do Vila Nova, joga contra uma Ponte Preta que depois que o Nelsinho chegou, em casa, 100% de aproveitamento. Até ontem, né, falávamos na Hora da Macaca, a nossa audiência lá no YouTube Hora da Macaca, programa que reapresentamos aqui na Valinhos FM a primeira meia hora antes da jornada nessa terça-feira, falávamos que a Ponte Preta joga com o time A e time B. O time A joga no Majestoso e o time B é o time que joga fora, né, que não está tendo rendimento, né, então a torcida já está colocando isso. Então o que nós vamos colocar aqui? Que hoje a Ponte joga com seus domínios, tem a força da torcida para tentar igualar e tentar fazer aí a vitória. Se vencer, a Ponte já vai atingir a marca de 23 pontos, ou seja, vai superar a marca dos 22 pontos que conquistou
na temporada passada na Série B no primeiro turno. E ainda tem mais 2 jogos por fazer. Fácil não é, né? Mas a Ponte em casa é muito forte, joga com um grande time, não tem o seu artilheiro hoje, o time do Vila Nova. Expectativa de bom jogo e gols hoje. Viu, Corsato? Para estrear aqui as minhas ondas no cabelo e também os meus cachos. Tô vendo. Marcelo, só Oi. uma correção, falei do Alisson que tinha 8 gols na temporada, na verdade ele tem 12, ele é o artilheiro isolado do Vila Nova no ano, segundo jogador com mais gols, é o Henrique Almeida justamente que tem 8, mas o Alisson já tem 12, olho nele que já quase jogou na Macaca. E só uma outra observação, eu não tenho recebido convites para participar da Hora da Macaca, viu, Marcelo? Também nunca pode, pô. Cara, eles fazem isso. Você, Israel Moreira, Fernando César. Fernando Mas eu César vi não que teve pode. participação ontem, um pouquinho eu tava acompanhando. Acho que não tá falando, senhor. Tá desligado. Se você fosse um peixe, na primeira fisgada você já era, né? Não, mas Ele é peixe beta? Seria o peixe Não, beta? sim, Marcelo? não, mas ó, deixa eu falar, faz graça. Israel é o maior corneteiro do futebol do Brasil, Israel Moreira, sensacional. Né? Já li o primeiro zagueiro já, vou ler o restante. Como é que é o nome do livro? O livro cara, agora é os craques, os zagueiros da Ponte Preta, os zagueiros da Quer te Macaca, trincar mesmo, os né? grandes zagueiros da história da Macaca, com o Israel Moreira. Aliás, o livro já tá acabando a primeira tiragem já. Mas o Israel, um dos maiores corneteiros, ele fala que sou eu. Aí ele fala que ele não recebe convite, eu já convidei ele umas 12 vezes. Nunca pode. Nunca pode. O Wendel Coral, né, na hora da Macaca, tá trabalhando, não vai poder mesmo. E o Fernando César não foi liberado pelo patrão. Então, como é que a gente pode fazer, né? Ah, não deixaram o Fernando Tô participar? zoando, pô. Tô zoando. Lá é liberado. O Beto é nosso, ninguém tira, pô. Muito bem, faltando 7 para as 9. Hoje vai, hein, Marcelo? Hoje, eu tô falando hoje, Marcelo, seguro. Hein? só 2055, viu? Não, pode esquecer. Já foi, cara. E aí ele... Na outra encarnação, e olha lá. Ele fez um jogo com o Gustavo Marques, cara. Agora você pode colocar 2100 pra ele, velho. Meu pai. É. Transportes O Gustavo Dangar. também tem a... Não, tem grau, né? Tem grau. Tem grau. Misericórdia. Gustavo e Albert, eu vou falar uma coisa pra você. Eles fizeram uma discussão no final do jogo do Guarani domingo que tava com mais audiência do que o jogo. O povo gosta de treta, né, cara? Como gostam de treta. Mas são tensos, cara. Tem 3 pessoas muito tensas aqui nessa rádio. Ah, mas coitados também, né, cara? Tá duro. Pô, depois do último jogo, aí até eu fiquei com dó, cara. A gente pensa que não piora, mas piora. Piora. E aí, assim, nós também não vamos cuidar do nosso aqui, né? Porque tá feia a coisa, viu? Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pros que são normais da transmissão, que são os nossos internautas, sempre. né? Rapaziada que tá junto com a gente, Transportes Dangar, jogo que a Ponte gosta de jogar contra os ponteiros. Quando joga com os últimos, não consegue vencê-los e acaba reabilitando os fracos. Hoje a Ponte joga com a cara de Ponte. Boa! Silvio Seico, Corsatos, Bochecha, Belé e Vinícius estão machucados? Vai, alguém responde aí, Coral ou Carlos? Não. Estão fora por Estão opção fora. técnica, assim como o zagueiro Luiz Aquim. Isso. O Bochecha nem no banco? Nem no banco hoje. Meu pai. Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Nós no purgatório hoje, mais perto do inferno e mais longe do céu. Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos, Ponte 3-1. Carlos Lúcio do Amaral Suzuki, 1-0. O Carlos Lemos tá dizendo que tá no estádio, boa. O Pedro Lino tá aí, qualquer coisa, dê um beijo no Pedro Lino por nós, viu, Matozinho? Hoje Pedro o Beraldo. Nilson Júnior tá no banco. Nilson Júnior. No último jogo ele tava junto com o Thiago Oliveira. Aí, tá vendo? O Akira Miyamoto, boa noite, time FI, no majestoso e na escuta do FI. Aí sim, hein? Deixa eu ver aqui quem eu não falei ainda. Aparecido Alves. Vou deixar. Aparecido Alves, já eu informo. Boa noite, equipe show de bola. Tomara que mantenhamos o desempenho que estamos tendo dentro de casa. A vitória hoje é imprescindível. Abraço para todos os macacos de plantão e boa jornada para nós. Bola na rede, placar ao vivo, informa, Carlos. Gol da Chape, empata contra o Sport, finalzinho de jogo, 50 minutos do segundo tempo. A Chape, cruzamento lá na direita, lembra-se dele? Mailton cruzou e a bola foi pro fundo da rede. Não sei se foi gol do Mailton. Nosso goleirão, Kaique França. Kaique França, bateu roupa, hein? Bateu roupa. Kaique França, vamos ver quem fez o gol. Mário Sérgio foi pra rede, cruzamento dele, Mailton, dois ex-ponte pretanos na jogada. Mailton e Kaique França. A bola quicou na frente do Kaique, né? Quicou na frente do Kaique, aí o Mário Sérgio só cutucou. Ok. Jogo empatado 1-1. Beleza, tô atrasado, cara. Tô atrasado. Eu sei. 4 para as 9, tem Você fala atração. pra caramba, velho. Tem muita atração, Acabou. tem muita informação. Resultado péssimo pra Ponte Preta.
Porque era melhor que a Chapecoense perdesse, né? Mas a Chapecoense Mas não empata. passa a Ponte. Não Ponte passa. a Ponte não é, nessa rodada não será passada pela Chape e o Curitiba conseguiu a proeza de perder uma posição para a Ponte. Mas dependendo do resultado da Ponte hoje, a Ponte volta atrás do Curitiba. Não, Tem mas isso, por enquanto... Tem isso também, né? Depois eu vou dar uma atualizada aqui na tabela com os resultados, mas vamos pro primeiro intervalo, Felipe? Porque a gentalha fica me atrapalhando aqui, o Carlos, e eu não consigo pagar os intervalos. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho eu volto, tem convidado, tem muita informação pra você aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Bora que bora! Simbora aqui nos canais Futebol Interior nessa noite de terça-feira, 23 de julho de 2024. Bom, Série B do Campeonato Brasileiro, bola rolando, intervalo de jogo, Mirassol e Avaí vão empatando 0-0. Já tivemos o Santos ontem metendo 4-0 no Coritiba. Hoje o Operário empatou com o Novo Horizontino 0-0 e a Chape, o Carlos no plantão esportivo informou, empatou no finalzinho com o Sport pelo placar de 1-1. Temos também bola rolando já 1 minutinho, Ituano e América, hein? Essa bola rola em Itu. Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem Ponte Preta e Vila Nova. Teremos amanhã, às 9 da noite, Brusque e Paysandu. Amazonas e Guarani jogam às 9h30 da noite com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Na quinta-feira o Ceará pega o Botafogo e o Goiás encara a equipe do CRB. Os 4 primeiros, Santos 32, Vila América 27 e o Novo Horizontino 27. O Sport vencendo, ele estaria na terceira colocação, mas como ele empatou, ficou na sétima com 25. A equipe do Botafogo abre o Z4 com 18 pontos. O Brusque é o 18º, 15. Ituano, 19º, 11.
e o Guarani 7. Na verdade, o Tony tá somando um ponto aqui, então tá indo para 12, porque tá empatando com o América por 0-0. A Ponte Preta, ela está na 13ª colocação e o Vila, como eu disse, é o segundo com 28. Coral, rapidinho, escala o time titular da Macaca aí. Pedro Rocha no gol, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Emerson Castro, Ramon Carvalho, Capitão Elvis, Matheus Regis e Gé. Já tem o Arthur Eugênio. E agora o Vila Nova? Denis Júnior, Elias, Juan Quinteiro, Gemes e Juan. Ralf, Cristiano, Arilson e Juan Christian. No ataque, Alisson e Emerson Urso. Boa! Aqui no nosso YouTube, Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão. Mete um joinha também, já antes de começar o jogo, pra gente bombar aqui no YouTube. O Roberto Zapiens, boa noite, Marcelo. Que tenha excelente transmissão. Obrigado, Roberto. Tamo junto, viu? Marcos João Carvalho, Ponte Macaca querida, amor da minha vida. João Batista de Paula, Corsatos. Estou aqui. Ô, João. Um abraço. O Roberto tá dizendo que tá em Buenos Aires, na Argentina. Diz que quer permissão para saudar a torcida jovem. Década de 70. Fez parte da torcida. Cara, você tem autorização eterna para saudar a torcida jovem. Wilson Correa. Empate não é um resultado, acho que ele quis dizer, ruim. Lógico que queremos a vitória, mas não podemos nem pensar em perder. Tô contigo, Wilson. O empate sempre é melhor do que a derrota. Eu tô vendo imagens aqui da TV, né? Tô assustado com o público. Cara, pouca gente. Mas você esperava algo diferente? Claro. Não, mas são 9-3, queridão. Claro. Calma, tem 27 minutos pra bola rolar. 5 mil pessoas pelo menos hoje. Pelo menos tem mais 27, 26 minutos, como o Marcelo disse. E outra, a torcida da Ponte Preta entra com 10 minutos. O pessoal tá todo mundo dando aquele tapa no beiço lá. Tá, pode ter certeza. Que, aliás, acho uma bobagem, a gente não tem tempo pra discutir isso agora, mas acho uma bobagem tamanha, né? Tremenda, né? O clube perde receita, cara. As pessoas poderiam ficar dentro do estádio, né? Mas vende. Não, no estádio não. O estádio de São Paulo é proibido, pô. Não vende com a latinha, com a garrafa. Não, dentro do estádio de São Paulo é proibido bebida alcoólica. Ah, é? Só é pro lado de fora. Pro lado de fora é liberado. Cara, é umas coisas no Brasil que eu não entendo, né, cara? O pessoal fica dando aquele tapa no beiço, cara. É a mesma coisa de torcida organizada. Não adianta nada fazer torcida organizada única dentro do campo quando é clássico, porque fora dele o povo se mata do mesmo jeito. Não, nesse caso, infelizmente, Coral, eu sou obrigado eu estou sendo e serei sempre um defensor de jogo com torcida única. Porque o pessoal não tem educação, cara. Tem, mas fora do campo também não tem. Não, cara. Mas pode ver que diminuiu muito. Isso eu concordo. Diminuiu muito. Então, diminuiu muito o número de problemas, né? E dá menos trabalho pra polícia. Porque a polícia não tem que ficar cuidando de bebê de 20, 30 anos, né? A polícia tem que dar segurança pra quem é do bem. Se os caras querem brigar, cara, marca em algum lugar, marca na lua, marca no inferno e vai brigar, mas não dentro do estádio. Marca no ringue, aí é uma casa de aposta. Aí vai com a casa de aposta. Esse de torcida única, eu como eu não preciso ir sempre do lado. Você tem que ir do lado onde a maioria. Não vou não, cara. Você tem que ir do lado real. Não dá pra meter a boca no Ministério Público e na Defensoria Pública e na Polícia Militar. Por quê? Porque as pessoas não têm educação. E não é só no estádio. As pessoas não têm... Pronto, quer ver? As pessoas não têm educação aqui, ó. Tá bom, mas vamos deixar o desabafo pra outro dia? Que eu tô bem atrasado. 9h05, porque a gente tem que abrir espaço pra ele. Nosso Arthur Eugênio tá meio preocupado ultimamente. Não, tenso. Mas ele disse... Ele tá aproveitando cada jogo como se fosse o último. Não, ele disse que no final do campeonato vamos todos comemorar. Ele me falou isso. Todos? Sei se vai ser todo mundo, será não. Que ele quis dizer, hein, cara? Bom, ele falou, Marcelo, no final do campeonato vamos todos comemorar. Ô, Felipe, vamos soltar então o nosso patrão, se espirrar. Saúde. Arthur Eugênio trazendo histórias do mundo da bola. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou aproveitar o confronto para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta, que no início dos anos 70 teve muito sucesso com a camisa ponte pretana, e Mosca foi contratado justamente para substituir Roberto Pinto. Ele foi descoberto por Cilinho, jogando no Vila Nova de Goiás. À época, o futebol goiano não tinha prestígio, era um futebol de segunda linha. Mosca nasceu no dia 23 de novembro de 1949, em Itu,
Itumbiara, onde ele começou a jogar. Lá antes do Itumbiara havia o Nacional. Foi muito bem no Nacional e acabou indo para a capital Goiânia, jogar no Vila Nova. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes, edição do dia 18 de fevereiro de 1971. E olha o que está escrito no Jornal dos Esportes. A Ponte Preta passou a perna em muita gente e comprou Mosca. Ele é apontado como o principal jogador do Vila Nova de Goiás e custou 150 mil cruzeiros aos cofres da Ponte Preta. Caberá à Ponte ainda dar os 15% ao jogador, que tem apenas 21 anos. Cilinho garante que este será um jogador de sucesso. Esta é a informação do Jornal dos Esportes, dando conta da contratação de Mosca pela Ponte Preta. E eu vou aqui lembrar um time ponte-protano com Mosca jogando. Eu vou lembrar de um Ponte Preta e Palmeiras. Olha a Ponte Preta com Mosca, Valdir Pérez, Gali, Araújo, Geraldo e Walter, Chicão, Serginho e Mosca. Dito Flecha, Adilton e Tuta. Este foi um time da Ponte Preta que tinha Mosca em seu time. Como a Ponte Preta demorou a disputar campeonato brasileiro, a Ponte Preta somente em 1975 foi disputar uma competição nacional. Antes ela disputou quando foi vice-campeã paulista. Mas a Ponte Preta emprestava Mosca para equipes que disputariam a primeira divisão do campeonato nacional. E foi assim, em 1973, que Mosca chegou ao Figueirense, emprestado pela Ponte Preta, também com o Jornal dos Esportes, do dia 7 de novembro de 73, dando conta da estreia de Mosca, que havia sido emprestado pela Ponte Preta e que fez sua estreia pelo Figueirense num jogo contra o Flamengo. Mosca voltou à Ponte Preta e em 1974 foi emprestado ao Corinthians. Ele disputou o Campeonato Brasileiro de 1974 jogando na equipe corintiana. Voltou à Ponte Preta, mas depois Mosca não foi mais o mesmo jogador. Esteve no Paulista de Jundiaí e acabou mesmo marcando época no futebol do Mato Grosso, onde ele reside até hoje. Mosca jogou no Operário de Várzea Grande, conquistou títulos. Eu lembro, em 1986, Mosca jogando pelo Operário contra o Guarani. Eu entrevistei Mosca pela Rádio Cultura de Campinas. E mais recentemente, eu convivi e conversei algumas vezes com Mosca quando ele estava de treinador do Luverdense, equipe de Lucas do Rio Verde, há 5, 6 anos atrás. Hoje Mosca continua residindo no Mato Grosso. Ele fixou residência em Cuiabá, onde é uma referência, é um personagem lendário em todo o Mato Grosso. Aqui no futebol interior, lembrando a história, a carreira de Mosca, jogador imortalizado, jogando pela Ponte Preta. Os mais antigos vão lembrar muito de Mosca. Mosca chegou à Ponte simplesmente para substituir Roberto Pinto naquele timaço da Ponte Preta. O Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá, Alain, Manfrini e Adilson. Neste time, em 71, tire Roberto Pinto e coloque Mosca, até porque ele também jogou várias e repetidas vezes junto com o craque de cá. Batizado Carlos Henrique Pedroso, nascido no dia 23 de novembro de 1949, no interior de Goiás, em Itumbiara. Mosca, relatado a sua história aqui. Quer mais detalhes? Quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí então o Arthur Eugênio falando do Mosca, né, que
marcou aí a sua trajetória. Muito bem, 9 da noite, mais 11 minutos, 9:11. O Arthur mandou um recado aqui, falou que não tá preocupado não. E eu percebi que ele não tá mesmo, viu? Que tá... Você que pensa tá que tranquilo, tá tranquilo o nosso Arthur Eugênio. O Nelsinho Batista na televisão, né, acabou de falar, Coral, e ele falou que a Ponte Preta tem que ter paciência, não pode se afobar, porque o time do Vila Nova é um bom time no campeonato. A grande questão nisso tudo, eu acho que é o torcedor ter a paciência, né? Porque paciência pro time é mais fácil, mas pro torcedor realmente é um pouco mais complicado. Enfim, o duelo importante, a Ponte precisa voltar a vencer, porque a Z4 tá logo, o Z4, aliás, tá logo no retrovisor. Mas o torcedor da Ponte não é tonto, né? Sabe que tá Claro jogando hoje com o Vila Nova, né? Vai jogar com o Vila Nova. Vila Nova hoje é o segundo colocado do campeonato. Mas a expectativa do torcedor é de Não, vitória. sem dúvida. A Ponte em casa, com o Nelsinho, a Ponte é outro time. A Ponte jogou com o Mirassol, ganhou. São times que estão pontuando Novo lá em cima. Horizontino. Novo Horizontino. A Ponte pegou o CRB. Aí você vai falar, pô, o CRB veio preocupado. Mas você veja o CRB depois que tá colocando os jogos em dia. O CRB tá subindo na competição. A Ponte ganhou de times fortes em casa com o Nelsinho. A Ponte em casa é outro time. É esse o retrospecto que a gente espera para esse jogo contra o Vila Nova. É isso, 9 da noite, mais 12 minutos, Coral. Daqui a pouco você vai ter um convidado, né? Sim, convidado que tá atingindo uma marca muito importante hoje pela Ponte Preta. Mas o Pedro Lino tá chamando, não sei se a gente pode colocar o Pedro Lino no ar. Podemos? Então ele tá lá no palco do jogo, no estádio Moisés Lucarelli, e vai trazer pra gente as primeiras informações lá do gramado, lá do estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino! Boa noite, Coral, boa noite, Corsato, boa noite, amigos da transmissão. Já estou aqui no estádio Moisés Lucarelli, onde a bola rola às 9h30 da noite para Ponte Preta e Vila Nova. A Macaca tenta chegar próximo ao G4 e o Vila Nova é o vice-líder. Majestoso, um pouco frio nessa noite de terça-feira. A torcida vai chegando em pouco número, mas a expectativa é para 4.500 torcedores. No decorrer da partida eu vou mandando mais áudios. Valeu! Esse Pedro Lino, lá direto do palco do jogo, ele que é o nosso enviado correspondente. É o presidente eterno. Não, esse presidente aí... de honra. Não, já tá, é perpétuo. Presidente de honra. Do nosso time, do nosso clube. 9h13, você Sabe que quem brilha. tá acompanhando a gente? Não sei, Coral. Não sabemos. Agora vocês vão saber. Lucas Rossafa. Grande! Eu ia falar que o Pedro Lino fez uma fumacinha, mas esse é o pai da fumaça e bem informado. Não, hein? esse tem não, fonte. Fumaça é coisa boa. Fumaça é coisa boa. Ele me mandou assim, ó. Os irmãos são idênticos, são gêmeos. Aí vocês respondem. Rossafa. Vai ver se eu tô na inteligente, esquina, velho. Rossafa. O Rossafa não deu moral. O Rossafa Não deu moral por posso, quê? não, pra mim não. Eu Por posso quê? falar que o Rossafa tá igual o Coral e o Israel Moreira. Porque eu tentei, cara, fazer ele empunhar esse microfone, sabe? Não deu, né? Não, ele quis ganhar dinheiro, né? Chamou na hora da macaca também? Ó, hoje Chamou pra participar da hora da macaca também? Na hora da macaca não, dá pra participar aqui com a gente mesmo, na jornada. Tava conversando hoje sobre outros assuntos com ele, começou a me dar uma aula, rapaz, sobre esse negócio do agro, aquele trabalho lá de arroba de boi, de não sei o quê. Véio, são só cifras, viu, cara? Boa, cifras grandes, cara. O que ele ganha em uma hora, cara, mexendo com o boi, a gente não ganha você no vai mês. ter que trabalhar. Você ainda ganha mais que eu, você vai ter que trabalhar uns 12 meses lá no. O Rossafa é o tipo do jogador caro. Caríssimo. Ô, Coral, e aí, Bora. seu convidado? Ramon Carvalho, que hoje vai completar, aliás, 70 jogos com a camisa da Macaca. Ele que chegou aqui ao Clube Campineiro em 2022, está na sua terceira temporada, conversou aí com a imprensa para falar sobre a expectativa do jogo de daqui a pouco. O volante Ramon começa falando do jogo contra o Vila Nova e da semana difícil que a Ponte Preta tem pela frente. A expectativa é que a gente faça um grande jogo, né? O jogo foi muito recente, né? O jogo passado contra o Paysandu foi um resultado que a gente não queria, né? Foi um resultado que a gente buscava um outro resultado, mas agora a gente, com o apoio da nossa torcida, dentro da nossa casa, a gente vai com total confiança para fazer um grande jogo contra uma grande equipe, que é o Vila Nova, que vive um bom momento. Então vai ser um jogo difícil, então a gente está com a expectativa alta que a gente faça um bom jogo e consiga os 3 pontos. Acho que a gente tem que manter um mental forte, né? A gente sabe que o calendário não é fácil, né? São jogos atrás de jogos e viagens atrás de viagem. A gente acabou de voltar de um lugar longe daqui do Sudeste, então... Mas a gente está pronto, a gente tem um elenco forte também, né? Para peças de reposição, então acho que a gente vai
bem preparado amanhã para fazer um bom jogo. Agora Ramon comenta sobre a força da Ponte Preta jogando em casa. Acho que não é segredo para ninguém que jogar no Majestoso é difícil, né? Eu já vim aqui outras vezes como adversário e eu sei da dificuldade que é. Então a gente tem o apoio da nossa torcida, a gente está com um retrospecto muito bom dentro de casa, então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar esse momento nosso dentro de casa para conseguir os resultados e conseguir as vitórias. E para fechar, Ramon comenta sobre a marca de 70 jogos vestindo a camisa da Macaca. É muita alegria, né? Tá fazendo parte desse clube, né? Vivi momentos bons aqui, principalmente no título do Campeonato Paulista do ano passado. E quero almejar coisas maiores ainda, né? Sei que a gente tem potencial para isso. E então estou muito feliz com essa marca, numa grande equipe, numa grande camisa. Né? E como eu sou da região, também é um momento mais especial ainda, porque conheço muitos torcedores da Ponte. Então é um momento de muita alegria para mim. Muito bem, tá aí então, palavra do convidado do Wendel Coral. A gente tá aqui conversando, resenhando, 9h17, Coral. Cara, como tem gente com grau, né? Tem. Misericórdia. Tem. Mas você sabe que o mundo, se você não tiver um grau, você não sobrevive, né? Ah, não, de louco e bobo, todo mundo tem um pouco. Alguns tem mais, né? Calma, cara, eu não sei o que eu tô falando. De bobo e louco. Não, ó, aliás, na vida tem horas que a gente tem que se fazer de bobo. Verdade. E tem horas que a gente tem que se fazer Aliás, de louco. você sabia que... Esse não é o ditado certo, mas é claro que eu não vou falar. Você sabia que alguns ditados, nós estamos ficando velho mesmo, né? Alguns ditados não podem ser mais usados, não. Não, a gente tem que tomar cuidado. A gente brinca muito aqui, até as brincadeiras às vezes. Sim, a gente se perde. Temos que tomar cuidado. Mesmo. Isso. São 9h, mais 18 minutos. 9h18, eu tenho a ficha técnica do jogo. Opa. Eu tenho mais um intervalo, não tenho mais convidados. Não, então tá tudo certo. Seguinte, Série B, Campeonato Brasileiro, bola rolando, hein? Placar ao vivo. Mirassol, não tem um narrador no YouTube da Federação Paulista que faz a vinheta? Não, deixa Aí ele eu vou fazer. Placar ao vivo. Aí, tá vendo? 2,60, viu, cara? Ô, Luan Santana, faz outra música aí, velho. Vai de novo a vinheta, Emerson, vai. Placar ao vivo. Mas isso aí é do cara do YouTube lá, pô. Tem que fazer coisa diferente. Deixa ele lá, pô. Não, eu acho legal até. Não, eu também acho. Legal, cara. O cara é... Mas é dele, é a marca Infelizmente dele. Eu não lembro o nome dele, mas parabéns aí pelo trabalho. É o seguinte, cara, futebol é pra gente dar risada, né? Pra gente brincar, porque às vezes a gente torce pra cada time que, pelo amor de Deus... Você tem certeza? Que pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Mirassol e Avaí, 0x0, a bola rolando por lá. Ituano e América também 0x0, bola rolando, 17ª rodada. Então vamos fazer o seguinte, 9h19, eu vou pro intervalo, volto já com a ficha técnica do jogo. O Coral escala as equipes pra você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Ficha técnica do jogo. Wendel Coral. E a Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista já pronta, definida e escalada para a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca recebe no majestoso Vila Nova. A Ponte já escalada com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, hoje o garoto número 20, João Gabriel. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva, número 6 é Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Ponte Preta, na lateral esquerda, tem Igor Inocêncio, número 2. No meio campo, 18, Emerson, 15, Castro, 21, Ramon Carvalho, 10, Capitão Elvis. No ataque, 77, Matheus Regis. E o artilheiro, número 9, é Gé. Repeteco da Ponte do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Emerson, Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem Luan Ribeiro, Dudu Vieira, Dodô, Iago Dias, Joilson, Cauê, Everton Brito, Nilson Júnior e também o Thomas Luciano. Ponte Preta entrando no gramado, camisa, calção, meias brancas, faixa preta no peito. Para Hipercap Brasil, a campanha da Macaca até aqui. 13ª colocada, 20 pontos em 16 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Marcou 19, sofreu 20, saldo negativo de 1 gol, 41% de aproveitamento. A Macaca volta a campo sábado com transmissão aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM para pegar o Sport Recife. Atenção, o jogo às 9 da noite. Futebol Interior. Salve o Vila Nova. E do outro lado tem o Vila Nova do técnico Luizinho Lopes, vice-líder da Série B com 28 pontos e invicto a 6 rodadas, com 4 vitórias e 2 empates nesse período. O Vila está escalado com o goleiro número 26, Denis Júnior. Na lateral direita, o camisa 2 é Elias. A dupla de zaga número 3, o colombiano Juan Quinteiro, e número 4, Gemes. Fechando o sistema defensivo do Vila Nova com a número 6 na lateral esquerda é Juan. No meio campo, número 5, Cristiano. 8, veterano, capitão Ralph. 18, Arilson e 70, Juan Christian. No ataque do Vila, 11, o artilheiro Alisson. E também número 7, Emerson Urso. Repeteco do Vila Nova. Denis Júnior, Elias, Juan Quinteiro, Gemes e Juan. Cristiano, Ralph, Arilson e Juan Christian. Alisson e Emerson Urso. No banco, à disposição de Luizinho Lopes, tem o goleiro Raus, Luciano Naninho, Guilherme Lacerda, João Victor, Everton, João Lucas, Apodi, Marcondes e também o Júnior Todinho. Também no gramado do majestoso, já o Vila Nova todo de vermelho. Para restaurante do Dadá e também concessionária Sim, trago a campanha do Vila até aqui na competição. Segundo colocado em 28 pontos, 16 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, marcou 20, sofreu 17, saldo positivo de 3 gols, 58% de aproveitamento. O Vila já joga na próxima sexta-feira, aqui mesmo no estado de São Paulo, em Itu, onde tudo é grande, no estádio Novelli Júnior, 9h30 da noite contra o Ituano. Arbitragem. Árbitro responsável para apitar Ponte Preta e Vila Nova pela 17ª rodada de Série B é o carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Ele que vai ser auxiliado pelo Thiago Rosa de Oliveira, também do Rio de Janeiro, e pelo Jean Márcio dos Santos, do Rio Grande do Norte. No VAR, também do Rio de Janeiro, é o Felipe George Benetti.
Ficha técnica do jogo. A ficha técnica do jogo para você aqui na Jornada Esportiva Canais Futebol Interior e também da Valinhos FM em 87,9. Noite de terça-feira, 23 de julho de 2024. Estamos no ar para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ontem, Santos 4, Coritiba 0. Hoje, a Chapecoense empatou no finalzinho com o Sport pelo placar de 1-1. Bola rolando tem também o Operário com o Novo Horizontino que foi 0-0, o jogo já terminou. Mirassol, Avaí, Ituano e América estão jogando. Jogo do Mirassol com o Avaí no segundo tempo, 0-0, Ituano e América, primeiro tempo, 0-0. A partida começou às 9 da noite, vamos estar acompanhando aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Ainda hoje a Ponte com o Vila. Carlos narra daqui a pouquinho para você aqui. Amanhã, 9 da noite, Brusque e Paysandu. Amanhã com transmissão dos canais Futebol Interior, Amazonas e Guarani. 9h30 da noite, a nossa transmissão começa às 8 da noite, amanhã aqui na Valinhos FM também, tá? Teremos na quinta-feira Goiás e CRB, Ceará e Botafogo. Quero você mandando mensagem, compartilhe a nossa transmissão, YouTube Futebol Interior, tamo junto e misturado. São 9 da noite, mais 27 minutos em Campinas, e ele vem aí para assumir o comando da Jornada Esportiva Futebol Interior, Valinhos FM. Isso é para colocar alegria na nossa transmissão. Vamos lá, vem comigo nessa nave, aperte os cintos aí, porque vamos escrever já já mais uma página do livro chamado Futebol. Bem perto, e depende de você também, claro, você constrói. É isso, hein? Tá tudo nas suas mãos. Sempre com segurança. Seja feliz pra sempre. Vai começar já já. Em 90 minutos, hoje não dá pra dizer mais isso, né? Porque um jogo de futebol tem quase 120 minutos. Saberemos se alguém vai ganhar ou vai perder, porque temos um empate. A bola vai rolar já já pra Ponte Preta e Vila Nova. Gramado do Majestoso. Essa diretoria de futebol aí tá trabalhando para deixar as dependências do Majestoso, o estádio cada vez mais bonito, né? O gramado, o trabalho que foi feito aí nos últimos 15 dias, parece que tá surtindo efeito, né? Lembrando que não temos chuva, né? Estamos num tempo seco, né? Era para ter uma grama queimada aí, mas não tá bonito, né? A iluminação que deverá ser trocada sim, se não até a data do aniversário no mês de agosto, comecinho de setembro. Enfim, dentro do campo, a Ponte precisa muito da vitória. O Vila Nova, claro, o torcedor do Vila Nova também quer a vitória. E você, torcedor, vai se ligar com a gente. Ponte e Vila Nova, 26 jogos na história, maioria pra Ponte Preta. 11 vitórias na Macaca, 11 empates, só 4 derrotas. Ponte Preta que não perde pro Vila 7 jogos, só que são 6 empates nesse período. Última derrota em 2019. Você, torcedor, vai se ligar comigo, com o Marcelo Corsato, com o Wendel Coral e também com o nosso grande Felipe Marques. Apita o árbitro, a bola rola no gramado do Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor ligado aqui no YouTube Futebol Interior, para participar junto com a gente. Posse de bola no primeiro tempo foi do time do Vila Nova. Macaca atacando pro gol do portão de entrada do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14-4 placar eletrônico no estádio Moisés Lucarelli, defendendo o gol da linha do trem. Bola para a equipe do Vila Nova aqui no campo de ataque. A bola veio pro campo de ataque aqui, a bola acabou saindo para lateral. É lateral para Ponte, canto alto do seu aparelho, canto alto do seu televisor, seja qual for o seu aparelho, no canto direito, imagine você que a bola está no canto direito com o Igor Inocêncio, fazendo passe, era o João Gabriel que estava por lá, ele fez o passe, a bola voltou para a equipe do Vila Nova, tenta fazer o passe pelo meio, Sérgio Rafael, agora vai, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, na disputa do título contra o Flamengo, sai jogando, tem um gol com a camisa da Macaca, o Sérgio Rafael, voltando hoje, toca a bola aqui para Igor Inocêncio, gosto do Inocêncio jogando na lateral
lateral esquerda. Ele toca a bola para Ramon Carvalho. 70 jogos com a camisa na Ponte Preta, já na terceira, engatando a terceira temporada com a camisa da Macaca. Um dos jogadores mais com tempo de clube neste time da Macaca. O cara que mais tem tempo de clube aí é o Luan, que é o goleiro reserva. Bola aqui para a equipe da Macaca, bola para Matheus Edges. Outra novidade no time, trouxe a bola, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, Denis. Bom goleiro, Denis Júnior, 25 anos, ele que é mineiro de Pato de Minas, foi pra ela, fez a defesa, Coral. Aproveitando que o Cristiano dormiu ali no meio campo, perdeu a posse de bola, Matheus Regis foi acionado. Puxa pra perna boa, que é a perna direita, o chute no meio do gol, bem posicionado, Denis Júnior fez a defesa. A primeira finalização da partida é da Macaca, comecinho de jogo. 0-0, Corsato. 0-0, Ponte Preta e Vila Nova. Ponte Vila Nova, 0-0 é o jogo, 17ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. João Gabriel, menino da base da Ponte Preta. Ponte Preta que tá com o Cauê também na base, hein? E o pessoal tá assustado, né? Porque o Dudu Atamoto voltou pro bid. É jogador da Ponte, viu, gente? Tem que ficar atento aí. É jogador da Ponte, voltou. E outro que vai voltar também é o André, que estava disputando a Série D pelo Santo André. Bola aqui pra equipe do Vila Nova. Falta em cima de Matheus Silva. Chuteiras brancas do Matheus Silva pegaram ele. O jogo tá parado, tava ali pra cima dele o camisa número 7, que é o Emerson Urso, experiente jogador da equipe do Vila Nova. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, falta cobrada, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Emerson pra Igor Inocêncio pra Sérgio Rafael, vem o camisa número meia dúzia do time da Macaca, vem trabalhando a bola aqui no campo de defesa. 3 minutos passados desse primeiro tempo. No YouTube você participa, Futebol Interior, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, bola pra Matheus Silva, vira o jogo, da direita pra esquerda, Denis Júnior fica com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E vem o time do Vila Nova, bola aqui pela direita com o Juan Christian, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva tirou na perna do Arilson, bateu pro gol, Matheus! Trava! Na jogada aqui, não sei se foi o Matheus ou se foi o goleiro da Ponte. Matheus meteu o pezão pra consertar o que ele tinha feito errado. Escanteio pros homens, escanteio pros caras aqui pela direita, Coral. O detalhe é a ligação direta do goleiro Denis Júnior, mostrando muita visão de jogo. Aciona o Juan Christian pela ponta direita. No cruzamento, Matheus Silva afasta, mas mal, e Arilson chega batendo. Zagueirão da Macaca salvou. Desvio providencial. É escanteio para o Vila Nova. Juan na bola. Vem Juan pra fazer a cobrança do primeiro escanteio do jogo. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça da zaga da Ponte, chega pra tirar ali o Sérgio Rafael. Ponte que não teve nenhum escanteio, hein, no último jogo. Macaca não teve nenhum escanteio contra o Paysandu e o primeiro escanteio do jogo hoje foi pra equipe do Vila Nova. Bola aqui pra equipe do Vila, trabalha a bola com o Elias, fez o passe dentro da grande área, é pro Alisson. Rapaz, a zaga da Ponte parece que não acordou, não. Ô, Coral, dá uma beliscada nos caras lá, Coral. Tá um tanto quanto desatenta a zaga da Ponte, sobretudo ali com o Sérgio Rafael, né, de quarto zagueiro. Não tá muito legal, mas o detalhe realmente pro outro lance foi a ligação direta do Denis Júnior, assim que fez a defesa, saiu jogando, o jogador ali, o goleiro do Vila Nova, acionou o Juan Christian, enfim, Vila Nova comecinho de jogo, quase 5 minutos praticamente, mas vai gostando mais do jogo, a Ponte que sequer consegue sair do seu campo de defesa. No momento que o Nelsinho Batista inverte os laterais, João Gabriel vem pra lateral esquerda e o Igor Inocêncio vai lá pra ponta direita, Corsato. A Ponte, já disse aqui, não perde pro Vila Nova desde 2019. Marcelo, e essa data foi fácil de lembrar, porque desde o dia 9 de dezembro de 2019, que a Ponte não perde para a equipe do Vila. Naquele jogo a Ponte perdeu em casa no Majestoso, aliás, a única derrota da Ponte no Majestoso pro Vila pelo placar de 1-0. Só que também, né, são 7 jogos, com 6 empates e 1 vitória da Ponte Preta. Confronto muito equilibrado e a defesa da Ponte já deu pichotada no jogo aí, hein? Vila é melhor, né? Nesses 5 minutos de jogo, o Vila é melhor. E aquilo que o Marcelo falou mesmo, às 9 horas da noite parecia que não ia ter ninguém no estádio. A torcida da Ponte entra mesmo no finalzinho. Lateral aqui no finalzinho pra começar o jogo, né? Perto de começar o jogo. É lateral pra equipe do Vila Nova, levantamento na boca do gol. Zaga da Ponte chega pra tirar, inverteu mesmo, hein? Coral já fitou aqui. O Igor Inocêncio tá lá na ponta direita. Vamos ver como é que é o João Gabriel aqui na esquerda, mas acho que já vai trocar já.
Vem ali pra cima dele o camisa número 7. Emerson Urso. Mete o pezão na bola. Tira, joga a bola pra fora. Só que ele fez falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Elvis. Primeira vez que ele pega na bola. Fez o passe na ponta direita. Vem bola pra Macaca. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Opa! Boa! Escanteio pra Ponte. Foi o João Gabriel pra fazer a cobrança. Pra fazer o escanteio. Chegou, tirou a zaga. Escanteio pra Macaca. Segundo no jogo, primeiro pra Ponte lá pela direita, Coral. Já voltou tudo ao normal. João Gabriel na posição de origem dele na lateral direita, conseguindo escanteio pra Macaca lá pela ponta direita. Ele na bola. Elvis. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do Emerson pra fora. E o interessante é que a Ponte tem uma forte bola aérea ofensiva, mas sofre demais na defensiva. É tiro de volta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola aqui, a equipe do Vila Nova, bola pela direita, procurava ali o camisa número 2, o Elias, que era jogador do Primavera de Indaiatuba, tá bom, gente? A bola acaba saindo pra lateral pra Ponte, bola pra Ponte, lateral cobrado, toca a bola ali no meio, bola pro Matheus Silva pro menino João Gabriel troca a bola aqui na ponta, pra Matheus Edges, já levou o primeiro, vai passar pelo segundo, opa! Pau nele! No bico da grande área pela ponta direita, o Matheus Edges fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. É falta pra Ponte fazer a cobrança, bico direito da grande área, pegaram o Matheus Edges aí, hein, Coral? E cartão pra ele, é pro zagueiro Gemes, viu, Corsato? A falta pra cima do Matheus Edges, o Wagner do Nascimento Magalhães bem próximo do lance, marcou ali a falta a favor da Macaca e o primeiro amarelinho do jogo. Número 4, zagueirão do Vila vai jogar advertido. A partir de agora, boa bola parada, quem sabe uma grande oportunidade para Macaca abrir o placar. E vai fazer a cobrança. Sempre ele, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança de falta para a equipe da Macaca. O goleirão, esse goleiro é muito bom, o Deni Júnior. Tá no gol da equipe do Vila, tá no gol do time do Vila Nova. Tem lá Ralf. Quase 40 anos de idade, se não 41, capitão do time da equipe do Vila Nova. Diz que vai fechar a sua carreira jogando mesmo no Vila Nova. Deu entrevista esses dias falando que não tem intenção não de fechar a carreira jogando no Corinthians. É falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Elvis para fazer a cobrança pela ponta direita. Ele para a bola, bateu direto pro gol, para fora. Tentou pegar ali de calça curta. O goleirão Denis Júnior, ela saiu, foi embora, Coral. O Elvis tentou surpreender, né? Um pouco sem ângulo, mas até que pegou bem na bola. O Denis Júnior se esticou todo, mas ela subiu um pouco a mais do que deveria. Tiro de meta já cobrado. 0 pra Ponte, 0 também pro Vila. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente no WhatsApp, o 989-89-3526. Pelo YouTube, já vou lá no YouTube. Chamou, falou, Então, você falou do YouTube, aí o Dangar, o Transportes Dangar, tá perguntando do Emerson. Na verdade, ele fez a pergunta aqui, perguntando se é o ex-Palmeiras ou o ex-Inter. Na verdade, é os dois. Porque ele jogou no Palmeiras e jogou na Inter de Limeira. Quem tá fora hoje é o Emerson Santos, que veio do Juventude, jogador que também tem uma certa experiência, mas o que tá jogando hoje é o jogador que estava na Inter de Limeira. Só para completar, o Emerson Santos, ex-Inter de Limeira, ele que está lesionado, né? Cumpriu suspensão no jogo contra o Paysandu, mas tem uma lesão na coxa, vetado pelo departamento médico, por isso não atua na partida de hoje. Só pra gente deixar até um pouco mais fácil, né? Esse Emerson que tá em campo é o Emerson do golaço diante da equipe do Mirassol. Então, mas esse Emerson é o Emerson que estava na Inter de Limeira no Campeonato Paulista. O ex-Palmeiras. O ex-Palmeiras e Inter de Limeira. Exato. O que tá fora é o que veio do Juventude. Isso, exatamente. Agora tem um cartão amarelo pro Igor Inocêncio, viu? Já fora do campo teve uma dividida com o número 7, o Emerson Urso, e o árbitro teria marcado, deixou o cotovelo, né, ali pra cima do Elias, na verdade. Cartão amarelo pra ele também, agora um jogador da Ponte e um também do Vila já amarelado, Corsato. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol, mas é só eu chamar porque o Vila vem, bola na ponta direita, torce a bola pro Alisson, vai fazer, passa por ele. Rapaz, mas como é que pode um negócio desse? A bola no pé da Ponte, a Ponte entrega pro time do Vila Nova, a Ponte tá jogando toda de branco,
Vila Nova todo de vermelho e os caras não conseguem acertar o passe. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Passamos de 10, quase 11. No regressivo aqui dos canais Futebol Interior, 34 pra terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol pra você. É Série B, é Campeonato Brasileiro majestoso. A bola rola, 17ª rodada. Ponte e Vila Nova empatam 0-0. Segura aí, Felipe, porque vem Ponte. Bola com o Gé, recebeu do Elvis, trouxe a bola pra perna direita, tentou tocar de volta pro Elvis. Chegou a zaga pra tirar. Chega a zaga completa, sai jogando bola aqui pela ponta direita. Quem tava ali era o camisa número 5, o Cristiano Loirinho. Cristiano, a bola saiu. Foi embora, Nigri Fundo. Placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. A Ponte Preta não tá querendo deixar eu falar não, hein? Segundo tempo, bola rolando, Série B. Mirassol e Avaí vão empatando 0-0. Em Itu, primeiro tempo, Ituano e América vão empatando 0-0. Lembrando que amanhã, 9h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, o nosso Guga Marques dá o recado. Tem Amazonas e Guarani. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, você participando, 989-89-35-26, já a bola pro YouTube. Informação. Quero a sua participação a 12 minutos do primeiro tempo. Tem informação? Fala, Coral. A Ponte Preta que tem 8 atletas pendurados para a partida de hoje, desses 8, 4 estão no time titular. Gé, Matheus Silva, Castro e Emerson. Igor Inocêncio, que levou o cartão há pouco, não estava pendurado. Além dos 4 que citei, estão também advertidos com 2 cartões amarelos: Iago Dias, Luiz Aquim, Gabriel Novaes e Gabriel Risso. Aliás, Luiz Aquim, o último jogo dele foi na primeira fase da Copa América deste ano. Esse é o terceiro jogo desde que ele está à disposição depois da Copa América e nenhum deles foi relacionado. Exatamente. Bola para a equipe do Vila Nova, falta. Pegaram ali o jogador do Vila, o jogo tá parado. Sérgio Rafael pega ali o jogador da equipe do Vila Nova. O Alisson, camisa número 11, artilheiro do time na temporada com 12 gols, já informou o Coral. Falta para a equipe do Vila aqui pela meia direita, Coral. É isso, aqui na meia direita tá um pouco longe, mas o Pedro Rocha ali já fica projetando que pode ser esse possível cruzamento. Na área da Macaca pede apenas um homem na barreira, vai fazer a cobrança. O camisa 5, baixinho caraquinha, Cristiano. Eu tava dando uma olhada aqui nesse time do Vila Nova. A defesa tem jogador que jogou no Primavera, no Capivariano e no Água Santa. O Elias do Primavera, o Gêmeos no Capivariano e o Juan no Água Santa. E jogadores novos, 23, 24 e 25 anos. É falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Cristiano para a bola, levantou, perna direita na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar. Tirou o João Gabriel, bola voltou, Matheus Edson vem para tirar, não conseguiu. Bola voltou para a Ponte, o Emerson dá um suporte danado, era o Castro que estava por ali. Barbudo, Castro tira, joga essa bola para fora. Último toque ali do camisa número 70 da equipe do Vila, o Juan Christian. A bola acaba saindo para lateral para a equipe da Ponte. Lateral cobrado, vem o Emerson, faz o passe longo, colocou a bola aqui pro Gé. Gé vai brigar ali com o jogador da equipe do Vila Nova. É o Quinteiro que tá por ali. Deu bobeira o Gé. Perdeu essa bola, ele perdeu a bola acabou saindo para lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aí, Corsato, 14 minutos passados do primeiro tempo, já tomamos susto no jogo, tá 0-0. O primeiro chute no gol foi da Ponte do Matheus Regis, mas a zaga da Ponte Preta desatenta, né? Dando bolas pro Vila Nova, que já teve algumas oportunidades aí de fazer o primeiro gol. Se não é aquela intervenção do Matheus Silva, apesar de que ele mesmo deu a bobeira, né? Entregando a bola no pé do jogador da equipe do Vila Nova, do Arilson, a Ponte era pra estar perdendo o jogo. É que ele se recupera e faz o corte, mas o Vila Nova começa melhor. E a Ponte Preta falhando muito no sistema defensivo, Carlos. Esse placar de 0-0 em 26 confrontos já aconteceu 4 vezes. 0-0, Ponte e Vila Nova. Mas o placar que mais aparece é de 1-1 em 6 oportunidades no confronto. Bola para Matheus Silva. 15 minutos passados do primeiro tempo. Escanteio, gente. 2 escanteios para cada time. 2 para Ponte
Não, um escanteio para cada time, são 2 no total. Vem a equipe da Macaca, bola pro Igor Inocente, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega a zaga para tirar, Sai do gol, Denis Júnior para ficar com ela, trouxe a bola ali na ponta direita pro Emerson Urso. Já o Coral fala porque vem a equipe do Vila Nova, voltou o Alisson para trás. Olha onde tá o Alisson aqui, bola para a equipe do Vila no campo de defesa entre os zagueiros, vai Coral. Estava trazendo aí o histórico da defesa do Vila Nova, só para completar também o Juan Christian, que tá tendo a função ali de armar as jogadas, o camisa 70, 23 anos, revelado no Grêmio, mas passou pelo Azures, lá do Paraná, jogou também no Emirados Árabes, passagem pelo Cruzeiro, está há 2 temporadas no Vila Nova. Em 2024, são 3 gols e 3 assistências em 30 partidas. Pois é, o Ralf tem 40 anos de idade, Ralf que é o capitão aqui da equipe do Vila Nova. Agora que cruzamento horroroso do tal do Juan Christian aqui agora, hein? Deus do céu, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, que pra mim tem que ser titular ainda do time, mas tem sim, né, muito que corrigir aí, porque no último jogo, por exemplo, pra mim, o gol que ele tomou contra o Paysandu, bola totalmente defensável, todo de amarelo ele. Olha o Elvis, fez o passe na ponta direita, era pro Gé, vamos ver se o Gé segura essa, chega a zaga pra tirar. Completa ali o Juan, dá um bico, tira, bola volta aqui pelo meio, o Castro toca nessa bola, volta um pouco mais atrás, bola pra Matheus Silva toca a bola aqui pro Elvis, tudo isso aqui perto da linha que divide o gramado, próximo ali da faixa da velha guarda Ponte Preta, na ponta direita, fez a Ponte que vai completar 124 anos daqui menos de um mês, bola aqui pela ponta direita, vem Macaca, trabalha a bola na ponta, era quem tava por ali, era o Castro, chega a zaga pra tirar, bola volta pra Ponte, completa o Emerson, toca de cabeça, toca pra trás, sobe a zaga da equipe do Vila Nova pra tirar, bola ali com o Arilson tira, já faz a ligação direta, bola aqui pro campo de ataque, vinha Igor Inocêncio, chega pra tirar, bola volta aqui pelo meio com o Cristiano, carequinha, Cristiano, camisa número 5 aqui, é da equipe do Vila Nova, todo de vermelho, o time do Vila, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa, vem trabalhando bola aqui pra equipe do Vila Nova, mas o árbitro tá parando o jogo. Sentiu. Porque tem alguém ali da equipe do Vila que sentiu, tá caindo no gramado, Coral. Eu vou confirmar ali quem é, viu, Corsato, mas tá sentindo bastante ali a região da virilha. O jogador da equipe do Vila Nova tá caído ali, deve receber o atendimento médico, já chega ali o profissional da equipe do Vila Nova pra fazer. É o Quinteiro, né? Não, acho que é o Arilson. Eu acho que é o Arilson também, não é o Quinteiro. É o Arilson, exatamente. É o que perdeu o gol, né? É o Arilson número 18. O Arilson, e foi numa jogada ali justamente com o Castro, né? Exatamente. No cruzamento, acho que torceu o pé, né? Mas um lindo toque do João Gabriel, hein? Ali pra cima ali dele. É facinho, tá saindo ali o Arilson, o árbitro, o Wagner Nascimento Magalhães, carioca, administrador de empresa, 5 jogos neste Campeonato Brasileiro da Série B, e ele apitou o jogo da Ponte Preta na competição. Operário 1, Ponte Preta 1, empate da Macaca. Esses dias ele estava apitando um jogo do América na Série B lá do Campeonato Carioca. Trabalha a bola, a equipe. Tem que ser árbitro assim, viu? Aquele Yuri que apitou o jogo da Ponte com o Paysandu é carioca. Yuri ali no Ferreira da Cruz. Pelo amor. Bola aqui pra equipe do Vila Nova na ponta esquerda. É pro Juan, tentou fazer a finta. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Matheus Zé estava por ali, mas na hora de tocar pro Castro, entregou errado. Bola voltou pro Arilson, que já tá no jogo de novo. Na ponta esquerda, faz o passe na ponta. Vem o time do Vila, trabalhou o Juan, deixou passar, a bola voltou lá pro Emerson Urso. Cabeludo Emerson Urso, baixinho. Toca a bola na ponta esquerda, ele volta a bola ali pro camisa número 5, que é o Cristiano. Cristiano volta essa bola aqui um pouco mais atrás, toca de novo pro Arilson. Matheus Edges vem na marcação, perdeu, a bola voltou pro Arilson, tá na ponta esquerda, vem de novo o Emerson Urso, trouxe bola, perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega o Pedrão, dá um soco, se joga na bola pra tirar, ele briga ali, reclama ali com o Alisson que foi pra bola. Achei que não teve maldade do Alisson, não. Ele foi só na bola, o árbitro para marcar a falta. É falta pra equipe da Macaca fazer a cobrança, falta em cima do goleirão Pedro Rocha. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Agora na repetição ali dá pra ver que ele só foi no corpo do jogador da equipe da Ponte. Você que gosta de apostas aí, tá? Eu não tenho nenhuma pra indicar, nenhuma casa de aposta, mas sei que tem muita gente que gosta. Então dá uma chegadinha ali, escanteio, são 2, 1 pra cada lado, tá? Amarelo, 2, 1 pra cada lado também. Daqui a pouco, quero posse de bola aí, Marcelo vai trazer os números do jogo pra gente. Quase 20 minutos passados desse primeiro tempo, 0-0 Ponte, Vila Ponte. Amanhã tem 9h30 da noite também. Quarta-feira à noite, Gustavo Marques, Albert Cavalcante vão transmitir Amazonas e Guarani. A Arena de Copa do Mundo, hein?
Amazonas e Guarani. A bola vai rolar e você vai se ligar, torcedor. 50%. Aqui nos canais Futebol Interior. 50 para cada lado. Não é 51 nem 49, é 50. Metadinha. Bola aqui na ponta, vem bola para Júnior Urso. Urso para Arilson. Olha o Arilson, rapaz. Toca a bola pro Cristiano, o Castro fez falta, mas o árbitro deu vantagem, não tem apito nervoso. Toca a bola aqui na ponta, a bola pro Alisson, falta. Pau nele. O árbitro para marcar a falta. Uma falta primeiro ali do Emerson. E aí depois do Sérgio Rafael. O Sérgio Rafael, acho que é a terceira falta que ele comete, hein? Pois é, daqui a pouco é capaz de receber cartão, viu? Ali foram 2 faltas. A primeira do Emerson em cima do Cristiano, que o árbitro deu a vantagem. E depois, por último, o Sérgio Rafael chegando forte no Alisson também. Tudo ok, aparentemente, com os 2 jogadores ali do Vila Nova. E o amarelo sobrou mesmo pro Emerson, por conta da primeira falta. Ele que estava pendurado, não vai jogar contra o Sport no sábado. 18, o Emerson também leva cartão amarelo. Emerson, portanto, leva cartão amarelo. E aí vai ficando ruim pra Ponte, né? Porque, por exemplo, o Emerson Santos, né, que vinha sendo titular, né, tá contundido, poderia voltar de suspensão, mas tá contundido. A Ângela Maria tá mandando aqui um vai Ponte. Oi, Ângela, Danilo Silva, cheguei pra dar sorte pra nega véia. Ô Danilo, obrigado pela moral, viu? Você que tá com a gente aqui, vai dando aquele like lá, vai mandando pros amigos a nossa transmissão que é Ponte Pretana, mas sempre respeitando e muito o adversário. Hoje a Ponte joga contra o gigante Vila Nova, segundo colocado dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Transporte Dangá, Juiz Carioca, amigo do zagueiro, vice-campeão carioca pelo Nova Iguaçu. Valeu, vocês dão moral, né? Thiago Bernardes, tá dizendo que vai ser 3-0 hoje. Opa, Thiago Bernardes, compositor. Ô Tiagão, seja bem-vindo, obrigado, viu? Audiência qualificada aqui. Roger Cordeiro escreveu vai Ponte. Valeu, Roger. José Maduro, esse Emerson foi que fez o golaço, é o titular. Era da Inter de Limeira, tá respondendo aqui o nosso ouvinte, o Paulo Lino. Vamos Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Grande Paulão. Wilson da Rocha, boa noite, vamos Ponte, nossa arquibancada virtual, como é bom ter você ligado com a gente em casa, no carro, no trabalho. A bola tá aqui na ponta esquerda, Detalhe. canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. O Júnior Urso dá um trabalho danado para a zaga da Ponte, o jogo tá parado, lateral para a Ponte, fazer a cobrança aqui pela esquerda, detalhe no ar. Sabe quantas faltas a Ponte fez no jogo, cara? Não sei, não tenho a mínima ideia. 2. Já tem 2 cartões. Pois é, agora fez a terceira. Agora a terceira em cima do Júnior Urso. Eu falei é bom que não ter cartão, senão vai ser expulso. Isso se o juiz não esquecer, né? E eu falei que o Emerson, que o Sérgio Rafael tinha 3 faltas, né? Quer dizer, nada, né? Que a Ponte só tinha feito 2. Terceira falta agora. É falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Vem o Quintero para fazer a cobrança. Vem Quinteiro, vem o colombiano Quinteiro, toca na bola, sobe ali o Matheus Silva. O Matheus Silva virou o pescoço com estilo, parecia o Oscar, ex-zagueiro da Ponte, mas aí tocou no pé, né, do jogador da equipe do Vila. Sorte é que o Matheus Zé estava ligadaço, pegou, trouxe a bola ali pro Elvis, o nosso camisa 10, a bola voltou, a zaga tirou, a bola voltou de novo, chegou na marcação ali, quem tá pra cima dele é o James, tá amarelado, a bola volta pro Matheus Edges, pegaram ele, o árbitro mandou seguir, deu vantagem. Ele não marcou a falta não, porque vem Vila Nova, bola na ponta esquerda, o Urso pro Alisson, vai pro cruzamento, fez o toque pra trás pro Urso, pra fora! Bate, vai embora! Foi o Juan Christian que bateu, Ela saiu, foi embora, linha de fundo, a Ponte perdeu a bola lá, o Vila Nova chegou cá, Coral. Na boa chegada do Vila pela ponta esquerda, o Alisson não foi fominha, até poderia ter arriscado, ele optou pra tocar pro Juan Christian, que chegava ali pela ponta esquerda, mas pegou mal na bola. O camisa 70 isolou. Melhor pra Macaca, Pedro Rocha já cobra o tiro de meta, 0-0. Zé Fini. Vai, Corsato. Acabou em Mirassol e Avaí empataram 0-0. Mirassol e Avaí empatam 0-0. O Avaí que vai ser um próximo adversário da Ponte depois do Sport. Só lembrando que o jogo da Ponte contra o Sport mudou de horário, tá? O jogo da Macaca contra o Sport ia ser às 18h30, né? 18 horas. 18 horas. Mudou pra 20, aí sim, agora eu vou acertar. 21h30. 21. 21? 9 da noite. 9 da noite. 9 da noite, então não tem nada de 30, não. E agora tá pegando pro Nenê Santana lá, hein? O árbitro vai lá pra cima do Nenê Santana, rapaz. Um dos grandes zagueiros da história da Macaca, contado no livro do nosso Israel Moreira. Trabalha a bola, a equipe do Vila Nova, vem pro cruzamento e deu ruim pra Ponte, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha! Cruzamento lá da esquerda. O Urso apareceu pra meter a testa na bola.
Ela foi embora, linha de fundo. É o Urso que meteu a cabeça na bola? Elias. O Elias, rapaz. E o Pedro Rocha voou como um pombo com asa e fez a defesa, Coral. Surpreendendo o Elias, lateral direito lá na segunda trave. O cruzamento perfeito. Ele estava livre, leve e solto, teve todo o tempo do mundo para ensaiar o cabeceio. Foi muito bem, mas melhor ainda foi o Pedro Rocha que espalmou. Tirou o perigo de lá, escanteio pro Vila Nova. Juan na bola. Vem Juan, escanteio cobrado, curtinho aqui, bola na direita pra Juan Christian. Juan pra Juan, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha tira, voltou pro Emerson Urso, perna direita, só que pegou no zagueiro, pegou no jogador do Vila Nova, a bola voltou. O Matheus Silva mete a testa, tira, a bola volta pelo meio. A equipe do Vila Nova tem a bola. Ralf, capitão do time, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola aqui no campo de defesa. Bola pro camisa número 5, que é o Cristiano. Fez o passe na direita pro Juan Christian. Juan Christian tentou fazer o toque pro James. Zagueirão chegou, a bola voltou pra ponte, quem sabe agora, hein? Contra-golpe bom pra Macaca. Emerson recebeu do Ramon, já tocou pro Matheus Ed, que tá na ponta esquerda. Tentou fazer aqui o corte. Tentou fazer o risco ali pra cima do Alisson. A bola saiu pra lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 27, 26 e 50 no cronômetro aqui dos canais Futebol Interior. 18 e 10 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, majestoso. Te contei não, Ponte, Vila Nova, Ponte empatam no 27º jogo da história entre eles. 0-0, Corsato. Mais cedo, o Operário e Novo Horizontino empataram 0-0. Chapecoense 1, Sport 1. Jogos já finalizados por essa rodada. Lembrando que amanhã, às 9h30 da noite, transmissão aqui dos canais Futebol Interior, tem Amazonas e Guarani, Guarani e Amazonas, com o Gustavo Marques e o Albert Cavalcante. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. A bola vem pro campo de ataque, só que tá impedido. Pega ali o auxiliar número 2, o Jean Márcio dos Santos. Ele que é do Rio Grande do Norte. 2 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Marcou legal. O impedimento ali do ataque da Ponte. Tá parado o jogo. O João Gabriel tava impedido. Marcelo Borges. Coral, Corsato, Marcelo, abraço, equipe. No sufoco. Chape empatou, finalzinho do jogo, mas ainda bem que empatou, né, Osmar? Né, Marcelo? Obrigado, viu? O Osmar Dangá, defesaça do Pedrão. A moda Carlos Galo. Opa, valeu. O Edilson Roberto tá dizendo que o juiz veio pra ferrar nós. Foi falta clara, ele coloca aqui. E aí o Thiago Bernardes tá dizendo aqui que não pode ter jogo na Arena em Manaus. É mesmo? E eu tô achando que o jogo vai ser na Arena. No jogo do campo da Copa do Mundo. Vou confirmar aqui, viu, Tiagão? Obrigado pela sua participação. Vai mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Participe. Vai ser no Carlos Zamit. Então nada de Arena. Tem Arena, mas não pode usar Arena. Aliás, vou falar. Como é que os caras conseguem, né? Deixar uma coisa tão bonita daquela se deteriorar. Bola aqui pela ponta, vem Ponte. Olha o Ramon. Fez o cruzamento, levantamento na boca do gol. Não tinha ninguém. E aí o Emerson vai correr. O Castro não vai conseguir pegar. Ela vai sair e vai embora. Canto alto da sua tela no lado esquerdo. Bola para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Marcelo, Carlos. Oi. O jogo na Arena da Amazônia até pode ter, viu? Manaus voltou a comandar os jogos lá no final de semana. Inclusive no jogo da Série D. E volta a jogar no sábado também, quando enfrenta o Maranhão. Então pode ter o jogo, né? Só não vai ser o jogo do Amazonas, né? Mas pode ter. Bola aqui para a equipe da Macaca na ponta direita, vem de novo Matheus Regis. Quando ele vai na bola, ele até tá fazendo uma boa fumaça. Chega a zaga da equipe do Vila Nova para tirar com o Juan. 23 anos, estava na Água Santa, o último clube dele. Bola volta, lateral João Gabriel. Toca a bola aqui para Ponte, bola pro Elvis. Falava na Hora da Macaca no nosso YouTube, no Hora da Macaca toda segunda-feira, 8h30 da noite, né? O que o João Gabriel já jogou mais que o Zé Mário, não fez nenhuma coisa errada, né? E o pessoal ainda tem medo de colocar o cara pra jogar. Põe o menino na arena.
põe o menino na arena, tá jogando, tá fazendo um jogo seguro, toque de 30 minutos. O nosso Felipe Marques meteu o dedo no botão, mesa de som dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Bola aqui pra equipe do Vila Nova, ganha essa bola aqui na ponta o Arilson. Arilson toca a bola aqui pelo meio, pegaram ele. O árbitro para, marca a falta, é falta pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança no campo de defesa. Toca do Matuto. Dali Macaquinha. Ó, que nome, hein? Valeu, Toca. Edson Cláudio. Vamos negar Vega na melhor transmissão da NET. Osmar Dangá. Gostaria de ver de volta o Dudu Atamoto. Até que ele era um bom atacante. Se ele for bem nos treinos, pode ser visto com bons olhos pelo Nelsinho. Sério isso? É sério? Eu tô com ele. Cara, é melhor do que Guilherme Belé. Tô com ele. Fez gol importante pra Ponte Preta e é só um garoto, tem 21 anos. Olha a Ponte, Gé, ganhou essa bola, entrou entre os zagueiros, trouxe pra perna esquerda, vai queimar, ele bateu pro gol. Chega a zaga pra tirar. Gemes, foi pra ela, perna esquerda, tira, joga a bola na linha de fundo. O Elvis, de novo, encontrou mais aquele passe que só ele consegue, que só ele pode. Pôs o Gé na cara do gol. O zagueirão do Vila estava esperto, liga de fundo, escanteio pra Ponte Coral. E tinha condição legal, Gé, que saiu em velocidade, o ótimo passe do Elvis em profundidade, mas travado na hora H, como gosta de falar o Marcelo Corsato. O Gemes se recuperou bem no lance. Travou ali, escanteio pra Ponte. Elvis pra bola, curtinho pra Ramon, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Sérgio Rafael, pega o goleiro. Bom, são 4 escanteios, né? 2 pra cada lado, né? Só pra confirmar aqui, 2 escanteios pra cada lado. 2 pra Ponte, 2 pra equipe do Vila Nova. Vai marcando aí você, torcedor. A Ponte que tem uma média de 5 escanteios pro jogo, mas no último jogo a Ponte jogou mais de 110 minutos e não teve nenhum escanteio. Agora o Elvis ficou pé da vida ali com o Elias. Pois é. Brigou com o Wagner Nascimento Magalhães. E foi falta, né? Foi, né? O Elias, ele chega só no tornozelo do Elvis. O árbitro não deu essa falta. Camisa 10 da Macaca reclamou bastante. O Wagner do Nascimento Magalhães parou o jogo, vai lá conversar com ele. Vai dar amarelo e pra deu ele. amarelo por reclamação. Aliás, eu ia dizer isso mais cedo, mas agora vamos chamar de engenheiro de obra pronta, né? Como gosta de dar cartão Wagner do Nascimento Magalhães. Já acompanhei vários jogos desse árbitro carioca. Costumeiramente distribui muitos amarelos durante as partidas. Só hoje já é o 4, com meia hora de jogo. O Elvis sabe que eu sou fã do futebol dele, né? A torcida da Ponte adora o Elvis, como eu também gosto. Mas como capitão do time, o Elvis tem que ter um pouco mais de tranquilidade. O capitão do seu time não pode tomar um cartão com 30 minutos, sendo que o time já tá amarelado, já tinha 2 amarelos. Embora ele estivesse com a razão, né? Não, mas não pode reclamar com o juiz. Não. Né? Ele tem que entender qual que é o papel dele ali. Se ele é o capitão do time, é ele que tem que dar serenidade pro bagulho, né? Aí ele começa a pilhar, né? Sabe como é que é, né? Já são 3 agora da Ponte. O Igor Inocêncio, o Emerson, que tá fora do próximo jogo, e o Elvis, que agora vai jogar pendurado a partir do jogo contra o Sport. Bom, Ponte e Vila Nova já se enfrentaram 13 vezes no Majestoso. 6 vitórias da Ponte, 6 empates, só uma derrota. Vem o time do Vila Nova, a bola ali pela ponta esquerda com o Juan. Já virou, trouxe a bola na ponta esquerda pra ele de novo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva. Conseguiu dominar? Conseguiu. Matheus toca na direita, bola pro João Gabriel. Aí chega pra completar. A zaga da Ponte Preta tira. Era o Matheus Zé que tava ajudando. Toca a bola aqui pelo meio. Já abre esse jogo, toca a bola pro Gé. Gé lá na ponta direita. O Castro tava do lado dele. A zaga da equipe do Vila Nova chega pra tirar. O Gé dá uma reclamada ali com o Castro. O Castro falou alguma coisa pro Gé que o Gé não gostou. Já tava no lado direito. Como corre o Gé, hein? Já tava na esquerda, agora foi lá pra direita. Enfim, lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Perto do povo, perto da massa. Ponte Pretana. O estádio encheu. O pessoal fica lá, como diz o Marcelo, tomando água mineral fora do estádio. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola aqui pro Emerson. Tá fora do próximo jogo da Macaca, ele vira o jogo. Trabalha a bola na ponta direita, bola pra equipe da Ponte, bola pro Gé. Já tá lá na direita, na marcação. Pra cima dele chegou o Juan. Chegou o Juan pra tirar e deixou o pé em cima do Gé, hein? Deixou o joelhão na cabeça do Gé. Chamou, falou. Ainda sobre o Elvis, ele cumpriu suspensão na 12ª rodada contra o Ceará e tomou amarelo quando voltou no derby de número 207 contra o Guarani. Agora leva o segundo amarelo dessa leva aí diante da equipe do Vila Nova, então pendurado a partir do jogo contra o Sport. Vem Castro pro cruzamento, levantamento na boca do coisa de doido. Cruzou pro Elvis. O Elvis que tava na jogada. A zaga tira. Vem o Sérgio Rafael. O árbitro tá falando que a bola pegou no braço. Agora resta saber no braço de quem.
no braço do jogador do Vila. Amarelo. No braço do jogador da Ponte, mas, rapaz, falei pra você. O menino não tá fraco não, hein, ô Coral? Pois é, ele deu o toque na mão ali do Alisson, na disputa com o Sérgio Rafael, mas o cartão foi pro Cristiano também por reclamação. Número 5 do Vila vai jogar pendurado a partir de agora, com isso já são 5 amarelos. 3 para Ponte Preta, 2 para atletas do Vila Nova, Cristiano amarelado, Corsato. Cristiano tá amarelado, o árbitro pegou uma falta aqui, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Já passamos de 35 minutos, você ligado no FM 87,9, você ligado nos canais Futebol Interior, participe com a gente, bola pra Ponte, Elvis na cavadinha, levantamento na boca do gol, era pro Matheus Silva, foi embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Reloginho dos canais Futebol Interior marcando 35 minutos passados desse primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 36, 9 mais acréscimos para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Quase que a metade do Campeonato Brasileiro da Série B. Te contei não, majestoso. Ponte, Vila, Ponte empatam 0-0, Marcelo. Na abertura da rodada, o Santos ontem goleou o Coritiba pelo placar de 4-0. Bola rolando em Itu, o Ituano vai segurando o América, hein? Por enquanto, segundo tempo, 0 Ituano, 0 América. Lembrando que amanhã, no estádio Carlos Zamit, estádio municipal em Manaus, na capital do Amazonas, o Amazonas encara o Guarani. A partida começa às 9h30 da noite. A nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM, 8 da noite com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Eu sempre com a macaca, jogando contra o forte time do Vila Nova. Bola pra Ponte, tentou o Emerson tocar aqui a bola na ponta esquerda. Era pro Igor Inocêncio, muito alto pra ele. A bola sai, vai embora. Lateral pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança. O Edilson Roberto, cadê o amarelo? José Maduro, Elvis está pendurado agora. Sim, o Coral acabou de formar. João Limírio Neto, Rondonópolis, Mato Grosso, está junto com a equipe fera do futebol. Valeu, João. Bola pra Ponte, na ponta direita é o Matheus Regis. Na direita, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro menino João Gabriel. Bom passe pro Matheus. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Cristiano mete a cabeça na bola, tira, joga a bola na linha de fundo. É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Foi o Quinteiro que tirou. Exatamente. Camisa número 3, né? Escanteio pra Ponte, Coral. Foi o colombiano voltando hoje ao time, escanteio, né? Tirando de cabeça o cruzamento lá pela ponta direita. Mais um escanteio pra Macaca. Agora pela ponta esquerda, Elvis da bola, Corsato. É o quinto escanteio no jogo. Vem Elvis, capitão da Macaca, pra fazer a cobrança do escanteio. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. O juiz perdeu o apito, conseguiu pegar, não deixou cair no chão. Bola voltou pelo meio pra Ponte. Igor Inocêncio bateu pro gol, golaço! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. E que golaço! É a nossa paixão. Estufa a rede, Igor Inocêncio! Printa a tela pra Macaca! Na marca de 38 minutos passados do primeiro tempo! Tudo começa na cobrança do escanteio. A zaga da equipe do Vila Nova tira. O Igor Inocêncio, sem medo de ser feliz. Da intermediária ele pega bem na bola. Perna direita. Um mortal direto, uma bomba. Um míssil. Um canhão. Ele olha pra torcida. Levanta a mão pro céu. Enche de orgulho o torcedor pontepretano que canta no majestoso. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai, Ponte! Ponte 1, Vila Nova 0. Goleirão Denis Júnior. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol que desbloqueia o placar do majestoso.
Pinta a tela aí, Coral. Pra levantar o torcedor no estádio Moisés Lucarelli, um verdadeiro golaço do Igor Inocêncio, lateral direito de origem, mas que tem jogado nos últimos jogos também na lateral esquerda, quebrando um galho para o técnico Nelsinho Batista. E a origem do gol, no cruzamento, a cobrança de escanteio de Elvis, Arilson com o ombro afasta e de fora da área, de muito longe, pega de primeira com a perna direita. Um golaço sem chance para o goleiro Denis Júnior, que se estica todo no canto esquerdo, mas que vai buscar a bola no fundo da rede. Tá aberto o placar no Majestoso. O primeiro dele com a camisa da Ponte. Igor Inocêncio agora no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Vila 0. Ô Corsato, que golaço fez o tal do Igor Inocêncio, hein? Cara, gol muito parecido com o gol do Emerson. Com o gol do Emerson, né? Sim. Só que do Emerson tava um pouco mais à frente, né? A bola veio rolando, ele pegou, mas na veia. E ela veio, a meia altura veio alta e veio saindo do Denis Júnior, né? E foi realmente um golaço. A Ponte equilibrado o jogo, né? E consegue aí com o Igor Inocêncio fazer o primeiro gol do jogo. O Igor Inocêncio é um negócio pra gente estudar. Ele é lateral direito, mas ele joga muito melhor de lateral esquerdo, Carlos. Tem um ouvinte aqui, o Aparecido Alves está falando, e é verdade. Eu já falei, nesse gol aí tem que estar sempre chutando. Risso, foi nesse gol. Vai mudar. Emerson, foi nesse gol. Igor Inocêncio, nesse gol. E vocês vão lembrar um gol contra que a Ponte levou, do GG, que o Luan era o goleiro contra o Santo André, também foi nesse gol. Um golaço. Do meio do gol. E não vai dar pro Ramon, hein, Coral? Não, vai sair lesionado, mas o Nelsinho Batista quer o time pra cima, viu? Porque vai sair o Ramon com a 21, vai entrar o Everton Brito, atacante, com a 29 na Macaca. Everton Brito, e aí, Corsato? Surpreendeu o Nelsinho, hein? Bom, todo mundo vai querer que você discorde dele, porque quando você discorde, a Ponte ganha, Corsato. Eu quero esperar pra ver se ele vai pôr o Everton Brito mesmo, hein? Mas olha, se ele pôr o Everton Brito... Você não tá confiando no seu repórter? Porque na verdade eu vi um loirinho aquecendo ali, mas é que ele foi pro banco de reservas então, né? Tinha um loirinho da Ponte aquecendo também, e eu falei, ou um ou outro, né? E ele optou pelo Everton Brito. Aí muda de 4-4-2 pra 4-3-3 e a Ponte tá ganhando o jogo 1-0. Mas é do contra, né? Não. Pedia o Everton Brito. Everton Brito, Everton... Aí vai vir o Everton Brito. Não quer o Everton. Continua assim, tá dando certo. Continua assim, tá ótimo. Tá ótimo. 2070, viu, cara? Mas continua assim que tá bom. Vem Elias, bola aqui pra ponta direita, vem pra cruzamento, levantamento. A Ponte só tá com 10 em campo, hein? Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Vai completar ali o Igor Inocêncio. Tira, Igor. Tira essa bola daí, joga a bola pra fora. Ele foi esperto, né? Ele jogou a bola pra fora pra fazer a alteração. E o jogo número 70 do Ramon durou 41 minutos, viu, Coral? É isso, confirmando a saída com lesão do Ramon Carvalho, até pro técnico Nelsinho Batista pensar o que vai fazer pro jogo contra o Sport, porque não tem mais o Emerson Santos tá machucado, agora o Ramon Carvalho, enfim, dor de cabeça pro treinador da Ponte. Entra então 29, Everton Brito, atacante, vai pro segundo jogo dele com a camisa da Macaca, Corsato. É isso, a Ponte coloca mais um atacante vencendo o jogo pelo placar de 1-0, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, Elias, tem que marcar esse Elias aí, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou o Igor Inocêncio, chega pra tirar. E o Everton Brito agora vai ficar aqui do lado do Igor Inocêncio, né? Vai ficar do lado do Igor Inocêncio. Na verdade o Ramon já ajudava aqui pelo lado esquerdo na marcação, né? Mas o Ramon é um cara mais armador e o Everton é mais atacante, mais agudo, mas vai ajudar na marcação aqui o companheiro Igor Inocêncio. Bola pro Quinteiro, colombiano, na ponta direita, ele vira o jogo, da direita pra esquerda. O Vila Nova dá umas viradas de bola muito boa e quase que não erra. Bola pro Juan, trouxe a bola no meio e deu ruim pra Ponte, Urso vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Pra fora foi o Alisson, camisa número 11. Nossa senhora, deixou o zagueirão da Ponte, o Matheus Silva, vendido. Praticamente sem parceiro nenhum ali na balada. Ia fazer um golaço, o Alisson quase que o Vila empata, hein, Coral? E pode colocar como gol perdido, viu, Corsato? Porque o Alisson estava de frente pro gol, sem marcação, depois de deixar o zagueirão da Macaca no chão.
Só que foi com a perna esquerda, a perna que não é tão boa dele. Pegou mal na bola, a bola foi pela linha de fundo, mas o Vila teve uma grande oportunidade de deixar o placar igual. A Alisson desperdiçou, segue Macaco 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte vence, o Vila perde, a Ponte chega a 20 gols na competição, tá indo a 23 pontos. Olha a Ponte, bola com o Matheus Edis, passou por um, passou por dois, toca essa bola, Matheus. O Jé tava aberto, livre, leve e solto lá pela ponta direita, agora empurraram o Emerson Urso, foi o Emerson, já tem cartão, tem que tomar cuidado, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Oi. E tô pra falar que se ele não tivesse amarelo, ele levaria agora, porque ele trava o contra-ataque da equipe ali do Vila Nova, o árbitro não deu o segundo cartão pra ele, e mais 3 minutos de acréscimo, portanto vamos até 48 nesse primeiro tempo. Já pensa numa substituição pro segundo tempo aí, a tirada do Emerson, que não tá jogando mal, mas já tem cartão amarelo. Tem bola na rede em Itu, Carlos. É gol do América no segundo tempo, agora Ituano 0, América 1. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Vila Nova, Cristiano trouxe a bola aqui pela ponta direita, fez o passe na direita, é pro Elias, se pegar é perigo, levantamento na boca do gol, chega ali o Alisson, também na ponta esquerda o Juan, esse é Juan com R, é o lateral esquerdo, ele toca a bola na ponta, a bola pro Emerson Urso, Urso volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Ralf, toca a bola pro Arilson na ponta pro capitão, o Ralf fez o passe na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, cadê aqui o jogador para fazer a marcação em cima do Elias, que sobe muito, a bola acaba saindo pra lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Marcelo Borges, tá com a gente, Adilson Roberto, a Vivi Vicente Ponte, o Luiz Simas, boa noite Ponte Pretanos, que golaço, valeu, um abraço, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Bola pra Ponte, Emerson ganha essa bola aqui por baixo, toca a bola na ponta, ganhou o time da Ponte, era o Jack que tava por ali, toca a bola pro Everton Brito pro Elvis, fez o passe, pegou no braço, mas deu vantagem, bola pra Ponte, bola pro Matheus Zé, vai Matheus, pra cima dele Matheus, ganhou do primeiro, não ganha do segundo, e aí quando ele foi pegar a bola, ele acabou cometendo falta ali pra cima do camisa número 7, o Emerson Urso, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vila vem, bola aqui pro campo de ataque, o Vila sempre tentando aqueles lançamentos longos, né? Bola sai pra lateral pra Ponte, tem jogador na Macaca caído, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Carlos. Bom, o jogo iria até 48, mas tá parado aí, acho que vamos ter pelo menos mais um. Vai, Corsato. Então, o Matheus Edis, ele é bom jogador, mas ele é muito afobado. Às vezes tem jogada que você não precisa carregar muito, para um pouquinho, ou toca pro companheiro que tá mais perto, ou toca pro coleguinha. Não é proibido tocar bola pro coleguinha, Carlos. O Osmar Dangá tá dizendo aqui, ó, Cascalho. Que golaço! Valeu, boa. Osmar, um abraço. O Toca do Matuto diz que é de Fronteira, Minas Gerais. Ele não quer saber de jogo, o árbitro da partida não, hein? Meteu a boca no apito e assoprou. Fim de jogo do primeiro tempo. A bola parou com um golaço do Igor Inocêncio a 38 minutos do primeiro tempo. A Ponte vence o Vila Nova. Intervalo de jogo no Majestoso. A casa da Macaca, a casa da Ponte. Ponte 1, Vila Nova 0. Vamos ver a saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Reportagem dos canais Futebol Interior. O Wendel Coral. Vitória parcial da Macaca por 1-0 que vai colocando fim na sequência de vencibilidade que já dura 6 rodadas da equipe do Vila Nova. Mas mais do que isso, a Ponte volta a vencer, temporariamente vai se distanciando da zona de rebaixamento. Os atletas vão indo ali rumo
aos vestiários, aguardando algum atleta na Macaca para falar. Igor Inocêncio, evidentemente. É meu primeiro gol por essa camisa gigante aqui. Tava conversando até com os meninos esses dias na concentração, que todo mundo tá fazendo golaço e eu tava esperando minha hora. Pedindo bastante pra Jesus, pedindo bastante, velho. Cara, minha namorada tá aqui no campo, queria dedicar esse gol pra ela, pra minha família que tá em casa, que eu vou ver no final de semana a Flávia aqui, e minha mãe Ohana e Ana. Cara, muito feliz. Mas eu não ia conseguir isso sem meus companheiros. Agora escutar o que o professor tem para falar aqui conosco agora no intervalo, para melhorar ainda mais e sair desse jogo vitorioso. Esse Igor Inocêncio que passa uma vibe de muito alto astral, né, cara? Ele já deu entrevista contra o Paysandu, agora hoje também, enfim. Parece ser muito gente boa. Ali o Igor Inocêncio marcou o primeiro gol dele com a camisa da Macaca, mas ele que já tem 4 assistências em 2024. Vamos ouvir o Ralf. Queria virar esse primeiro tempo, ou empatando ou até mesmo ganhando, até porque se você for ver as melhores chances foi nossas, mais real. Só que o Igor ali acertou um belo chute, pôde fazer um belo gol, parabenizar ele, mas a gente tem que voltar mais esperto para a gente poder finalizar melhor e concluir a jogada em gol. Esse é o Ralf de 40 anos de idade falando que o time tem que voltar melhor e realmente, né? Foi um chute de rara felicidade. Ali do Igor Inocêncio, enquete rápida, o gol do Igor ou o gol do Emerson, Corsato? Esse gol do Igor. Você, Marcelo? Igor. Eu fico com o gol do Emerson, vai. Mas os dois foram muito bonitos, dispensa né? comentários. Muito bonitos. 10 da noite, mais 20 minutos, o placar do intervalo. O nosso Felipe Marques, sempre atento, já colocou ali. Olha os números do jogo, escanteios, 5, 3 para Ponte, 2 para o Vila, 5 amarelos. Também no jogo, 1, 2, 3 para Ponte, 2 para a equipe do Vila. E você ligado, daqui a pouco o Marcelo vem para o intervalo do jogo para falar mais, trazer também aí o giro do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta tá vencendo pelo placar de 1-0, tá ainda 23 pontos na competição. E aí, Corsato, um teaser pro comentário depois do intervalo que será comandado por você, afinal de contas o salário é gordo, você vai fazer as duas coisas. Vai, Corsato. Então, as melhores chances do jogo foram do Vila Nova, mas a Ponte Preta sai com a vitória parcial por 1-0. Edilson Roberto César Santos, Marcelo Borges, Vivi Vicente, Ponte Preta, Luiz Simas, Osmar Dangana, Aparecido Alves, Renata Dongalo, DJ Digo. Solta o som aí, DJ. Um abraço, meu amigo. Osmar Dangá, Danilo Silva, Toca do Matuto, o José Maduro, o Marcelo Borges, já falei dele aqui. O Edson Cláudio também tá ligado conosco. Valeu, abração, obrigado. Thiago Bernardi, compositor. Tá todo mundo na nossa arquibancada virtual. Vem você com a gente também. Depois do intervalo, 3 minutos. Marcelo Corsato vai brilhar e vai comandar o intervalo de Ponte Preta 1. Que golaço do Igor Inocêncio, hein? 0 pro Vila Nova, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve, torcedor, internauta conectado com a gente, você que tá no FM 87,9 da Valinhos FM, são 10 da noite, mais 25 minutos, 10h25 para Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, concessionária sim, a Ponte Preta vai vencendo, que golaço, hein, do Igor Inocêncio, 1 para Macaca, 37 minutos deste primeiro tempo, 0 para a equipe do Vila Nova. Eu falei do gol do América lá no Novelli Júnior, mas o gol foi anulado pelo VAR 7 minutos depois. O gol foi anulado, estava até acreditado aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, mas já tiraram. A rapaziada tá atenta, tiraram. Então, Ituano 0, América 0, finalzinho de jogo lá no Novelli Júnior. Já tivemos por essa rodada, a abertura ontem, o Santos goleou o Coritiba 4-0. O Operário empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 0-0. O jogo foi hoje mais cedo, às 7 da noite. Também começou às 7 da noite, empate para Chapecoense Sport, 1-1. A Chape empatou no finalzinho do segundo tempo, com, para mim, uma falha do Kaique França. O Mirassol empata com o Avaí pelo placar de 0-0. Teremos amanhã jogos também por essa rodada, 17ª, o Brusque pega a equipe do Paysandu, o jogo marcado para as 9 horas da noite, Brusque e Paysandu, jogos de equipes que estão aí lutando com a Ponte Preta, né, na parte de baixo da tabela, e o Amazonas, lá no Carlos Zamiti, encara o Guarani. Esse jogo vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior, a transmissão começa às 8 da noite, aqui no YouTube, também no nosso canal de áudio, lá no Placar ao Vivo e também na Valinhos FM, viu? 87,9. Guga Marques, o nosso Gustavo Marques. Diga, dá o recado para você com o Albert Cavalcante, um dos repórteres mais bonitos de Valinhos. Ceará e Botafogo também jogam amanhã às 9h30 da noite. E ainda teremos Goiás e CRB na quinta-feira. Também na quinta-feira o jogo do Ceará com o Botafogo, tá, gente? Então 2 jogos aí na quinta-feira. Ceará e Botafogo, Goiás e CRB. Qual desses a gente transmite, Carlos? Botafogo, Ceará com Wilson Rocha. Muito bem, no canal de áudio do Portal Futebol Interior. São 10 da noite, mais 27 minutos. Carlos, eu falei na minha manchete, né? Antes do intervalo que você pediu, que as melhores chances foram do Vila Nova, mas a Ponte vence o jogo por 1-0. Bem isso mesmo, né, Carlos? A Ponte chutou mais no gol, né? A Ponte chutou mais no gol, mas é claro, né? Até pela pontuação das equipes no campeonato, nós sabíamos que o jogo contra esse Vila Nova ia ser muito difícil. É um time que está muito certinho nesse momento da competição. Mas a Ponte também, ela sofre alguns sustos, mas já assustou o Vila Nova. Teve um chute do Elvis, que passou perto. Na cobrança de falta. Isso, teve o chute do Matheus Regis. Mas eu achei até que foi fácil pro goleiro pegar, mas eu tenho muito na retina aquela pichotada do Matheus Silva no começo, que ele mesmo depois conserta e corta, porque senão o Arilson ia fazer o primeiro gol. E aí depois teve a jogada do Alisson, que o Coral fala que ele perde o gol, mas ele que conseguiu a jogada, porque ele fez uma jogadaça, né? O Pedro Rocha fez uma defesaça num toque de cabeça também do time do Vila Nova. Tem essa também, verdade, eu tinha esquecido. Fez uma defesaça, mas assim, a ponte do Nelsinho, e aí é aquele negócio de você olhar o time, né? O Nelsinho com a simplicidade, porque, cara, o cara com a experiência que ele tem, o Nelsinho, ele não é um time que fica na retranca. Pode ver que todos os times que vieram aqui no Majestoso jogaram. Mas a Ponte também jogou.
A Ponte também competiu com os caras, né? E a Ponte só pegou time que a gente pode dizer hoje, tecnicamente, melhor do que ela. Mas a Ponte teve sufoco. Eu digo o jogo do Mirassol, por exemplo. A Ponte foi sufocada, mas fez 4 gols do Mirassol. Então, esse esquema do Nelsinho é um esquema meio aberto. Por exemplo, você se assustou, né? Quase que abriu o bocão aí. Nossa, você é viciado em volante, né? Você parece que é dono de autopeça. Tira um volante, queria que ele colocasse outro. Ele foi lá e colocou um cara agudo. Por quê? Porque ele entende que o Vila Nova vai ter que atacar mais a Ponte para empatar. Se ele vai ter que abrir mais as suas peças, o que vai acontecer? Vai ter espaço para velocidade pelo lado do campo. Achei que acertou o nosso treinador. Então, eu acho que o jogo de duas equipes que buscam o gol. Então, um jogo muito bom. O Vila Nova tem até mais posse de bola, mais 54 contra 46. A Ponte chutou mais no gol. Mas um jogo bom nesse primeiro tempo, viu, Corsato? Eu tinha 52-48, você falou 54-46, mas é por aí mesmo. A Ponte finalizou 6 vezes, o Vila Nova 4. Vila Nova 3 em direção ao gol, a Ponte também 3 em direção ao gol. No gol, 2 da Ponte, 1 do Vila Nova. A gente tem na tela aí os amarelos 5 no jogo, escanteios 5 também. A Ponte fez 7 faltas e o Vila Nova cometeu 8 faltas. Destaque da Ponte no primeiro tempo, Carlos. Não pode ser outro, né? O cara fez um golaço, né, Marcelo? O Igor Inocêncio jogou muita bola. O Matheus Zé está se esforçando, está tentando, né? O Gé é sempre brigador lá na frente. E o Ramon, cara, apesar de ter saído com 40 minutos, o Ramon fazia também um bom jogo. E o Everton Brito, né? Nesses minutos que ele jogou 8 minutos, mas mostrou que também tá com vontade. O João Gabriel lá pela direita também não tá comprometendo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, já parece que é um cara que tá há muito tempo no time. Enfim, Corsato, o time com boas peças, viu? Arbitragem? Cara, eu vou sempre colocar aqui. Por exemplo, se você for fazer uma comparação do Wagner Nascimento do Magalhães com o Yuri de Lima, que apitou Ponte Preta e Paysandu no último sábado, não tem comparação, né? O Wagner Nascimento é muito mais completo, é muito mais hábito. Erra, como todo mundo erra, né? Mas, cara, acho que com o Wagner no apito, as duas equipes vai ter erro, mas não vai acontecer nada de absurdo que aconteceu, por exemplo, no último sábado no jogo Ponte Preta e Paysandu, né? Tem os seus erros? Tem. Você pode computar lá uma falta pra cá, outra falta pra cá, um amarelo que ele deu pra um amarelo que ele não deu pro outro. Enfim, mas o Elvis tomou, por exemplo, cartão amarelo e amarelou o capitão, né? Por reclamação. Eu não gosto de jogador conversando com arbitragem, não. Acho que não é esse o ponto. O jogador não tem que conversar com o árbitro, né? Mas seguro, a atuação dele no jogo não envolveu em nada no placar, sabe? E você falou da alteração do Everton Brito, né? E ele tem no banco de reservas Dodô e o Iago Dias. Sim. Que na verdade, titulares. Isso, e teoricamente estão na frente do Everton Brito, né? Mas ele coloca o Everton Brito. O Everton já vem entrando com ele, tá dando minutagem pro cara. Isso. Ele tá fazendo com o Everton Brito o que ele fez com o Emerson, e o Emerson agarrou. Porque o Emerson também tava meio fora. Ele pegou, vem cá. Ele fez com o Emerson agarrou. Ele fez com o Zé Mário. Não sei se o Zé Mário vai ter outra oportunidade. Não sei, né? E ele agora tá fazendo com o Everton Brito. Tá fazendo com o Everton Brito. Você falou do Dodô aí. O jogo da Ponte do Dodô contra o Paysandu, eu não colocaria ele, não. Cartões amarelos na Ponte Preta, o Igor Inocêncio, o Emerson e o Elvis. E aí, você substituiria algum deles? Ah, cara, assim, eu acho que o cara tem que saber jogar com cartão, né? Mas se você for olhar o olho nu e cru, eu tiraria o jogador de marcação, o Emerson, e colocaria o Dudu. Vamos aguardar aí. Daqui a pouco, até durante o segundo tempo, o Coral pode passar novamente o banco de reservas da Ponte Preta. Tá na mão aqui. Então já, rapidinho, antes do Carlos assumir o comando pro segundo tempo. Os reservas da Ponte. Luan Ribeiro, Dudu Vieira, Dodô, Iago Dias, Joilson, Cauê, Nilson Júnior e Thomas. Muito bem. Parece que não volta com alteração a Ponte, né? Então ele vai apostar nesses jogadores que estão com cartão aí. Fim do intervalo, FI para restaurante do Dadá, concessionária Sim Hipercap Brasil. Ele vem aí pro segundo tempo. Carlos Corsato. Apita o árbitro, tem bola rolando no Majestoso, bola pro segundo tempo.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vamos para o segundo tempo. Ponte vai vencendo a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-0. Ponte vence o Vila Nova por 1-0. Trabalha a bola aqui no campo de defesa. No segundo tempo, a posse de bola foi da Ponte Preta e continuou com ela. Matheus Silva tentou fazer aqui o passe longo. A bola volta aqui para a equipe da Macaca. Ganhou, trabalhou, bola na ponta. Olha o Emerson, belo passe. É pro Gé, tá na grande área. Cruzamento, levantamento. Pega nas costas do Juan. Pega nas costas do Juan, bola vai embora, linha de fundo, escanteio para a Ponte, com menos de 1 minuto do segundo tempo. 4 escanteio para a Macaca no jogo. Coral. Já começa em cima a Ponte lá pela ponta direita com o Gé. Na tentativa do cruzamento, a zaga afasta, escanteio para Macaca, lado direito. Elvis na bola. Vamos ver se vai ser aquela jogada ensaiada, né? Que o Ramon tava em campo, né? Ou se o Elvis vai mandar direto pro gol. Vai mandar direto pra grande área. Parece que sim, né? Vem Elvis para fazer a cobrança. Meio, perna direita. Na ponta direita, levantou, tocou na boca do gol. Meu Deus! Passou pelo Castro, voltou pra Ponte, pro Inocêncio. Cruzamento, levantamento pro Matheus Silva. Ele não subiu, ele se abaixou para pegar a bola. Bola voltou aqui pelo meio. Quinteiro abre os braços. E o goleirão Denis Júnior fica com ela. Gente, eu vou ser obrigado a confessar aqui. Eu narrei o primeiro tempo todo sem escuta, né? Porque o fone não é o ideal para me usar nesse momento. Mas, cara, como é ruim, né? Quando a gente vai passando a idade, né? Você pega uns macetes, né? Tem cara que narra até sem fone. Mas, cara, como é ruim narrar sem ouvir a voz. Aí vem a equipe do Vila Nova, vinha pela direita, ficou pedindo falta ali o Ralf. O árbitro não deu não. A bola voltou aqui pelo meio, volta. Aí o Ralf pega essa bola, ficou pedindo falta no companheiro lá. O Ralf abriu o braço pro juiz, falou não foi falta lá não. O juizão falou que não. A bola voltou pelo meio, voltou aqui pra equipe do Vila Nova. Bola pro Cristiano, Cristiano toca a bola pro Arilson. Arilson vira essa bola aqui na ponta direita, a bola pro Elias. Elias sai da ponta, vem pro meio, falta. Pauli, Igor Inocência, falta, não, quem fez a falta foi o Everton Ribeiro, o jogo tá parado, falta para a equipe do Vila Nova, tentou bater direto pro gol, não vale nada, vai lá, Coral. Falta do Everton Brito ali pra cima do jogador da equipe do Vila Nova, tanto Ponte quanto Vila voltam sem modificações. Ponte toda de branco, Vila todo de vermelho, goleirão do Vila jogando todo de azul, goleirão da Ponte todo de amarelo, trio de arbitragem todo de preto, pra você que conhece o majestoso, Ponte Preta agora atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada, o gol do placar eletrônico maior do interior do Brasil, 14-4, vem Vila, bola pro campo de ataque, sai do gol, Pedrão, sai do gol, sai que é sua, Pedrão, pra ficar com ela, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, na ponta esquerda, vem Macaca, olha o Everton Brito, tenta fazer o passe, procurava o Gé, chega a zaga pra tirar, tá sobrando espaço lá, porque o Elias, foi embora, o Elias foi embora, a avenida lá pela ponta direita, mas agora quem vem é o time do Vila Nova, bola pro Juan, acabou o campo, né, Juan? Acabou o campo, lateral para a equipe da Ponte, fazer a cobrança aqui pela direita, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, você tem os números do jogo na tela, 6 escanteios, 5 amarelos, 1 para Ponte, 0 para o Vila Nova, 4 minutos do segundo tempo. É a nossa jornada esportiva na tela com muita informação para você. E você tem também na sua tela, né? Você tem as escalações. Vem Vila Nova, bola aqui na ponta esquerda, vai pro cruzamento, a bola acaba saindo, vai embora. Linha de fundo, o Alisson tá dizendo que é escanteio. Como o juizão não viu, o juizão marcou. Eu não vi, Coral. Eu confesso que também não, viu, Corsato? Mas o escanteio tá marcado lá pela ponta esquerda a favor do Vila Nova, Cristiano na bola. Vem Cristiano para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Vila Nova. Também ninguém na Ponte que reclamou muito assim, né? Cristiano pra bola, 4:40 passados do segundo tempo. Dá 1-0 pra Ponte, jogada perigosa, Cristiano levantou, tocou na boca do gol. Pedro Rocha levanta voo, pousa com ela em seus braços. Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Emerson Castro, Everton Brito, Elvis, Matheus Regis e Gé. Esse é o time da Ponte, à esquerda aí da sua tela. À direita, Denis Júnior, Elias Quinteiro, James e Juan, Ralf, Cristiano, Alisson, Juan Christian, Alisson e Emerson Urso. As equipes no gramado.
as equipes no campo de jogo. São 7 escanteios agora, 2 no segundo tempo, 5 no primeiro tempo. Bração ali do James, pra cima do jogador da equipe da Ponte, jogo parado, falta na intermediária, falta pra Macaca. Veja ali o nosso querido Pedro Lino, daqui a pouco o Pedro Lino com as entrevistas, o nosso repórter no campo, falta pra Ponte, falta pra Macaca. Elvis, já passou lá na ponta esquerda do Igor Inocêncio, aí ele pede pro Castro, vai na grande área, quero você na área. O Elvis bateu baixinho, na ponta direita, fez o passe, é pro João Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga com o James pra tirar, bola volta pro menino, João Gabriel tem 20 anos, é menino da base, tava no sub-20 até esses dias, ganha lateral pra equipe da Ponte, lateral cobrada, bola volta aqui na ponta, bola pra Matheus Silva pra Sérgio Rafael, deu um breque ali, deu um freio ali, parecia um carro que eu tinha com um freio turbo, bola aqui pela direita, ganhou, bola aqui pro Elvis, fez a finta, virou na ponta, é pro João Gabriel, menino, linda a finta do João, trouxe a bola, perna direita, voltou pro Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol, Quinteiro tira, a bola volta, é pro Castro, levantou, tocou de cabeça, tira o goleiro, a bola voltou com o Matheus Regis, o árbitro tá parando para marcar a falta. Para marcar a falta. Mas o João Gabriel poderia ter cruzado na primeira já, hein, Coral? Mas a finta dele foi muito boa também, né? Pra perna esquerda, há de se valorizar isso. Quem acabou vacilando foi o Castro. Na sequência do lance, depois a falta foi marcada ali pra cima do zagueiro da equipe do Vila Nova. A falta já cobrada, segue Macaca 1-0, Corsato. Vai lá no nosso YouTube, deixa sua mensagem pra gente. Tem também aqui, ó, a enquete. Quase 180 votos, Ponte 78%, empate 6. O restante é do Vila. Neucilo Cato, tá ligada com a gente, segura a Ponte. Anderson, desculpa, meu amigo Anderson Figueiredo. Vamos, Ponte. Marcelo Borges, tá falando aqui de cachorro que cai do caminhão de mudança. Fica perdidinho. Júlio César Guevara, vamos fazer a diferença, nega velha. Valeu. Ô, Julião, eu confesso, não sei vocês, né, o Marcelo, né, Ponte Pretano como eu, declarado, quando fala nega velha, fica meio formal, né? Eu gosto do nega velha, bem popular. Bola aqui pela direita, bola pro Jé, falta. Árbitro para marcar a falta, só que mandou seguir. E quem fez a falta aqui foi o João Gabriel, né? Aqui pela ponta direita, o Everton Brito. Bola aqui pelo meio, foi o Everton Brito. Bola voltou pra Ponte, chegou por baixo. Vem o Everton de novo, segura a onda aí, Everton. Bola pra equipe do Vila Nova, vem Matheus Regis. Rapaz, o Matheus Regis tá pedindo falta nele. E ele deu. Deu falta no Matheus Regis. Mas estranho, hein? Ele puxou primeiro, né, Coral? Puxou. A falta foi do número 2, né? O Elias ali pra cima do Matheus Regis. A falta foi marcada. Que sorte, né? Senão o Elias sairia livre ali pela ponta direita. Ou se fosse a falta pró Vila Nova. Uma falta bem perigosa, é verdade. 8 minutos já passados do segundo tempo. Ponte Preta 1, Vila Nova 0, Carlos. O Júlio César Guevara, então foi na minha. Valeu, né? Ô, Júlio, obrigado. Ele colocou, então tá. Vamos, nega véia. Valeu, Julião. Obrigado pra você. Obrigado aí pela audiência. Mas pode falar nega velha também. É a nossa Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Marcos Oliveira. Nesse gol da entrada do Majestoso, só tá saindo golaço. Igor Emerson, Risso no Paulista contra o São Paulo. A Ponte tem que ajudar o meio campo, ajustar o meio campo, ele coloca. Silvio Seiko também tá falando do gol aqui do portão de entrada. Bola pra equipe da Ponte aqui na ponta, era pro Gé. O Gé tá meio sumidaço no jogo. O Gé tá meio perdidão, né, Marcelo? Vai pra direita, vai pra esquerda, não achou ainda o campo. Ele tá procurando o espaço dele, se esforça, não tem bola perdida, mas chegaram poucas bolas aí pro comandante de ataque da Ponte Preta. O jogo é muito difícil. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O jogo tá parado, falta ali em cima do camisa número 5, o Cristiano, bola parada pra equipe do Vila Nova, o Elvis que fez a falta, o Elvis que já tem cartão amarelo, tem que tomar cuidado aí, hein? E o Emerson também, né, Corsato, principalmente no primeiro tempo nós comentamos, já tinha cartão amarelo, depois cometeu algumas faltas, enfim, é bom os jogadores da Macaca que já estão divertidos redobrarem a atenção, porque senão a Ponte pode terminar o jogo com a menos. O Igor Inocêncio estava pendurado? Não, tá voltando agora. É porque ele falou que no final de semana ele vai rever a família. Não entendi muito bem isso, porque a Ponte joga sábado, pô. Ué, joga sábado, volta no domingo, caramba. Ele vai jogar em Recife. Não, é rapidão, pô. Você vai daqui pra Natal em 3 horas, vou direto. O Igor Inocêncio, foi até olhar aqui o nascimento dele, ele é de João Pessoa, na Paraíba.
um estado também que não vai Será dar. que ele vai dar uma esticadinha até Paraíba? Cara, você faz esse voo aí de Campinas, Recife, você faz em 2 horas e meia, facinho. Já tá em Campinas de novo. Provavelmente ele vai ter folga, vai voltar na segunda-feira, então ele deve dar uma esticadinha na Paraíba, né? É, sim. Ponte e Vila Nova já se enfrentaram em 3 campeonatos diferentes. Campeonato Brasileiro Série B, a maioria dos jogos, esse já é o 23º. Copa do Brasil. Teve um jogo em 2020, você lembra, Corsato? 0-0 o jogo. Lembro. 5-3 nos pênaltis, o Brigatti era o treinador da Ponte naquela época. A Ponte venceu nos pênaltis por 5-3, segunda fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vila estava numa fase ruim, estava na Série C do Brasileiro. Bola aqui para a equipe do Vila. Para a equipe do Vila, chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. Bola aqui na ponta direita. Daqui a pouco eu completo aqui. Bola volta para o João Gabriel. Matheus Regis não estava esperto, voltou. João Gabriel chega para tirar. Ganha essa bola para a Ponte. Toca a bola aqui para o Gé. Gé ganhou. Toca a bola para o Matheus Regis. Vai mudar. Regis na ponta. Já passou ali. O Everton Brito pediu na ponta esquerda, ele tocou pra ele, boa bola, Igor Inocente fez um golaço a 38 no primeiro tempo, vira o jogo, já chegamos a 11, relojinho do Canais Futebol Interior, marcando 11 minutos passados do segundo tempo, bola na direita, o Emerson virou, traz a bola aqui na ponta, bola pra João Gabriel tocou a bola pro Elvis não quis tocar, o 10 não quis tocar pro 20, a bola voltou pro 15, que é o Castro, toca a bola pra Sérgio Rafael, olha o Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com Nova Iguaçu na final com o Flamengo, bola aqui pela ponta, trabalhou, bola pro Igor Inocêncio, fez a finta, trouxe a bola na ponta, é pro Everton Brito, cruzamento, levantamento na boca do gol, Gé errou até a bola, errou até o time da bola, a bola voltou pro João Gabriel, tentou fazer o passe pro Elvis, o Elvis estava impedido, o Gé vai atrás da bola, quem sabe, né, Gé, pega na bandeirinha, mas saiu no fundo, tiro de volta, é pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo, e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? 12 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo, 33 para terminar o segundo tempo, para terminar o jogo. Em Campinas, majestoso. O Igor Inocente marcou no primeiro tempo, Ponte 1, Vila Nova 0, placar ao vivo, futebol interior, vai, Marcelo. Finalzinho de jogo em Itu, Ituano e América vão empatando 0-0. Bom, com esse resultado, o Vila Nova segue na segunda posição com 28 pontos e a Ponte Preta vai indo à 10ª colocação, 23 pontos, esse resultado 1-0 parcial para a Macaca, Carlos. Mudou. Vem bola para a equipe. FM 87.9. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem a equipe do Vila Nova, bola aqui na ponta direita, vem pro cruzamento, Elias, último toque do jogador do Vila, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, pegou no Sérgio Rafael, pega no Elias, tiro de volta para a equipe da Macaca, vai Coral. Duas caras novas na equipe do Vila Nova, a primeira vai embora, o número 8, o experiente Ralf para a entrada do camisa 10, Luciano Naninho, e quem também saiu, o número 7, Emerson Urso, entrou o 22, ex-Ponte Preta, Apodi. Repetindo, saiu o 8 Ralf, entrou o 10 Luciano Naninho e saiu também o número 7 Emerson Urso para a entrada do 22 Apodi. E não espere você, né, Corsato, que o Apodi vai jogar de lateral. O Apodi já não é lateral há muito tempo, né, Corsato? Ele tira um volante de marcação, coloca o Naninho, que é um meia mais armador, né, e o Apodi, por enquanto, tá aqui pela esquerda, mas é aquele cara de velocidade, apesar da idade, vai fazer fumaça o Luizinho Lopes, hein, Carlos? Vem pra cima da Ponte, aí tira o Ralf, coloca o Naninho, que tava até como possível titular. E a Ponte vem, olha o Elvis, que passe que ele achou pro Matheus Regis, tocou pro Gé, vai fazer, passa por ele. Passou por ele. O goleiro do Vila Nova também acho que não tocou na bola não, hein? E Tocou aí, sim. Tocou sim. Tocou ele que defendeu? Foi. Eu achei que ele não tinha tocado na bola e aí o Gé se atrapalhou com isso. Mas se foi então a defesa do Denis, tocou, ia no pé do Gé. Se o Denis não faz a defesa, o Gé tava lá só pra cutucar, hein, Coral? Desvio providencial do goleiro da equipe do Vila Nova, seria assistência do Matheus Regis para mais um gol do Gé no Majestoso. Mas não aconteceu assim. Desvio muito bom, defesa boa do Denis Júnior para evitar o segundo gol, vem Macaca. Vem Macaca, Emerson, fez a finta, trouxe a bola, é o Castro, toca a bola para Matheus Regis, cruzamento, era pro Elvis, chega a zaga para tirar. Será que estava impedido? O Matheus Regis parece que deu uma cansada, hein?
o Matheus Regis, bola volta, bota aqui pela ponta, trabalha a bola para Luciano Naninho, é novidade no time, quem tá ali é o Juan Christian, camisa número 70, é parecida a grafia dos números ali, mas não, é o Christian ainda, ele tá aqui na meia esquerda, linha aqui de vídeo gramado, sai jogando para a equipe do Vila Nova, vem trabalhando bola, 15 minutos passados deste segundo tempo, meia hora para terminar, a Ponte vence o Vila pelo placar de 1-0, trabalha a bola na ponta direita, a bola ali pro Elias, o Elias vai muito, né, deixa espaço, quem sabe a Ponte não aproveita por ali, chegou o Igor Inocêncio, tirou, tocou a bola ali pro Gé, o Gé fez o passe, ele tocou a bola ali com o próprio jogador, o Arilson da equipe do Vila Nova, aí tentou tocar pro Matheus Regis que não pegou, a bola voltou pro Juan, esse Juan se escreve com R-H-U-A-N, eu já vi Juan de tudo quanto é jeito, né? E tem também o Juan Christian, mas aí é com J. Bola aqui na ponta, trabalha o J com som de R. Vem Matheus Silva, vem essa bola pra Ponte, todo desengonçado, mas conseguiu achar o passe pro Regis, pro Matheus Silva, corre Matheus! Corre Silva, ô Regis! Ô Matheus Silva, seu xará, deu um bolão pra você, pô! Corre na bola, a zaga tira a bola, volta pra Ponte, vem o Elvis, ganhou essa bola aqui pra Macaca, Matheus Regis pede, Matheus Regis parece que travou. Pregou, hein? Parece que cansou, bola pelo meio, é pro Castro, fez a finta, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, limpou, trabalhou, tocou a bola pro Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta aqui pelo meio, trabalha a bola, já tirou, já ganhou, trabalha essa bola, é o Alisson, que agora virou capitão do time, perdeu, recuperação de bola pra equipe da Ponte, bola pro Elvis, João Gabriel vai passar aqui na ponta direita, o passe é pra ele, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga pra tirar com o James, bola volta aqui pelo meio, sobrou pra Ponte, vai bater pro gol pra fora, mas não vale nada. O árbitro vai pegar a falta em cima do número 11, o Alisson, que virou capitão do time do Vila Nova, o jogo tá parado, falta pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança. E quer saber de uma coisa? Eu vou falar logo aqui, não foi porcaria nenhuma, Foi tá? falta. Eu achei falta, sim, em ele cima, põe, né? ele põe a mão no ombro do jogador. Essa mão não dá pra derrubar, não, velho. Foi falta. Ah, foi nada. Neuci Lucato, tá ligada com a gente também. Valeu, Neuci. Obrigado aí pela participação. Não, foi falta coisa nenhuma. Bola aqui pra equipe do Vila Nova. Trabalha a bola aqui na ponte. Ih, perdeu, hein? Recuperação pra Ponte. Olha o Gé. Ganhou a 17. Tá sozinha. A Ponte parece que pregou. Neuci vai ter que mexer no time. Bola ali pro Elvis. Trabalha a bola pro Everton Brito. Brito pro Elvis. Elvis de primeira na ponta pro Igor Inocêncio. 17:30. Fez o passe na ponta esquerda pro Everton Brito. Vai pro cruzamento. Jogou pra trás. Vai, Elvis. Bate Elvis, uma bomba na trave! Na trave, carimbou o poste do goleirão da equipe do Vila Nova. Ô, Coral, tem que fazer igual a você na vida, cara. Tem que se jogar, chuta que ela entra, quase o gol da Ponte, Coral. E você pedia, né, Corsato? Chuta, Elvis, vai, Corsato. Bola pra equipe do Vila Nova, chega na marcação, Matheus Silva. Matheus tá fazendo um partidaço, deu um passe agora ali pro Matheus Regis, que não pegou e agora foi bem, tirou, mas o árbitro tá marcando o impedimento ali do ataque do Vila, vai, Coral. É isso, mas antes o Elvis aparentemente tinha te ouvido, né, chutou, mandou um balaço, a bola explodiu na travessão, quase o segundo da Macaca, que vai vencendo 1-0. O Edilson Roberto tá dizendo aqui, Sérgio Rafael, um monstro na zaga. Osmar Dangar, acabou o gás do Matheus Regis. Roberto César Santos, quase! E a Ponte toca errado, seja o Sérgio Rafael, chega, tira, ganha pra Ponte, traz a bola na ponta direita, bola ali pro Matheus Regis, pro Everton Brito pro Igor Inocêncio, tá valendo tudo isso, o Igor Inocêncio ganha essa bola pra Ponte, o Brito pede, o Inocêncio toca na ponta, é pro Gé, vem o Gé, tá lá na ponta, vai Gé, tá faltando o seu gol, Gé, artilheiro da Ponte na competição, ele vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta direita, abre o jogo, toca a bola pro Emerson volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui pro Matheus Silva na ponta, ele já fez o passe pro Castro, lindo passe na ponta, é pro João Gabriel, o Regis tá na grande área, João Gabriel vai cruzar, cruzou pra trás, cruza na área, garoto. Cruza na área, menino. O Gé tava na área. Perdeu a bola, voltou pro Alisson. 19 minutos passados o segundo tempo. Vem Matheus Silva. Foi só na bola. Alisson perdeu, voltou. Vem o Emerson. Ele ganha essa bola pra Ponte. Toca a bola ali pro Elvis na ponta esquerda. Vira o jogo pra Everton Brito. Everton Brito pro Gé. O Brito já passou, pediu. O Gé pediu calma, virou, trabalhou. Tocou bola pro nosso 10. Pro capitão da Ponte. Pro Elvis na ponta esquerda. Vem bola ali pro Igor Inocêncio. Autor do golaço da Ponte no primeiro tempo. A 38. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Emerson, Emerson tem o Castro pedindo bola, o Castro põe essa bola na frente, vem ganhar aqui o Castro, volta um pouco mais atrás, toca a bola para Matheus Silva toca a bola pro goleirão da Ponte, Pedro Rocha, com a perna direita, chuteiras azuis, sai jogando com a Ponte Preta, ele faz o passe
o passe longo. O que o Denis Júnior acerta de lançamento com o pé, o goleiro da Ponte, ele tá tendo uma pequena dificuldade. Mas vai dar certo uma hora. O Roberto César Santos tá com a gente, o Osmar Dangar. Gente, vocês... vocês que chamam, né? Ele colocou aqui, ó, porque o Edilson Roberto falou, Sérgio Rafael, um monstro na zaga. Aí o Osmar Dangar, vice-campeão carioca pelo Nova Iguaçu. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola, vem Naninho, trouxe a bola na perna direita, já virou, já fez o passe na bola pro número 5, que é o Cristiano. Cristiano na ponta esquerda pro Juan, Christian, bateu direto pro gol, pega o goleiro. Pedrão, ele levanta os braços, né? Meio que só pra fazer um paredão. E ela passa, vai embora, pega nele, em fundo, escanteio. Segundo pro Vila Nova no segundo tempo, quarto pro Vila no jogo. E o terceiro escanteio no geral na segunda etapa. Vai lá fazer a cobrança a equipe do Vila Nova, sem muita pressa. O Juan já espera ali o toque do Luciano Naninho. Cruzamento, vai Corsato. Levantamento na boca do gol, Naninho sai do gol, Pedro Rocha pra ficar com ela. Fez boa defesa e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. No cronômetro 21, no reloginho dos canais Futebol Interior, 24 para terminar o jogo. Ponte vem na ponta direita, bola com o Gé, sai de um lado, vem pro outro. João Gabriel pede na ponta direita, o passe é para ele, já vou completar o placar aqui. Vem o João Gabriel, volta essa bola pro Castro, Castro para João Gabriel volta aqui no começo, toca a bola para Matheus Silva, que vai voltar tudo de novo para a equipe da Ponte. Volta a bola aqui pro João Gabriel vai virar o jogo na ponta esquerda. Vou seguir aqui, daqui a pouco giro, daqui a pouco eu completo. Bola pro Bigoni Inocêncio, lembre-se, torcedor, comecei a 21. Bola aqui na ponta, a Ponte vem tocando bola, vem trocando passes aqui no meio campo, bola para Sérgio Rafael toca a bola aqui pro Everson, vem a Podi na marcação, segurou a Podi, o jogo parou. E atenção, torcedor, 22 minutos passados desse segundo tempo, 23 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você, é Série B, Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, é o 27º confronto na história entre as equipes, confronto que começou lá em 1981, Ponte e Vila empatam. Não, Ponte vence, ô louco. Ponte 1, Vila 0, placar ao vivo. Vai, Marcelo. Finalzinho de jogo em Itu, Ituano e América vão empatando 0-0. Ontem o Santos bateu o Coritiba por 4-0 e esse resultado derrubou o Fábio Matias. Ele não é mais treinador do Coxa. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Ponte, vem bola com o Gé, foi pra cima do zagueirão, empurrou ele, falta! Ó, por isso aqui, ó, você que tá com a gente na tela do YouTube, o Gé até se jogou dentro da grande área, achei que foi fora. O camisa número 4, Gêmeos, ó, já tem cartão, hein, Coral? É isso, já tem cartão, mas aparentemente nada de segundo amarelo e consequentemente expulsão para o zagueiro da equipe do Vila Nova. Foi por pouco, muito pouco ali que o Gé não consegue estar na área para cavar o pênalti, a falta é frontal. E para quem tem Elvis, vai Corsato. O nosso querido Felipe Marques, eu vou preparar para você, Felipe Marques, uma trilha de amor. Qualquer dia desse, pra gente deixar um espaço romântico aqui. Arthur Eugênio, por exemplo, tá ouvindo isso, o cara? Bruno Assunção tá pedindo aqui, Brunão, vai ser um prazer, cara, vou mandar agora. Manda um beijão pro meu amor, o Pedro Lino. Aí isso aí merece uma trilha romântica, isso aí. Falta pra Ponte, vem Elvis pra fazer a cobrança na falta, 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira e ainda tem o Cristiano lá embaixo. É meio gol, hein? Goleirão Denis Júnior tá no meio do gol, eu já vi o Elvis guardado aí, Elvis pra bola, vai bater direto pro gol, golaço! Gol da Ponte! Ele mostra a eterna camisa 10, que já foi do mestre de cá, que daí era meio gol. E é por isso que a torcida da Ponte ama de paixão. Se tivesse a trilha romântica aí, atenção, locutor. Fala que eu estou mandando um beijo pro meu amor, o Elvis. Elvis!
10 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Que coisa linda. Cara, o Elvis faz o futebol ser uma coisa linda. Vou dizer pra você, se o Elvis estivesse na seleção, meu amigo, empolgou. Elvis, o 10 que eu quero no meu time. Ponte 2, Vila Nova 0. Goleirão Denis Júnior, não dava pra você, né? O meu time tem um 10, poucos times têm um 10 como ele. Elvis faz, Ponte 2, Vila Nova 0. O detalhe do gol. Printa a tela aí, Wendel Coral. Talvez no final da partida o Ponte Pretano possa falar: a noite de golaços e da reabilitação da Ponte Preta. Porque só vale gol bonito. Marcelo Corsato, de forma brilhante, falou antes da falta: daí é meio gol. E assim fez. Assim que o árbitro autorizou a batida, ele foi rápido, foi veloz e no... Tá bom, quem falou fui eu, tá? Foi eu, pô. Alguém me deu moral aqui pra essa transmissão. Eu falei também, já vi o Elvis fazer golaço daí. Mas eu gritei, é meio gol. Caraca, então os dois, hein? Vai, Coral. Vai, Coral. Atrapalhamos você, Coral. Não vai conseguir. Olha a Ponte de novo. Elvis tocou pro Gé. Entrou dentro da grande área. Vai ser o terceiro gol da Ponte. Trouxe a bola pra perna direita. Vai, Gé. Faz o seu, Gé. Trouxe a bola, virou. Trabalhou pro Everton Brito. Vai queimando ali. Bateu pro gol. Pegou na zaga. Vai, Denis Júnior. Segura. Vamos fazer direitinho, tá? Segura o goleiro. Que aí é pra ficar bem tirado. Porque a gente vai colocar no YouTube isso. Printa a tela desse golaço do Elvis aí, Coral. É isso, Corsato, a noite de golaços do estádio Moisés Lucarelli. Assim que o árbitro autorizou, o Elvis observou que o goleiro não estava bem atento e mandou um balaço no ângulo esquerdo, sem chance alguma para o goleiro Denis Júnior. Elvis amplia o placar no Majestoso. Agora Ponte 2, Vila Nova 0. E vem Ponte de novo. Bola com o Gé, 27. O Matheus Zé ficou louco agora pedindo a bola. Bola voltou. A Ponte tá com um monte de espaço, mas acho que o Gé já imaginou que ele estaria impedido. Mas não é situação pra ele imaginar isso aí, né? Não é situação pra ele imaginar. Carlos, 27 passados. Mas ele parou o jogo. Ele parou o jogo pra atendimento do Emerson. Mas com a bola no campo de ataque. Ele vai ter que dar bola pra Ponte Preta depois. Não. Bola ao chão pra Ponte. Meu Deus. Esse foi o quarto gol do Elvis na temporada. Ele que já tem 6 assistências também, marcando pela quarta vez no 28º jogo dele em 2024. E aí, Corsato, 2-0. Rapaz, jogo de golaço, hein? Você falou na transmissão brilhantemente que já viu gols daí. O Elvis não, já viu o Elvis guardado aí. Falei. Então, e eu falei meio gol. E eu falei, depois você pode voltar, você que tá no YouTube, volta aí que eu falei meio gol. Quando o repórter vai me dar uma moral, o narrador não dá. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Fazer falta ali com um time que tem Elvis é pedir pra tomar gol, né? E o Vila Nova, ele tinha melhorado no jogo, mas a Ponte Preta aproveitando bem os contragolpes, falta decidir um pouquinho a melhor opção no último passe. No último passe. Mas eu acho que o Emerson vai sair agora, porque ele já estava cansado, e eu também tiraria o Matheus Regis. Eu colocaria Iago Dias e colocaria Dudu no time da Ponte Preta, Carlos. O duro é quando você olha pro banco, né? Eu confesso pra você, é por isso que eu não reclamo se a Ponte colocar. E ó, gente, eu já vou preparar vocês, hein? Dudu, Atamoto e André, se eles não forem aproveitados ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Dudu é boa opção no banco de reservas. Eu gosto. O Iago Dias também. Eu gosto. O Iago Dias também. Eu gosto. O Dudu eu queria sim. Acho que não tá contratando, né? Ontem não tá contratando. Né? Não, mas eu tô falando no banco de reservas hoje, Carlos. Ah, sim. Tô falando no jogo de hoje. Ah, tá. Não, eu tô falando do Dudu Atamoto. Mas Mudou. você tá falando do volante. Do volante. Que tá no banco, né? E vamos lá, tem várias alterações no time do Vila Nova, né, Coral? São duas. A primeira vai embora o Cristiano, número 5, entra o 29, Júnior Todinho, centroavante. Quem também foi embora é o número 70, Juan Christian, para a entrada do número 15, João Vitor. Então foi embora o número 5, Cristiano, entra o 29, Júnior Todinho. E quem também saiu, o 70, Juan Christian, para a entrada do camisa 15, João Vitor. O Júnior Todinho a gente conhece, né, Corsato? Ele tira um volante, o Cristiano é um volante que sai para jogo, mas é um volante, e coloca o Todinho, que é jogador de frente, né? E o João Vitor entra na vaga aí do tal do Juan Christian, que tava dando trabalho também pra zaga da Ponte. Veio o Castro, falta, hein?
Foi falta no Castro, não deram falta não, o jogo tá parado. O jogo não tá parado não, Luizinho. E as alterações do Luizinho Vieira? Então, o João Vitor é um volante, entra no lugar do Juan Christian, que é atacante, né? E aí ele inverte, tira um volante e coloca um atacante. Então, se mantém a mesma posição. Mas 6 por meia dúzia. Mas o Júnior Todinho, ele é bom jogador, tá voltando de contusão, mas é bom jogador, faz uma fumaça danada aí. E vem o time, você falou dele, olha ele aí, vem Júnior Todinho, com a camisa número 29, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Sérgio Rafael, mete a perna na bola, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Não tá impedido não, hein? Tava. Eu achei que tava um pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Rádio Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Bruno Assunção começou a dar tudo certo pra Ponte. Acabei de ver o Pedro Lino na transmissão, ele tá magrinho. Bruno, você tá fazendo bem pra ele, parabéns. Tá puxando ferro. Parabéns pra vocês dois, e é isso mesmo, tem que fazer o sistema saúde. É isso aí, vocês são novos, tem que aproveitar mesmo. Valeu, continue levando ele pro bom caminho aí. Bola pro Júnior Todinho, fez a finta na ponta e vem a equipe do Vila Nova, bola aqui pro campo de ataque, foi pro chão, o atacante do Vila Nova. Tá pedindo pênalti. Olha ali pro Wagner Nascimento Magalhães, o Bandeirinha tá lá do outro lado. O Bandeirinha não pestanejou, apontou tiro de meta pra Ponte, mas tá pedindo ali a falta. O João Vitor tá bravo, hein, o Coral? Os jogadores do Vila Nova foram com tudo ali pra cima do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, pedindo pênalti. Não achei nada, cara. Tem que dar cartão amarelo pra ele. Foi o 2, foi o Elias. Isso é de brincadeira. Tem que dar cartão amarelo pra ele, ele fez simulação ali e ainda faz o sinal do VAR pro árbitro ainda. Público. Bora. Vamos lá, saiu o público e renda no Majestoso, o público total, 4.410 torcedores, para uma renda bruta de R$ 89.150. Repetindo, o público total, 4.410 torcedores, para uma renda bruta de R$ 89.150. E o VAR tá checando, hein? Acabou. Vai. Ituano e América, 0-0. Gente, o que o VAR tá analisando? O jogo tá parado ainda. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Osmar Dangar, antes da cobrança de falta do Elvis, ele falou que saudades do Dicar. Aí o Elvis fez a gente matar as saudades, né, o Osmar? Obrigado aí pela participação. A Vivi também tá com a gente. A Renata Dalgalo gritou golaço aqui, depois falou que o Elvis tá calando a boca de muitos sempre, né, Renatinha? A gente que sempre incentivou o Elvis a estar nesse time da Ponte Preta. É diferenciado, não tem jeito, né? Tem que fazer um jeito dele jogar e mostrar o melhor futebol pra Ponte. E o Nelsinho, com toda a sua inteligência, tá fazendo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Ponte vem, bola com o Elvis. Ô, Coral, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta de odds pra você aí. Opa! De quem aposta. Você vai ajudar aqui o internauta, tá? Bola na ponta, Everton Brito, trabalhou, tocou, bola na ponta, é pro Emerson, que ainda tá no jogo, tocou, bola pro Elvis, chegou a zaga da equipe do Vila Nova pra tirar. Tem um ouvinte aqui, o Denis Santana, perguntando, vocês acham que sai ambas? Galera, o que é isso? Ambas, a Ponte já fez gol no jogo, né? O ambas é ambas marcam, ou seja, os dois times têm que marcar gol na partida. Cara, eu acho que não. Se tivesse 1-0 ainda, eu diria que sim. Olha, Denis, eu acho que não. Eu gostaria muito que não. Com todo respeito, espero que não. E o Elvis vai sair, hein? Sentiu sim. Ali, né? Eu já vi o Dodô entrando ali, mas vamos aguardar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Tudo empatado no relógio. No jogo não, 33 passados deste segundo tempo. Pra terminar, 11:27. 11:27 para terminar o jogo. Mais acréscimos do Majestoso. Te contei não. Deixa eu abraçar aqui o grande Mário Celso, que é o dono dono da frase. Mário Celso, o nosso eterno, grande menininho. Tá lá em Santa Catarina. Tá bem, meu querido. Beijão no coração do Mário Celso. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte vence, hein? 2 golaços.
2 golaços, Igor Inocêncio e Elvis marcaram. Primeiro e segundo tempo, Ponte 2, Vila Nova 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Terminou em Itu, Ituano e América empataram 0-0. O América perde a chance de ir para a segunda colocação do campeonato. Carlos. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E a Macaca tá vencendo. Mudou. Ponte 2, Vila Nova 0. A Ponte tá vencendo o vice-líder da competição. Vai, Coral. Apenas a segunda mudança da Ponte foi embora o 10. Muito aplaudido e ovacionado no majestoso Elvis. Entrou o número 7, Dodô. Pois é, e o Nelsinho só pode fazer uma modificação, porque a primeira modificação ele fez ainda no primeiro tempo, com a bola rolando, né? Então ele só pode fazer uma. E como não foi aquele choque de cabeça, né? Não aumenta o número de substituições. Protocolo de concussão. Isso. Bola aqui para a equipe da Ponte, na ponta direita, o Everton Brito. Ele tá na marcação, tem 2 jogadores para cima dele, ele conseguiu ganhar essa bola para a Ponte, tocou a bola pro Matheus Edges. Matheus Edges na ponta pro Everton. Rapaz, olha o Everton Brito aí, fez o passe na ponta direita, chegou, era o Dodô que tava ali, né? Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, muito forte o passe para ele. Muito forte o passe para ele. Será que vai ficar mais um caído ali? Será que não vai dar pra mais um da Ponte? É o Everton Brito ali. Minha nossa, e o Dodô entrou com tudo hoje, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bom, eu marquei aqui Dodô 7, né? Por isso que tava... Marquei Dodô 10 aí, por isso que não tava achando o 7 no jogo, né? Bola aqui pela ponta direita, mas o Dodô é 7 e o... E o 10 é o seu amor. Sim, o Elvis. Elvis é como a Macaca, amor da minha vida, sou louco por você. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola, falta do Matheus Silva. Vou jogar... Pera aí. Você acha que o Elvis, depois de um gol desse, não merece um beijo, cara? Ah, não sei, cara. Ah, para, velho. Para, o cara faz um golaço desse, você não vai dar Você daria um beijo no Elvis hoje. Mas é hoje. lógico, cara. O Messi, os caras enchem ele de beijo lá na Argentina, velho. Cara, o Elvis é gente do coração da gente. Ah, claro. Aparece na minha frente pra ver. Bola aqui na ponta direita. Trabalha a bola aqui. Vem o time da Macaca. Ganha essa bola aqui com o Gé. Na ponta direita. Ele trabalhou. Tocou a bola aqui pro Matheus Edges. Toca, Matheus. Toca, Matheus. Dodô pediu. Ele tá procurando o Gé. Ele quer o Gé. Trouxe a bola pro Gé. Trouxe a bola pra perna direita. Quem manda ele bateu pro gol. Pra fora. Se faz também. Mas você quer saber? Eu acho que ele tá certo. Tem que procurar quem faz o gol. Mas demorou. Mas tava marcado. Mas quase, Coral. É, quase. Se faz esse gol também, era mais um golaço da Ponte Preta e podia parar o jogo já, né? Misericórdia. Só golaço, o Macaca vai vencendo 2-0. Você não quer beijar o Gé? Você não quer que a Ponte faça o terceiro gol? Não, o terceiro gol pode sair, mas beijar... Não é beijar o Gé, não. Beijar o Elvis. Você não quer beijar o Elvis... Ah, o Gé você não beijaria. O artilheiro do time na temporada. Ele não fez nada no jogo de hoje. Ah, mas é o artilheiro do time na temporada. Não, pera aí. Os caras não saem beijando o Messi na Argentina lá, à torta direita. É só quando ele faz golaço. Bola na ponta direita. Trabalha a bola, vem Gé. Lá na ponta esquerda, 37-30. Olha o Gé. Vem na marcação ali pra cima dele o Naninho. O Naninho que tava por lá, camisa número 10. Rapaz... O Naninho... Acima do peso, né? Ah, não sei, eu tenho o Elvis, né? Então, pra mim tá tudo normal, né? Mas, e ele tava cotado pra jogar, né, Coral? É, tava sim, porque o Henrique Almeida tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Camisa 10 do Vila tava cotado pra ser titular. O técnico Luizinho Lopes não optou por essa maneira. Você perguntou da odd, Corsato, quer ir agora, não quer? Vai, agora, manda. Pra sair o terceiro gol nesse jogo, paga 5,50 pro gol ser do Vila Nova. Paga 6 pro gol ser da Ponte. Se você acha que não vai mais sair gol, te paga 1,33. O Corsato vai colocar a casa e o carro dele no terceiro gol da Ponte. Corsato, esse é o Marcelo, falou que quem apostar no gol da Ponte, se não sair, ele vai reembolsar todo mundo, hein? E vem o time do Vila Nova, a bola lá na ponta, é o Naninho, trouxe a bola da perna dele, ele é bom jogador, hein? Toca a bola pro Apodi, vai Apodi, cruzamento, levantamento na boca do gol, Alisson de cabeça, pega o goleiro! Pedro Rocha! Não pode deixar o Apodi ir. Não pode deixar o Apodi ir. O Alarcon Pacheco, quando era diretor de futebol da Ponte, entrevistei ele. Ele deixou o Apodi embora pro Goiás. E eu perguntei se ele garantia que iria trazer um lateral melhor que o Apodi. Eu tô esperando até agora, viu, Pacheco? Talvez seja o João Cancelo, né? Esse lateral, vai saber.
Ou o João Gabriel, que está na Ponte Preta aí. Osmar, mas aí não tem mais nada a ver com ele, que já foi embora já. O nosso Alarcon Pacheco. Bola aqui na ponta direita, vem o time do Vila Nova. Olha o Alisson por baixo, chegou o João Gabriel. Parece que pegou o jogador da equipe do Vila Nova. O jogo tá parado, falta para a equipe do Vila fazer a cobrança. Olha o lateral aqui pela ponta esquerda. Detalhe no ar, Coral. Nenhum cartão amarelo ainda nesse segundo tempo. Os 5 foram todos dados aí na primeira etapa. O Carlos Lemos Matozinho tá dizendo que ele tá no estádio e o lateral direito é muito bom, com personalidade. Valeu, Matozinho. Matozinho, você tá no estádio aí, obrigado por ouvir a gente, viu? Obrigado mesmo. O Thiago Cordeiro. Ô, Thiago, eu vou ler a mensagem, Thiago. Eu vou ler porque senão o Pedro Lino não vai pagar odds pra você, né? Ele tá dizendo aqui que o Pedro Lino é o melhor repórter de Campinas. Pronto, Thiago, já li. Osmar Dangar, estão assediando o Pedro Lino hoje, hein? Melhor ele se proteger. Ele tá tendo casos, hein? Vem o time do Vila. Olha o Apodi. Perna esquerda, vai queimando ali, bateu pro gol. Pegou fraquinho. O Pedro Rocha foi pra ela. Fez a defesa. Vai, Coral. A sorte da Ponte é que o Apodi pegou mal na bola com a perna canhota. E ficou fácil a defesa pro goleiro Pedro Rocha, que não tem pressa alguma. A Ponte vai vencendo 2-0 no momento em que o técnico Nelsinho Batista chama ele, Dudu Vieira, e certamente vai ser no lugar do Emerson, que já tá caído sentindo. Que tá machucado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. O Felipe Marques está mais ligado do que o Elvis no jogo, do que o Elvis estava no jogo. Já meteu o dedo no botão dos canais Futebol Interior, mesa de som, a mesa 3D dos canais Futebol Interior e marcou 40, já estamos com 41. 4 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte vence o Vila. 2 golaços, Igor Inocêncio e Elvis. Ponte Preta 2, Vila Nova 0. Vai, Corsato. Mais cedo, a equipe do Ituano empatou com o América pelo placar de 0-0. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da noite, o jogo começa às 9h30. Tem Amazonas e Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. E Ponte deu bobeira na saída de bola. A bola vai ficar pro Apodi, foi pro chão, é pênalti. O VAR vai chamar e vai marcar o pênalti. O Igor Inocêncio em nenhum momento não chamou, cara. Não, porque a bola não saiu ainda. Então, cara, mas eu achei que o Apodi se joga, velho. Eu achei pênalti. Eu achei pênalti. Pega o tornozelo direito do Apodi. Eu achei pênalti. No primeiro lance, depois vai ter câmera lenta, vai ter câmera de todo jeito, porque o Igor não pega a bola. O Igor pega a perna do jogador. Pra mim foi pênalti. O jogo segue, mas pode mudou, não valer viu, nada. Corsato? Só confirmando, o Dudu Vieira entrou com a 5 no lugar do Emerson, com a 18, a última da Macaca. Então vamos ver aqui. Depende ele vai parar do o que jogo, fazer ó. aqui. Ele parou. Bola aqui na ponta, vai dar o pênalti. É pênalti, isso é muito pênalti. É pênalti. É E bem com a bola pênalti pro time isso. do Vila Nova. Vai dar pênalti, já fitei aqui. Vai dar pênalti. Chamou ali, é pênalti pra equipe do Vila Nova. Vamos esperar o VAR confirmar. Mas é o normal da Ponte, né? Finalzinho do jogo, a Ponte fazendo o seu torcedor sofrer. E atenção, torcedor de futebol. Não, peraí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ô, produção, como é que eu tô aí, produção? Ah, então tá beleza. Bom, pênalti, né? Ô, Coral, o cara parou o jogo com a bola rolando, né? O Igor, não sei se ele não vai na maldade, ele visa a bola, mas ele pega depois o tornozelo, só o tornozelo. É que o Apodi é muito rápido. E é o Apodi quem tira a bola, né? O Apodi é muito rápido. Foi pênalti. Claro, pênalti. Vai ser pênalti marcado. E vai dar cartão ainda. E não é nem... Ah, e detalhe, Inocente já tem cartão. Não, ele vai amarelo, ser vai ser expulso. Mas quando é pênalti, geralmente eles não dão cartão. Porque não dá o cartão. Porque vai punir duas vezes o cara. Ele não vai dar. Não é pra dar cartão. Não é pra dar cartão. Vai marcar o pênalti. O árbitro da partida, o Wagner Nascimento do Magalhães. Marcou. É pênalti pra equipe do... Acho que ele não dá vermelho. Mas amarelo ele dá. Eu acho que ele não dá vermelho. Né? Mas aí a Ponte vai perder o jogador. Ele pode pensar nisso aí também, né? Mas o vermelho eu sei que o árbitro não pode dar. E os jogadores do Vila Nova pedem exatamente isso, ó. Mas aí é falta de conhecimento da regra, né?
É falta de conhecimento da regra, porque ele já tem um amarelo. Não sei se ele poderia dar o amarelo e aí expulsar com o vermelho. Mas como a penalidade é máxima, né? Então tiraram isso de dar vermelho para o jogador que comete o pênalti, porque o pênalti já está aí, né? Mas no caso do vermelho. E ele pode também dizer que não era caso para vermelho direto, porque o cara não estava indo em direção ao gol. E tem isso também, era o último homem, mas não ia em direção ao gol. A Ponte é a sua mania de complicar jogo. Alisson na bola. Mas o Pedrão pode pegar, pô. Quem sabe? Alisson, pra fazer o gol pra equipe do Vila, gente. Sem contestação, tá? Pênalti claríssimo. Pênalti claro. 44 minutos 30 segundos. 44 e 30, mas a Ponte tá vencendo pelo placar de 2-0. Se o Pedrão pegar, o Marcelo vai tirar a cara. Placar de 2-0. 2 pra Ponte, 0 pro Vila. Vamos chegar a toque de 45, mas vamos até 55 se duvidar. É pênalti pra equipe do Vila Nova. Alisson pra bola. Pedrão tá no meio do gol. Alisson pra fazer. Pedrão pra pegar. Ele vai na paradinha, 1, 2 vezes, bateu pro gol, Pedrão! Eu falei! O Pedrão pode pegar! O Pedrão pode pegar! Pedrão pegou! Pega o Pedrão! Nossa. Não, um pé em cima da linha. Certinho, um pé em cima da linha. E outra, o que ele fez também não pode, tá? Ele dá essa paradinha também. O calcanhar tava no último momento em cima da linha, cara. Valeu, é escanteio. Escanteio pra equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Pedrão pegou, pode jogar, vamos pro jogo. É escanteio pra equipe do Vila fazer a cobrança. Não vou tirar a camisa. Vem Naninho, pra bola, pro levantamento, na boca do gol, toca de cabeça, sobe a zaga da Ponte, tira, a bola vai ficar com o Juan. É que ele toca com a perna direita, tocou na grande área pro Naninho, bateu pro gol, pra fora! Pra fora, vai embora a linha de fundo. Quase o gol da equipe do Vila, mas o Pedrão de novo já havia defendido contra o CRB, pega de novo. O Pedrão tá se saindo um bom pegador de pênalti, né, Coral? É, pra se redimir após a falha que teve no jogo passado contra o Paysandu, vai sendo um dos nomes do jogo até aqui, o goleiro da Macaca, Pedro Rocha. Mais uma defesa de pênalti, dessa vez se jogou pro canto esquerdo, parando o artilheiro do Vila Nova, o Alisson, que já tem 12 gols da temporada. E agora nada mais tira a vitória da Ponte. Meu Deus, agora eu começo a temer. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Hora da Macaca toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca toda segunda-feira. Dá um like lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui também no Futebol Interior. Vamos até 51, informou o repórter Wender Coral. O bom de tudo isso é que estamos quase com 47, né? Então mais 4 pra terminar o jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem o time do Vila trabalhando essa bola aqui pela ponta. Bola ali com o João Vitor. O João Vitor fez o passe, virou, trabalhou pro Elias. Esse Elias, ele avança. Cruzamento, levantamento na boca do gol. A Ponte tá deixando o Vila chegar, hein? Meu Deus. Elias de novo. Na ponta direita vai pro cruzamento. Pega no Igor, sai. Lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança. Sumiu o Gandula, demora para devolver a bola. Torcida da Ponte vai fazendo a festa. Eu vou pedir aqui um favor para a torcida da Ponte. Precisam colocar mais gente no estádio. Tem que colocar mais de 5. No estádio do Moisés Lucarelli, a Ponte tá jogando muita bola. 100% de aproveitamento. Vem Vila, bola pro campo. Com o Nelsinho, né? Vem Vila, bola pro campo de ataque. Fora! Linha de fundo, é escanteio para a equipe do Vila fazer a cobrança lá pela direita. É o 4º escanteio no segundo tempo. Vem pra bola para fazer a cobrança o João Vitor. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Vila Nova. Todo mundo na grande área. O Quinteiro tá por lá. O James também. Levantou, tocou na grande área, toca de cabeça. Rapaz, mas o Apodi entrou dando um trabalho. Bola voltou pro Alisson. 48, 3 para terminar. Alisson vem na finta para cima do Igor Inocente. Trouxe a bola pra perna direita. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Matheus Silva tira, joga a bola, linha de fundo, 5º escanteio para a equipe do Vila Nova, só no segundo tempo. Rapaz, 7 para o Vila no jogo, 4 para a Ponte, são 11 no total, Coral. É isso, agora Luciano Naninho vem pela ponta esquerda, a bola aérea lá na área do goleiro Pedro Rocha. Vem Naninho, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, Dudu. Foi puxado o Dudu, né? Eu achei que foi puxado ali pelo Apodi, mas o árbitro não deu, é mais um escanteio, é o 6º.
Escanteio no segundo tempo, 12º escanteio no jogo. Vai marcando aí você que gosta de apostar em escanteios. Naninho pra bola, 49, menos 2 para terminar. Levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva sobe, tira, Dodô, ganha a bola pra Ponte. Ganhou, Matheus Regis. Tem que dar falta, né? A Ponte não se beneficiou com a falta, o jogo tá parado. É falta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Luiz Simas, ele falou aqui acima que a live tava muito romântica hoje. A Gi Scheffer, saudações, oi Gi, beijão pra você. Vitor, será que a Ponte vai deixar a vitória escapar? Não, Vitor. O Edilson Roberto tá dizendo que foi falha do Matheus Silva, o lance do pênalti, mas aí o Pedrão salvou nós. Corsato, manda um salve aí pra família Nobre Ponte, é o Fernando Rodrigues, valeu Fernando, daqui a pouco eu vou lá pra nossa live, bola aqui na ponta, vem o João Vitor, perna direita, é pro Apodi, rapaz, o Apodi, vamos aproveitar que tem Olimpíadas, né, e colocar ele aqui pra correr 100 metros rasos, rapaz, tá correndo bastante, eu gosto do futebol do Apodi, sempre gostei, chegamos na marca de 50, o Juizão quer 51, com limão, açúcar, gelo... Vambora, bola pra equipe do Vila, trabalha a bola aqui pela ponta, falta pra Ponte, a Ponte vai ganhar esse jogo, hein? Ah, já acabou. A Ponte vai ganhar, não acabou ainda, já mas foi. A Ponte vai ganhar esse jogo. A Ponte vai ganhar esse jogo. E o Osmar Dangá tá dizendo aqui, a Ponte vai passar pela primeira vez entre os 10 melhores na tabela. Vamos esperar acabar, as minhas contas são com a rodada fechada, mas nesse momento a Ponte sim tá pulando para a primeira página da competição e tá conseguindo já fazer 23 pontos. Ano passado a Ponte fez 22 pontos durante um turno inteiro, em 19 jogos. Tá completando só a 17ª rodada, ainda tem mais 2 jogos e já 23 pontos. Já no domingo, no sábado, embalos de sábado à noite, o Coral já vai vir já com a sua calça mocassim, a sua bota de couro, aquela camisa justa, porque depois ele vai para a balada. Sérgio Rafael, 51 minutos, vai terminar, apita o árbitro! Wagner Nascimento do Magalhães. Esse ano ele apita, a Ponte não perde não, meu filho. Deu Macaca! Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte, 2 pra Ponte e 2 golaços, hein? Igor Inocêncio, 38 do primeiro tempo, Elvis, 24 do segundo tempo, numa cobrança de falta. 2 pra Ponte. Printa a tela aqui embaixo, ó. 2 pra Ponte, 0 pro Vila Nova, que ainda é o vice-líder da competição. Ou seja, ganhamos do vice-líder do campeonato. Vila Nova que não ganha na Ponte desde 9 de dezembro de 2019. Já são 8 jogos com 2 vitórias da Ponte e 6 empates. A Ponte vence, o Vila perde. 2 para a Ponte, 0 para o Vila. Saída dos jogadores no gramado. Teremos aqui a participação do Pedro Lino também, com a reportagem gravada. O Pedro que tá lá no campo, mas o Wendel Coral tá ligadaço. E a Ponte venceu para esse montão de gente aqui, viu, o Coral? O Vitor, o Wilson Correia, o RG 1900, o Edilson Roberto, o Roberto César Santos, o Danilo Palma. Ô Danilo, que saudade de você, meu amigo. Obrigado, viu? Um abraço, seja sempre bem-vindo. Fábio Fernandes, o Matheus Silva não estava bem hoje, Osmar Dangara, o menino João Gabriel não tremeu, HC80, fala Edu, você tá sumido, meu amigo. Edilson Roberto, cadê o amarelo, Osmar Dangara? Tá todo mundo com a gente aqui, Coral. É isso, Corsato, saída aí dos jogadores da Ponte Preta, Macaca, que em casa, 5 jogos com o Nelsinho, 5 vitórias, bora ouvir o Júnior Todinho. Era jogo de detalhe, então alguns detalhes nós deixou a desejar, mas é pegar o que tem de bom, né? Porque foi a derrota que tudo tá errado não, é corrigir o que a gente errou e manter essa pegada, esse foco, que nosso objetivo é o acesso. Aí nosso objetivo é o acesso, tá aí as palavras do Júnior Todinho, que entrou já na reta final do jogo, no segundo tempo, e não teve lá grandes oportunidades. Mas enfim, Vila Nova tem fim a invencibilidade de 6 jogos, eram 4 vitórias e 2 empates desde então. Agora volta a perder, mas permanece na vice-liderança da Série B. Por outro lado, a Macaca vai indo para a 10ª posição com 23 pontos. Tá todo mundo junto, né, cara? São 4 pontos ali de distância que separa a Ponte para o Grêmio Novo Horizontino, que tem 27
até aqui. Muito time embolado na tabela, muita coisa ainda vai acontecer, mas o mais importante é que a Macaca com 23 pontos passa pelo menos aqueles 22 que são projetados para o primeiro turno, para quem sabe no segundo turno alcançar a tão sonhada meta de 44, 45 e aí depois, quem sabe, pensar em coisas maiores nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tô esperando aqui, rapaz, não é possível que não vão trazer ninguém da Ponte, né? Tá. O Elvis vai falar, chegando, né, cara? O Elvis tá chegando ali devagarzinho, tá o Pedro Rocha ali também, ó. Os dois vão falar. Boa! Aí, vamos ouvir então daqui a pouco tanto o Pedro Rocha, pegou o pênalti ali, cobrado pelo Alisson, e também o Elvis, que marcou um golaço de falta no segundo tempo. Então a partir de agora falando o goleiro Pedro Rocha e também o camisa 10 da Macaca, o amor do Corsato Elvis. Aqui no Majestoso. E muitos de fora da área. O seu que foi de fora tava ali pertinho. Mas a gente queria entender como é que é treinamento, vocês estão treinando, como é que é, o que tá acontecendo? Não, é acreditar, né? Antes eu chutei uma bola também, ela pegou na trave. Dedicar esse gol pro meu pai, né? Que toda vez que enchendo o saco pra me chutar a bola no gol, eu já chutei. E graças a Deus, não só os gols bonitos, mas o time tá jogando muito bem. E esse gol de hoje eu quero dedicar pro meu pai, pros meus filhos, pra minha esposa. Parabenizar o Pedrão aí, que vem fazendo o primeiro ano dele de titular absoluto da Ponte Preta. E assim, é um orgulho estar fazendo parte desse início de carreira dele. E eu tenho certeza que o pé no chão que ele tem, com a cabeça focada, ele vai ser um grande goleiro do futebol brasileiro. Só parabenizar, o pé no chão que ele tem sempre, mas assim, muito feliz mesmo. Na idade que eu tô, né, não tô velho ainda, mas é bom demais ver um goleiro começando ainda. Eu tenho certeza que ele tem um futuro brilhante aí. O que você achou dessas palavras aí? Tem nem que falar, cara. Tem nem que falar. Vindo dele, a gente conversa bastante. Ele é um cara que me aconselha muito, muito. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, ou como sair de alguma situação, eu falo com ele. Só tenho que agradecer ele, cara. Só isso. Como é que foi pegar esse pênalti também pra deixar a Ponte sem sofrer gols nesse jogo? É importante, né? Passar um jogo sem tomar gols. Quanto mais, melhor. O professor Lauro sempre manda um scout pra gente lá dos pênaltis. Eu estudei bem, eu vejo umas 2, 3 vezes antes na concentração, pra na hora que ter oportunidade poder pegar. Eu pensei em ficar no meio, porque os últimos 2 pênaltis aqui eles bateram no meio. Só que daí foi no instinto ali e graças a Deus deu certo. Foi no instinto mesmo? Foi no instinto. Essa luva é especial? Não. É patrocínio lá da DeFi. Ah, tá. Pensei que era especial porque tem um desenho aí na... É uma caveira, uma caveirinha. Elvis, ali no banco de reservas eu também vi você conversando com o Luan, goleiro reserva da Ponte, falando um pouco sobre a falta. O que você pensou ali na hora da falta também? Não, eu fiz um gol aqui já, acho que dessa distância aí por cima da barreira, né? Do jeito que eu tava ali, hoje não iria passar, então eu falei, o jeito é bater no canto do goleiro. Graças a Deus eu fui feliz. A gente tem vez que dá pra treinar, tem vez que não. Então assim, como o Pedrão falou, tem que ir no instinto ali. Geralmente eu gosto de bater por cima da barreira, mas aquela ali eu senti porque tinha que bater no canto do goleiro. E graças a Deus foi um bonito gol, mas o mais importante é a garra do grupo. O que a gente tem feito dentro de casa é de se parabenizar e parabenizar o torcedor que veio esse horário também. Agora a gente tem que fazer o nosso trabalho fora para trazer cada vez mais o torcedor pro estádio. Muito obrigado. Aí então, Pedro Rocha, também o Elvis, 2 dos principais jogadores da Macaca em 2024. E pro Pedro Rocha, que está começando a sua carreira, como o Elvis disse, o primeiro ano como titular da Ponte Preta. Por outro lado, pegar essas palavras tão bonitas e sinceras do Elvis, que é um jogador bastante experiente, mais de 30 anos de idade, certamente fica na memória do jogador, né, Corsato? Com certeza fica. É isso, a Ponte venceu a equipe do Vila Nova pelo placar de 2-0. Marcelo, fica esperto que você vai voltar com as entrevistas do Pedro Lino na saída dos jogadores do estádio Moisés Lucarelli. Renata Dalgalo, gente, pode mandar aqui o melhor em campo, tá? Vencemos, Ponte 2, Vila Nova 0 e ganhamos do vice-líder do campeonato, que mesmo perdendo para a Ponte, ainda continua como vice-líder, claro, ainda tem alguns jogos, né? Hoje foram 6 jogos, já tem 6 jogos da rodada, ou 7 com o jogo do Santos, mas a rodada não terminou ainda. Mas mesmo perdendo, o Vila é líder do campeonato. Manda pra gente aqui que daqui a pouco tem eleição do melhor em campo, tem entrevista do técnico Nelson Batista, que fez 74 anos ontem, 15 pontos o Nelsinho, 5 vitórias seguidas com o Nelsinho. A Ponte Preta tem no estádio Moisés Lucarelli. Ô Corsato, 2-0 pra Ponte. No primeiro tempo você falou que o Vila Nova jogou melhor do que a Ponte e a Ponte saiu vencedora. E com os 2 tempos, o que você me fala? O jogo foi bem equilibrado, viu? O jogo foi bem equilibrado. As duas equipes buscaram a vitória o tempo todo. A Ponte Preta fez 2 gols, aproveitou bem as oportunidades que teve, muito no talento do Igor Inocêncio e também no talento, né, do Elvis. O Vila Nova deu trabalho, perdeu o pênalti,
Foi um bom jogo e a Ponte Preta venceu um bom time. Mostra que o time da Ponte Preta, como a gente vem falando aqui, tá em evolução. É isso, daqui a pouco o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo. O intervalo do jogo, fim de jogo, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat. Restaurante do Dadá, 3242-3125. Hipercap Brasil. Quer ganhar 1 milhão? Baixe o aplicativo Hipercap Brasil e concorra, ou então procure em um representante credenciado, porque a cartelinha do Hipercap Brasil tá em tudo quanto é porta de aço do Brasil que você possa imaginar. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer fazer parte aqui desta marca? Olha só quanta gente boa. Concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Quer fazer parte aí com a gente dessa turma? Vem anunciar aqui com os canais Futebol Interior. 989-89-3526. Transmitir a vitória da Ponte. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, Ponte 2, Vila Nova 0. Ao lado do Wendel Coral, que não queria que a Ponte fizesse mais gols. E que não queria também beijar o Elvis. Tá estranho hoje ele tava estranho. O Marcelo Corsato e também o nosso querido Felipe Marques, claro, com você, audiência aqui dos canais Futebol Interior. Quero voto, vota no Melhor em Campo aqui. Daqui a pouco, depois do intervalo, no fim de jogo, o Marcelo Corsato vai comandar, tem o Melhor em Campo, tem a entrevista do Nelsinho, tem as entrevistas do Pedro Lino na saída e muito mais pra você. Nesta noite de terça-feira, deu Macaca Ponte 2, Vila Nova 0, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. É
É isso, salve, salve você ligado aqui nos canais Futebol Interior, também pela Valinhos FM. Fim de jogo pra você, pra restaurante do Dadá, concessionária Sim e Hipercap Brasil. A Ponte Preta venceu, mais uma em casa, já tem 23 pontos no primeiro turno, ainda faltando 2 jogos pra fechar o turno. A Ponte Preta, nesse momento, é a 10ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a melhor colocação da Ponte Preta nesse campeonato até aqui. É claro, eu sei, ainda tem Brusque e Paysandu, ainda tem Amazonas e Guarani, tem Ceará e Botafogo, tem Goiás e CRB. Tudo bem, tudo certo. A Ponte pode perder a 10ª posição? Pode, mas fez valer o fator casa e venceu nada mais, nada menos do que o vice-líder do campeonato. Porque mesmo com a derrota, o América vacilou e não conseguiu vencer o Ituano fora de casa. 0 Ituano, 0 América. Outra equipe que podia roubar aí a posição do Vila Nova era o Novo Horizontino, mas também empatou com o Operário e acabou ficando com a 4ª colocação. Daqui a pouco a gente vai falar mais aí dessa classificação. Lembrando que a Ponte Preta joga sábado, 9 da noite, contra o Sport no estádio da Ilha do Retiro. A equipe do Sport que hoje empatou com a Chapecoense pelo placar de 1-1. Bom ter você aqui com a gente, viu? Nesse finalzinho de noite de terça-feira, hoje 23 de julho de 2024. Vamos até 1 da manhã falando muito de futebol para você aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube, você que está junto com a gente também no nosso canal de áudio e no FM 87,9. Repito, para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, concessionária Sim, com Felipe Marques na mesa de som. Vamos juntos, tocando de primeira tudo o que aconteceu entre Ponte Preta e Vila Nova. 2-0 para Macaca. Igor Inocêncio no primeiro tempo, um golaço. Elvis no segundo tempo, outro golaço cobrando falta. 2 para Macaca, 0 pro Vila Nova. Série B, Campeonato Brasileiro. Bom, fim de jogo, 11h39, a gente tem entrevista coletiva do Nelsinho Batista. A gente tem as notas do jogo, ficha técnica do jogo, tem Pedro Lino, tem o Wendel Coral, tem Carlos Corsato, tem, é claro, você participando com a gente, dando a sua opinião também aqui no nosso fim de jogo pelo YouTube. Vamos fazer o seguinte, já vamos trazer aqui para você que está acompanhando a gente, voltando lá para o Moisés Lucarelli. Então, o Pedro Lino, nosso enviado especial, com um trabalho especial aí após o jogo, a vitória da Ponte Preta, 2-0 para cima do Vila. Fala, Pedro. Pedrão, uma parte da torcida tem te criticado nas redes sociais. Você com essas atuações, pegando pênalti, boas atuações, não é calar a boca da torcida, você vai mostrando seu futebol em campo? Cara, Jesus foi criticado, Jesus foi perseguido. Quem é a gente para não ser perseguido, para não ser criticado? Eu particularmente não fico vendo redes sociais. A gente tem um bom trabalho psicológico também. E é isso, cara, é trabalhar, colocar os pés no chão, entregar nas mãos de Deus que Ele tem melhor pra gente. Obrigado, viu? Valeu, irmão. Uma grande vitória. Sérgio Rafael. Para continuar bem no campeonato. A gente sabia que precisava se recuperar, né? A gente tem um retrospecto em casa aqui muito bom, né? A gente aproveitou, usou isso. Tô contente que a gente não levou gol hoje, né? Com uma vitória tranquila em casa, mas agora tentar dar sequência e conseguir esses pontos fora de casa. Sérgio, você percebe... Tá aí Sérgio Rafael falando. Elvis. Participação e principalmente do resultado. Você não acha que arremates como esse em casa, desses jogos por casa, não falta para a Ponte fazer fora? Arrematar mais, arriscar mais o chute de fora da área? É o que a gente está tentando, né? A gente está tentando jogar fora de casa como em casa. Felizmente tem vários fatores, a gente vem melhorando bem, mas no último jogo aí que aconteceu não é bom nem ficar falando mais, né? Já passou. Mas como você falou, talvez temos que arriscar mais para ganhar jogos fora de casa. Parabéns pelo gol. Você mudou a forma que você bate na bola, né? Acabou colocando no canto do goleiro e forte. Foi um golaço, parabéns. Ali não ia passar hoje por cima da barreira, né? A gente bate, tá saindo poucas faltas também, né? Então não dá para desperdiçar. E daí eu senti ali instinto mesmo, bater no canto do goleiro. Graças a Deus eu peguei bem na bola e não deu chance para ele. Tá aí o craque. Tá aí o Elvis falando. Aí então, trabalho especial do Pedro Lino. Pedro Lino
conversando aí com os jogadores da Ponte Preta, e a primeira lá com relação ao Pedro Rocha, realmente muita gente criticando o Pedro Rocha, entendendo que ele deve ir pro banco de reservas, enfim. Eu aqui sou um defensor do Pedro Rocha. Na hora da macaca, vou na começar segunda, a chamá-lo de nosso Dipu Martínez. Na hora da macaca, na segunda, nós fomos unânimes, né? Pra gente, ele continua no time. Sim. Dibu alguma coisa... Martínez. Dibu Martínez. Depois é o Carlos que se empolga, né? Tá vendo? Nossa, o Dibu Martínez. É o segundo pênalti que ele pega no Majestoso, 2075, viu? Não, mas hoje eu vou falar uma coisa pra você, viu? Ó, gente, é claro que eu vou, juro por Deus, depois de uma vitória dessa, a gente tem que... Eu vou tentar colocar o pezinho no chão aqui. Mas, cara, pega a classificação do campeonato dos caras. Os caras vêm fazendo um ótimo campeonato. 6 jogos que não perdeu. Cara, a Ponte em casa tá se impondo de uma maneira... Se o campeonato fosse só no Majestoso, tava no G4. Que trabalho do Nelsinho, cara. E vamos lá, hein? Sem contratação. O mesmo time que começou o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque o contratado na janela não jogou até agora. Tava no banco hoje. Mas não jogou nem um minuto, né? Ele tá fazendo aquilo, o Marcelo foi o primeiro que falou, né? Eu tô sempre mais trabalhando com ele, né? Foi o primeiro que colocou. Ó, o Nelsinho tá resgatando os caras, porque ele tem que pôr os caras pra jogar. E gente que mostrou que tem futebol. O Everton Brito mesmo. O Everton, na verdade, até vou colocar aqui. O Everton... Mas tava na Berlinda pra ser mandado embora. Sim, mas o Everton não deu chance pra nós. É como o Renato, né? Não dá pra você falar que o Renato foi mal na Ponte. Ele não joga, tá todo machucado. Né? Então tem que esperar o cara. Mas o campeonato segue. Mas agora o Nelsinho tá com os pezinhos no chão. E tá colocando os caras. E é assim que você... Por exemplo, a partida do João Gabriel. Aí eu me pergunto, pra que escalar o Zé Mário? Com o João Gabriel jogando o que jogou hoje. E o Igor Inocente joga melhor que o na lateral esquerda. Melhor na esquerda. Então, cara... Tô achando que o Igor Inocente tem que ser titular na esquerda e o Risso na reserva. Eu falei isso ontem, por isso que contratou o lateral direito. Por quê? Porque o Zé Mário, a informação que eu tenho é que o Zé Mário não iria ficar. Né? O Ituano, por exemplo, teria feito uma proposta para eles, né? Pro Zé Mário. Né? Então, aí o Igor Inocente fica de lateral esquerdo junto com o Risso. E a Ponte teria 2 laterais direitos, porque o Luiz Felipe também não volta nunca, né? Então, ele voltou uma partida, se machucou e já tá no DM de novo. Ó, vamos fazer o seguinte, então, até pra gente aguardar aí a entrevista coletiva, né? Porque a gente não sabe a hora que vai ter, mas se tiver a entrevista coletiva aqui, a gente dá uma parada. Vamos eleger o craque do jogo. Rapaziada, tá voltando de montão aqui no nosso YouTube, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, deixa eu ver a hora aqui, 11h44, 23h44 ou 16 para meia-noite, como queiram. Terça-feira a Ponte Preta venceu. Vamos lá, Carlos, tem um monte de voto aqui, Sim, viu? Eu peguei aqui alguns. Então, você já quer falando aí? Falando aí. Vamos lá. Porque você mesmo vai falando e vai anotando. Tá, vai. então vamos lá. Ó, até onde eu anotei aqui, 3 nomes saíram aqui. Elvis, João Gabriel e Igor Inocêncio. O Elvis, Roberto César Santos, Paulo César, Vitor, Silvana Pereira, Neuci Lucato e Renata Dalgalo, por enquanto, mas tem mais votos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. João Gabriel, o João Limírio Neto, eu entendi que ele votou no João Gabriel, e o Matozinho também votou no João Gabriel, então 2 votos. E o Fábio Fernandes votou no Igor Inocêncio. Aí vamos lá. O Wilson da Rocha, menção honrosa pro Pedro, mas o Wilson votou em quem? Cadê? Eu não tenho o seu voto aqui, né, Wilson? Elvis, votou no Elvis, o Wilson. Então tá, mais um voto pro Elvis. Luiz Simas, o melhor em campo, o goleiro Pedrão. Um voto pro Pedrão aqui então, do Luiz Simas. Tá vendo, ó? Um dia da caça, outro do caçador. Murilo Melo, Igor Inocente jogando muito novamente na lateral esquerda, que não é a dele, mas o melhor em campo, Elvis. O Murilo votou no Elvis aqui. Viviane Cristina, Pedro Rocha. A Viviane Cristina vota no Pedro Rocha. O Fábio Fernandes, Osmar hoje, a zaga em vários lances, aqui tá comentando, né? Quase entregou a vitória. Alexandre R.O. ou Alexandre Rô, como sempre, melhor em campo, Elvis. Valeu, Alexandre. Mais um voto aqui do Alexandre R.O. O Darcy Altino, na hora que a torcida estava cantando a música O Que Você Sente, o Sport abriu. Valeu. DJ Digo, gente, vamos falar da Ponte. A gente tá tão feliz aqui com a Ponte. DJ Digo, melhor em campo, Elvis. Grande DJ, valeu. Vamos fazer um set de 1 hora de flashback em homenagem ao Elvis. Murilo Melo, Nelsinho merece mais material humano para poder trabalhar. Ele é bom técnico, com bons jogadores vai longe. Edson Cláudio, melhor em campo, Nelsinho. Ó,
Edson Cláudio, botou no Nelsinho. Wilson Correia, pensar que tinha corneteiros pedindo a cabeça do Pedro Rocha. Fábio Almeida, votou no Elvis também. Valeu, Fabião. Mais um voto aqui disparado na frente o Elvis, viu, Marcelo? Paulo Roberto do Nascimento, dá gosto de ver a equipe da Ponte treinada pelo Nelson em casa. Cadê o Pedro Bino? Ele está no estádio. Já trabalhou, Vivi. É que hoje tivemos um problema no equipamento ao vivo dele lá, mas ele mandou o material aqui gravado. Aliás, fez pergunta pro Elvis, pro Pedrão, enfim. Roberto César Santos, futebol do Igor Inocêncio melhorou muito na esquerda. Paulo Roberto Nascimento, Pedro Rocha, o melhor em campo. Mais um voto aqui pro Pedro Rocha, hein? Do Paulo Roberto. O RG 1900. Elvis, o melhor em campo. Elvis disparado, viu, Corsato? Renato Bueno também votou no Elvis. Cíntia Camargo, olá, boa noite, melhor em campo. Elvis, valeu, Cíntia. Muito obrigado. Wilson na Rocha, Elvis está presente, prestes a completar 2 anos na Ponte, verdade. João Gabriel, melhor em campo, diz aqui o Silvio Seico. Mas, ó, a maioria aqui, 75% dos votos, que eu computei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 votos pro Elvis, 1, 2, 3 pro João Gabriel, 4 pro Pedrão e 1 pro Igor Inocêncio. Muito bem, o Elvis então sai na frente na votação popular, né? E aí, Carlos, você vai com o povo, você tá com o povo, você tá no meio do povo, lembrando que você não é pré-candidato a nada. Não sou e nunca jamais serei. Quem sabe um dia pré-candidato a poder falar um pouquinho mais e ter um comando maior na minha casa. No mais, tá tudo certo. Esquece, aí você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então vamos assim. Aliás, 30 anos hoje, parabéns, viu, de casamento, isso, hein? 30 anos. A Dona Maria é uma guerreira, né, cara? Guerreira. Tem vaga no céu aberta guerreira. já. E você vê como é que é o futebol. Hoje? 30 anos de casados. E pra você ter uma ideia, aí ela saiu pra comemorar com os meus filhos. Quase que não veio trabalhar hoje. Eu tô aqui, foi de boa pra você vir? Eu tô aqui, caramba. Foi de boa. Eu trabalho, cara, isso tá desde semana passada, essa resenha. Cara, a minha mulher sabe o trabalho e sabe o amor que eu tenho por esse clube. Amanhã a gente vai fazer a festa, se Deus quiser. Mas como a Ponte fez hoje. Vai, Carlos. Ó, eu saí. Ainda bem que ganhou, hein, Marcelo? Eu saí pra. Não, mas dessa vez. O ano passado era difícil, esse ano tá mais fácil. Nossa, eu fico imaginando aqui o Albert Cavalcante. Elvis. Ainda bem que o Gustavo Marcos tá mais casado, né? O Gustavo tá mexendo com outras coisas agora. Louco. O Gustavo agora quer saber de pré-candidatura. Mas não dele, dos outros. Vamos lá. O Elvis, cara, eu vou explicar por quê. Menção aqui, ninguém tá falando, mas a falta, quem conquistou a falta foi o Gé. Falta do Gé. Em cima do Gé, tá? Mas o Elvis, ele deu tranquilidade no jogo. Pra mim, Elvis. Vai, o Coral, antes da entrevista coletiva do Nelsinho. Pedro Rocha. Então 2 pro Elvis, 1 pro Pedro Rocha. Eu vou votar no João Gabriel. Eu já falei aqui, a Ponte, esse menino é muito bom lateral. Esse menino tinha que ser titular na Ponte Preta, né? Tinha que ser titular na Ponte Preta. Só que, sei lá, parece que eles têm uma dificuldade enorme pra entender que não precisa de ter idade, cara, pra você ser titular no time. Eu entendo. Você tem competência, você é titular. Você não tem competência, você não é titular. Eu entendo e tô pra dizer que você não tá... Não é que você não tá errado, que você tá errado. Mas, cara, vamos lá. Nós temos um treinador hoje que a gente pode falar com todo o respeito. É um cara experiente, já passou por tudo nessa vida, tem 74 anos de idade. Eu não falo só do Nelsinho. Não, mas é ele que manda. É ele que manda. Ele tá colocando na hora certa. Mas ele tá dando mais chance do que os outros deram. Então, mas agora eu duvido que ele saia do time. Não, eu não duvido. E ó, a hora que o Risso estiver bem, o Igor Inocêncio volta pra direita. Depois eu quero falar da arbitragem aqui, porque eu tenho torcedor do Vila Nova reclamando, né? E se não for analisar, até com uma certa razão, mas não sei se atrapalharia no jogo, porque ele deu o pênalti, né? Mas eu duvido que o João Gabriel saia do time. Muito bem, então eu votei no João Gabriel. E aí você faz o que na esquerda? Deixa o Risso no banco? Não tá jogando bem, cara. Concordo. O Igor Inocêncio tem que... Quem tá merecendo ser titular é o João Gabriel e o Igor Inocêncio. Só que o Risso, ele sai por contusão. Ele não saiu porque ele perdeu a posição, né? Não tava jogando bem. O Risso só é titular ainda porque o Zé Mário é fraco. É isso, muito bem. Deixa eu te fazer a frase aqui.
ter que começar a usar isso aqui. Porque o Zé Mário na Ponte está fraco. Não é o Zé Mário da Inter de Limeira. Porque se fosse o Zé Mário da Inter de Limeira, o Vício tinha perdido a posição. Muito bem. Então, o Elvis foi eleito o melhor em campo. Voto do Carlos, voto popular. Mas hoje o time da Ponte Preta mandou bem, venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0. Elvis, portanto, o cara do jogo, viu, Felipe Marques? O melhor em campo, o craque do jogo. O Marco João Carvalho disse que acordou agora, disse que não viu nada, mas o Elvis é o melhor em campo. Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Você... Não, ele foi com a gente, ele tá acreditando na gente certo, aqui. É isso, Marcos. Eu já falei, né, Marcos, na hora da macaca. Eu tenho sangue de Carvalho. No nome não, mas o sangue é Carvalho. Hora que começar a entrevista coletiva, os senhores me avisem, por favor. Sim. Será que eu posso chamar o outro intervalo ou melhor não, Carlos? Pode chamar. Posso chamar o intervalo, Pode. Felipe Marques? Então, já que o nosso chefe liberou, solta o intervalo aí, a gente volta já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, jornada esportiva para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Quando o professor estiver falando, prioridade para o Nelsinho Batista. Prioridade para o Nelsinho Batista. Mas vamos fazer o seguinte, Felipe, vamos adiantar o nosso lado e vamos abrir as notas do jogo? Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, ô Carlos, vai falando jogador para jogador aí, porque não sei se você quer fazer média comigo com Coral, mas eu posso ir gabaritando jogador por jogador da Macaca, hein? Se o Coral quiser votar, a gente faz a média, senão vai com você. Que eu quero. Então vamos lá. Antes, tem recado aqui do Arthur Eugênio para você. Casado, 30 anos? Sim. É bem fácil. Fácil, tá dizendo ele. 30 anos com a mesma mulher, deve ter uma matéria no Fantástico. 30 anos, e olha que, né, doutor, já tô na segunda, né?
Também se ele largar dessa, ô Arthur, ninguém quer, viu? Eu tô tentando dar uma melhorada. Mas graças a Deus, doutor. Esquece. Você vê, casei novo, cara. Casei bem novo, mas é a mulher da minha vida, com certeza. E ela foi comemorar com os meus filhos hoje. E eu estou aqui com um dos meus amores da minha vida, que é a Ponte Preta. E graças a Deus, a Ponte venceu, né? Aí deu tudo certo. Bora lá. Desde a semana passada, então, né, Marcelo? Essa resenha. Vai, Carlos, nota. Pedro Rocha. Cara, o Pedro Rocha hoje mandou o nosso Dibu Martinez. Tá vendo? 8. Eu gosto disso. Pra mim, o melhor em campo. 9. 8,5 então, Carlos. O Coral, cara, ele vai do 8 é diferentão. Não, ele vai do 8 a 80, ele meteu o pau no Pedro Rocha. Mas é pra falar de hoje, não é? Boa, Coral. Boa. Não, sem mais delongas. Cadê aquela figurinha do WhatsApp que o cara vai, né? É isso? Tem razão, tá certo. Na lata. Na lata. João Gabriel, menino, 21 anos de idade, tava na base até esses dias. Ah, cara, eu votei nele como o melhor em campo, né? Mas jogou um bolão, 8. Foi bem mesmo, 7. 7,5 de média. Matheus Silva, o lance do pênalti, ele que perde a bola aqui do lado direito. E no primeiro tempo ele falha no lance também, depois Sim, ele mesmo salva. conserta. Não, então ali não posso dizer que é falha, né? Ele salvou. Vou dar 5 pra ele. Gostei do Matheus hoje, cara. 6. 5,5 de média. Boa. O outro zagueiro, vice-campeão carioca com Nova Iguaçu na final contra o Flamengo, Sérgio Rafael. Segundo alguns torcedores da Ponte aqui, um monstro. No bom sentido, e aí? 6,5 pra ele. Eu já não gostei tanto hoje do Sérgio Rafael. Achei que o Matheus Silva foi um pouco melhor. Ô, louco, Coral. Peraí, o Matheus Silva erra no... Pelo amor de Deus, você foi tomar água agora? Leva essa água embora, cara. Coral, ele erra no primeiro lance do jogo e depois no pênalti é ele que falha, Dá Coral. Dá tempo de você consertar, mas vai. Quanto que o Marcelo deu aí? 6,5. Dá 5,5 pra ele pra média ficar 6, vai. Não vai. Aí, ó. Deixa o cara, pô. Qual foi a média do Matheus Silva? Do Matheus Silva, 5,5. Vai, Coral, 5,5 pra ficar 6, pelo amor de Deus. 5,5, vai, Carlos. Não é a nota que eu ia dar, não. Não, mas depois você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Igor Inocêncio. Ah, bolão, fez um golaço, hein? 8. Torcida do Vila Nova tá dizendo que era pra ele tomar o segundo cartão amarelo. Não era, senão a Ponte ia ser punida 2 vezes. Não é a Ponte, ele era pra tomar cartão amarelo e não vermelho. Não era. Se dá pênalti, não dá cartão. Que nota pro Igor? 8. Vai. 7. 7,5 de média. Emerson. Ah, jogou bem de novo, hein? Jogou bem de novo. 6,5. É uma pena que seja pendurado pro próximo jogo, né? 6,5. Pendurado não, suspenso. Suspenso, não joga, né? Vou colocar quem entrou no lugar dele já, o Dudu. Dudu não comprometeu, 5. 5. Ramon Carvalho jogou só 40 minutos do jogo número 70 com a camisa da Ponte. Olha, ele não tava jogando mal não, vou dar nota 6 pra ele. Tava jogando bem. 6. Média 6. Castro, que volantaço que a Ponte Preta arrumou, hein? 7. 8. Não, desculpa, 7. 7. O 8 vai pro outro jogador. 7. Então média 7. Não é propaganda aqui não, tá, gente? E o Elvis, hein? Camisa 10. O Elvis, na hora do gol, eu tinha preparado pra fazer a narração, né? E aí não era nada de beijo, que eu adoro essas coisas também. E o beijo mostra amor. Mas ele... Por isso que eu falo, o cara que conhece o clube, o cara que conhece a instituição, ele mostra o número. Quando você faz isso, cara, você tá mostrando, é como o cara que tá no Flamengo mostra 10. Quando você tá na Ponte, você mostra 10, tem um peso diferente. Essa camisa, você não pode dar pra qualquer Zé Ruela, não. Gol. É verdade mesmo. Cara, tem coisa que eu não aceito. Se eu for alguma coisa na Ponte Preta algum dia, jogador que desrespeitou o clube e Zé Ruela não veste a 10, vai. 8 pra ele. Eu vou dar 8 pro Elvis também, porque eu dei 7 pro João Gabriel e 9 pro Pedro Rocha. E no meu ranking, depois do Pedro Rocha, o Elvis foi melhor em campo, então 8 pra ele. 8 pra ele. Aí na vaga do Ramon entrou... Depois a gente fala dele, vai. Matheus Regis, vamos lá. Então, Matheus Regis, acho que ele é um pouco afobado, de vez em quando ele não passa a bola, mas é um cara que faz uma fumaça danada. Vou dar nota 7 pra ele. 7 pra ele. Com 16 do segundo tempo, a gente falou que ele tava cansado. E tava, mas jogou o jogo inteiro. 6. 6. Vamos fechar as notas já aqui. 6,5 de média. E o Gé, hein? Que não fez gol, mas jogou do lado direito, do lado esquerdo. E o segundo gol da Ponte, uma falta em cima do Gé. Se o cara não para ele ali, ele ia parar dentro do gol, hein? 7. 7. Pode ser.
Nota 7. Vamos lá, entraram o Everton Brito na vaga do Ramon. O Everton Brito jogou bem, 7 pra ele também. Grata surpresa, Ele jogou do primeiro tempo até o segundo, 42 minutos, 6. Jogou bem hoje também. Não, média 6,5, porque a minha nota foi 7. 6,5 então, né? Entrou mais um aqui, que foram 3 alterações. Dudu. O Dudu. Dodô. O Dodô. O Dudu a gente já votou, né? Sim. Já. Cara, o Dodô... 5, jogou pouco. 5 também, vai. O Dodô entrou na vaga do... Elvis. Do Elvis, né? Verdade, tá aqui. Nota 5 pra ele? 5. E o Nelsinho Batista, hein? Que coisa, hein, cara? 100% de aproveitamento, 5 vitórias. E jogou só com um time que tava bem acima da Ponte. Nota 8 pra ele. Cara, que coisa, né? A Ponte, quando joga em casa, é outro time. 7 pro Nelsinho. Agora, rapidamente, aqui a arbitragem do Wagner Nascimento do Magalhães. Torcida do Vila Nova tá dizendo que era pra ter sido expulso o lateral da Ponte, mas já tava com 47. Mas tudo bem, pode acontecer. E aí, a arbitragem do Wagner, Marcelo? Geral 8. 6. Cara, eu vivi pra ver um árbitro tomar nota 8, hein? Tá média 7 pra ele. Tá então as notas do jogo depois de Ponte 2, Vila Nova 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Aqui é atração em cima de atração, Wendel Coral. O que temos agora? Pois é. Nelsinho Batista já começou a falar. Bora ouvir então o treinador da Macaca aqui no microfone do FI. Boa noite, Nelsinho. Marcos Cerrone, Ponte News. Parabéns pelo seu aniversário, pela passagem do seu aniversário. Obrigado. Parabéns pela vitória. A gente vê que você perde laterais, mas ganha outras opções. Hoje o João Gabriel entrou muito bem novamente. O Igor Nilcencio, nem se fala o crescimento do futebol dele. Um golaço. E você foi premiado com 2 golaços hoje de aniversário, né? Eu acho que a vitória foi muito importante, né? A gente vinha de um resultado bastante injusto, na minha opinião, porque da forma que foi, do clima, né, de tensão, de calor, a gente até pensava, estava temeroso com o jogo de hoje, né, mas eu acho que o pessoal da preparação física, o Thiago, o Giga, o próprio Norberto, então, de parabéns, porque a equipe correu muito, né? Correu o que era necessário para ganhar o jogo, né? Organizada, e a gente fica feliz com isso, né? Realmente ganhamos aí o João Gabriel, né? Que é um jogador que estava aí, estava sendo observado, teve a oportunidade, e é por aí, é buscar, né? E ver o que é melhor para o time. Boa noite, Nelsinho. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. São 10 jogos, 5 vitórias em casa, 3 derrotas e 2 empates fora. Como que você pretende manter o equilíbrio jogando fora de casa para vencer o Vitória no sábado e chegar o Sport no sábado e chegar de vez no G4? Olha, veja bem, eu acho que eu posso dizer com certeza, se a gente tivesse um número de atletas no jogo contra o Paysandu até o final, a gente não teria o resultado que tivemos. Então, a equipe, como eu já disse, a equipe ela tem apresentado uma evolução também fora de casa, né? Tá faltando, lógico, o resultado, mas a gente vai conseguir. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. O pessoal na equipe pediu para te transmitir os parabéns aqui. João Carlos de Freitas, Alberto César, Roberto Diogo, todos te mandando um abraço e te parabenizando. Tudo da minha fase, hein? Tudo da sua época. Falaram da época do liceu, viu, professor? Falaram da época do liceu, do começo. Então eles estão aqui mandando. Fala para ele. Então tá dado parabéns. Obrigado. Professor, eu queria que pudesse comentar sobre o goleiro Pedro Rocha. O Pedro Rocha, em algumas partidas, principalmente as últimas 2, contra o Mirassol e o Paysandu, muitos torcedores acreditando que a insegurança que ele demonstrou durante a partida em algumas vezes. Hoje, praticamente, ele foi perfeito. Seguro, grandes defesas, ajudando a equipe e, no fim, catou uma penalidade. Na partida contra o Mirassol, ele não falou com os repórteres na saída do gramado, mas saiu abraçado com o Lauro. E praticamente ele sente muito quando perde ou quando ele não vai tão bem, quando o time perde ou quando ele não vai tão bem. Queria que você destacasse hoje a participação do Pedro Rocha e a importância que esse menino tem na sua equipe.
Obrigado. Olha, eu destacaria não só hoje, né? O Pedro, desde que nós estamos trabalhando, jogando junto, o Pedro tem sido assim um atleta muito profissional, né? Logicamente ele não se abate, mas ele sente a sua qualidade, o seu trabalho, né? Mas é um jogador, um goleiro que tem ajudado muito a gente. Falhar, todos os goleiros vai ter um erro um dia, acontece com os melhores goleiros, né? Mas a recuperação dele, ela é muito rápida, mesmo porque, né, no trabalho do Lauro e do próprio Tchau, eles conseguem fazer essa revisão e conseguem colocar novamente o profissional com tranquilidade. Boa noite, Nelsinho, repórter Iangali da Rádio Resenha. Primeiramente, parabenizar pela vitória e pelo aniversário. Nelsinho, hoje a equipe da Ponte Preta conseguiu manter um bom controle de jogo, em especial no setor do meio de campo. Você acredita que a formação, principalmente nesse setor, está cada vez mais próximo do ideal que você espera para a equipe? Nós estamos conseguindo, né? Eu acho que a gente já vem jogando nessa formação alguns jogos, né? E com a entrada do Emerson também, que está realmente ajudando muito ali, tanto na marcação como na distribuição também, o Castro, né? Enfim, eles estão dando uma proteção ali na frente da linha da nossa defesa importantíssima, né? Então a equipe ela tem a confiança para sair para jogar, para sair em busca do gol. Nós tivemos hoje, no início do jogo, nós se perdemos um pouco porque a gente estava confundindo a correria do adversário com o nosso controle de bola. A partir do momento que nós conseguimos dominar a bola, controlar a bola e fazer os passes corretamente, o adversário já começou a correr errado, né? E foi assim no segundo tempo, que nós conversamos com ele no intervalo e pontuamos alguns detalhes que seria importante para a gente decidir a nossa vitória. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né? Tudo bem, Nelsinho? Antônio Lupe, da CBN Campinas. Quando você perde o Ramon, se não me engano, tinha acabado de sair o gol do Inocêncio, e você coloca o Everton Brito, que é um atacante, mas você mudou um pouquinho o comportamento e o sistema tático da equipe. Ele não pode ter aparecido muito para o torcedor, mas ele fez um papel tático muito importante. Queria que você destacasse o porquê da escolha do Brito e essa função que ele fez, um atacante mais acompanhando o lateral e fechando ali o meio campo. Bom, a troca, o Ramon sentiu um pouco, né? Vamos esperar o que aconteceu para ver os exames. E como eu tinha essa oportunidade de trocar, eu quis colocar um cara mais ofensivo naquele setor, mas que fizesse o mesmo trabalho que o Ramon vinha fazendo. Porque dentro da análise que nós fizemos do adversário, o lateral, o Elias, era o ponto forte deles. O lado direito deles era o ponto forte, né? Então a gente tinha que neutralizar. Então, logicamente, nós chamamos o Brito e pedimos para ele, falou, olha, você vai fazer o trabalho, sem a bola você vai fazer o trabalho que o Ramon está fazendo. Com a bola você vai procurar jogar, vai procurar explorar também o espaço que o Elias deixava. No segundo tempo, nós conversamos no intervalo e ele já se achou melhor, já produziu mais ofensivamente também e ajudou defensivamente. Boa noite, Nelsinho, Fernando César, Rádio Central. A Ponte Preta, 23 pontos, ainda não conseguiu chegar na parte de cima da tabela. Qual é a meta da Ponte Preta para esse segundo turno? A Ponte Preta trabalha com mini-metas ou vai jogo a jogo, como você já disse? Não, eu vou de jogo a jogo. Eu acho que a gente se prepara, não adianta a gente sonhar com uma classificação ainda tendo, tendo um segundo turno pela frente. Então eu acho que que eu venho dizendo para eles, nós temos que terminar o turno, fazer o possível para a gente terminar bem o primeiro turno, para a gente não precisar correr atrás de ninguém e já preocupar o pelotão de cima que está ali já sabendo que nós estamos chegando também.
Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você completa hoje 10 jogos, né, no comando nessa sua passagem na Ponte Preta. Queria que você fizesse uma avaliação, uma autoavaliação do trabalho até aqui, do seu trabalho e também do campeonato em si, né? Você disse na sua apresentação que mesmo não estando empregado naquele momento, estava acompanhando já a Série B do campeonato. É dentro daquilo que você esperava? O campeonato está transcorrendo nessas 10 partidas, a partir dessas 10 partidas, dentro daquilo que você imaginava? Eu acho que sim. Eu acho que o que a gente está vendo hoje, eu já estava vendo por televisão, vendo jogos, acompanhando a Série B. É um campeonato muito competitivo. Ela cresceu demais, né? Todas as equipes, você pode perceber que elas estão lutando, né, para fazer um campeonato bom, né? Não tem uma equipe assim que... Tem algumas que não conseguiram pontuar, mas 90% das equipes estão pontuando e estão incomodando, né? Porque você fica a 4 pontos do G4, mas você fica também a 3, 4 pontos da zona de rebaixamento. Quer dizer, então você não pode dormir. Você tem que buscar sempre os pontos que te deixam assim uma tranquilidade maior. Nelsinho, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória, também pelo aniversário. Obrigado. São 5 vitórias aqui no Moisés Lucarelli, em 5 jogos disputados, 100% de aproveitamento e um apoio da torcida, paciência com o seu trabalho desde o começo. Eu queria saber o sentimento que fica dessa situação, né? 100% de aproveitamento, jogando aqui no Majestoso, é muito importante para você, né? Bom, é importante para todos nós, né? Eu acho que até para a torcida também. A torcida vem aos jogos no Moisés e ela quer o melhor, né? E a gente tem se preparado para isso, né? E temos conseguido. Então, a gente fica feliz, com a torcida também, eu acredito que aqui no Moisés Lucarelli ela está feliz também. Estamos trabalhando para que esse ritmo aí a gente consiga também fora de casa. Nelsinho, agora falando sobre os golaços que vem acontecendo, principalmente aqui no Majestoso. A gente teve o golaço do Gé, também tivemos o golaço do Emerson no último jogo. Dessa vez um golaço do Inocêncio. Na transmissão, a gente até chamou a atenção, porque esses golaços são de fora da área. É algo que vocês vêm treinando ou é algo que você vem orientando os jogadores a respeito? Eles treinam bastante isso aí, né? Após treinamentos, eles ficam fazendo finalização e isso aí ganha confiança, né? Eu acho que é importante. Aquela finalização, se você pega errado, você é vaiado, né? Porque a bola sai longe do gol. Mas essas finalizações, quando você acerta também, é espetacular. Você já tinha feito algum trabalho assim, que tinha tantos golaços seguidos? Já tive essa oportunidade. Sorriu de novo. Beleza? Ô Nelsinho, justamente a última pergunta. Fábio Scheib, da Rádio CBN Campinas também. O reencontro, você nessa sua volta para o Brasil está tendo muitos reencontros, né? Encontrou o filho agora, reencontrando alguns times que já treinou, inclusive no próximo final de semana, Ponte Preta tentando a primeira vitória contra o Sport. Você tem uma carreira também brilhante, conquistou bastante. Queria que você falasse um pouco desse sentimento dessa volta para o Brasil, reencontrando principalmente uns times que você já teve muito sucesso. Bom, eu estou muito feliz de ter voltado ao Brasil, né? Foi uma decisão assim difícil para mim, né? Mas no final eu estou entendendo que era realmente um momento para mim voltar, não só por causa de mim, mas pela minha família também, pelos meus filhos que ficaram aqui no Brasil. E tá perto assim, e coincidentemente eu vim a Campinas, né? A cidade onde eu nasci, o clube onde eu comecei o futebol. Então eu tô feliz, estou trabalhando, né? Tô incansavelmente para conseguir realmente a gente construir uma Ponte Preta com vitórias. Ok? Obrigado. Nelsinho Batista, após a vitória da Macaca sobre o Vila Nova, pelo placar de 2-0, Marcelo Corsato. E aí, Carlos? Nós temos hoje, né, um treinador, e como é bom ouvir um treinador tranquilo. E essa frase do Nelsinho, eu peguei essa frase no final do jogo da Ponte Preta contra o Paysandu, naquele compilado de respostas que mandaram pra gente. O Nelsinho falava, olha, o que você falou? O repórter perguntou pro Nelsinho, o que você falou depois? Claro, né, teve que falar da atrapalhagem da arbitragem, mas o Nelsinho falou, olha, eu parabenizei meus jogadores no vestiário,
Porque se a Ponte não tivesse perdido um jogador no primeiro tempo, nós teríamos condições de conseguir algo melhor aqui. O meu time duelou mesmo com 10 em campo. Então, ele entendiu, e nós falamos isso aqui, você falou isso aqui, o Wendel falou, eu falei, estava de comentarista no jogo, e o Nelsinho falou isso. E essa tranquilidade do Nelsinho, cara, é colocar os caras certos na posição correta e dar tranquilidade pro cara. Fala, bicho, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui. E sem mimimi, o Nelsinho, ele é tranquilo, cara. Não tem mimimi com o jogador, né? Então é um cara que, dentro de casa, ele já achou. Dentro de casa hoje, é inegável que todo mundo vai saber falar assim, olha, gente, a Ponte Preta vem de 5 jogos, 100% de aproveitamento em casa. Eu vou falar uma frase que todo mundo sabe aqui. Uma hora esse 100% vai cair. Vai cair. Mas todo mundo que vem jogar agora vê a Ponte Preta com outros olhos. Né? O cara fala, vou jogar com a Ponte fora lá no Majestoso, eu vou ter trabalho. Ele arruma. E se você pegar o trabalho do Nelsinho, 10º jogo do Nelsinho hoje, 5 em casa, 5 fora. Ele não conseguiu escalar o mesmo time uma só vez. Ele sempre perde, no mínimo, pode contar aí, por contusão ou cartão, a média 3 jogadores por rodada. Isso também tem que ser contado. Isso tem que contar. São 10 jogos e 10 escalações diferentes, e contra o Sport vai ser a 11ª, porque o Emerson tá suspenso. 11ª escalação diferente. Então tem tudo isso. Um trabalho que começou muito difícil. Todo mundo sabe aqui do carinho e apreço que a gente tem pelo Brigatti, mas o time na mão do Brigatti parou na 10ª rodada lá do Campeonato Paulista, né? No Brasileiro não estava andando, e ele chega com toda tranquilidade, sem nenhuma contratação, com o time ainda mais fraco, porque ele só foi perdendo um jogador no meio do campeonato. Pegou o Jé, que estava meio escanteado. Você lembrou, pegou o Matheus Silva e falou assim, você é meu titular, vem cá, joga. Ele recuperou. Vamos pro... Vai. Matheus Silva. Jé, depois de titular, o Jé, a torcida Ponte não queria mais. Castro. Né? O Elvis, tinha gente que queria o Elvis fora do time. Igor Inocêncio. O Castro, né? Igor Inocêncio, que também o povo não queria. Everton Brito. O único que ele não conseguiu recuperar ainda foi o Zé Mário. Mas não dá pra ter 100% 100% também, aí, velho. Aí vai treinar a seleção brasileira, né? Sai o Dorival e entra ele, né? Mas, cara, por enquanto tá ótimo. É claro que o campeonato tá na 17ª rodada, né? Nós falamos na Hora da Macaca na segunda-feira. A Ponte, no ano passado, com todos os problemas, a Ponte fez 22 pontos. Hoje já temos 23. Detalhe. Nós não sabemos o que vai acontecer. O jogo contra o Sport, por exemplo. Pra mim, o que vier de lá é lucro. O jogo contra o Avaí, não. O jogo contra o Avaí, e eu falei, isso tá na Hora da Macaca. Eu somei 3 pontos contra o Avaí. Então, pra mim, a Ponte faz 26. 26 é um bom número de pontos, sim, né? Mas... Depende pra pretensão que você tem, né? Não, o Coral, eu tô trabalhando com permanência. Então perfeito. Eu tô trabalhando com a permanência. Então, porque na quinta, até o Brigatti ser mandado embora, com aquele futebol que a Ponte jogava com o Brigatti na 6ª rodada, cara, alguém aqui imaginava que a Ponte chegaria na 17ª rodada com 23 pontos? Não. Vamos lá. E esse campeonato é um negócio meio de maluco, porque o Avaí liderou o campeonato já. Isso que eu ia falar. A Ponte tá 1 ponto só atrás do Avaí. Tá todo mundo colado, cara. Hoje, se a gente abrir rapidamente a tabela aqui, Marcelo, nós temos, embora 3 times tenham jogos a menos, né? O Operário, o Sport e o Goiás. O Goiás e o CRB. O Paysandu que o Goiás ainda joga na rodada, né? O Ceará também joga. O CRB tem um jogo a menos. Goiás o Sport e CRB jogam amanhã, por exemplo. Isso. Mas, jogos a menos. Tem o CRB, o Sport e o Botafogo. Isso. Só que CRB e Botafogo, esse jogo a menos é entre eles. Verdade. Aliás, o Botafogo já fez o jogo a menos, tá? Então, quem tem jogo a menos é o Sport. Aqui? É o Sport. Perfeito, Marcelo. Tem que ter um outro time também com o jogo a menos. É o Sport, o CRB... É esse, o Sport CRB. É isso, Sport CRB. Que tem 15 jogos os dois. E o Operário, né? O Operário tem 16 só. O Operário tem 16, Já jogou 0x0 com o Novo Horizontino. Mas, se a gente pega, independentemente dos jogos já disputados por cada equipe. O Operário joga com o Sport. São os 2 jogos que faltam pro Sport. Não, porque tem mais times com 16 aqui e o CRB também tem 15 porque tem mais jogo amanhã, né? Tá. Mas o Operário já jogou na rodada, então o Operário tem a menos. Aqui, mesmo. Se eu abrir aqui os jogos do Operário, que tá em 6º, o Operário ainda joga nesse primeiro turno. 20º já é o primeiro com o Avaí, joga com o CRB, com o Mirassol,
e com o Sport, que vai ser remarcado mais lá pra frente. Então é isso. Vamos lá. Tirando o Santos, que é o líder com 32, do segundo colocado, que é o Vila Nova, com 28, até o 13º, que é o Ceará, ou seja, tô abrangendo 11 times. São 6 pontos de diferença, cara. Tá tudo pau a pau. Tá muito equilibrado esse campeonato. Se você tanto pega lá em cima como aqui embaixo. Se você pega o Amazonas em 15º, cara, 2 pontos só da zona de abaixamento, são 8 pro vice-líder, ou 7 pro quarto colocado. Cara, tá muito embolado. E se ele Por isso ganhar que é amanhã, importante, ele vai pra 23 pontos também, o Amazonas. o Amazonas, que enfrenta o Guarani a Enfrenta partir o das Guarani 9h30 da noite. Isso. Então, ou seja, aí você deixa mais um time no bolo. Enfim, tá tudo muito equilibrado, né? Muita coisa vai acontecendo. Ó, o Coritiba tem 20 pontos e dependendo da situação ele pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. É isso. Pode terminar a rodada Porque na zona do só se o rebaixamento. Botafogo vencer... Porque o Botafogo pega o Ceará, aí ele passa... Ah, não, ele não termina, Marcelo. Por causa da Chapecoense. Por causa da Chapecoense. Chapecoense tem uma vitória a menos. O quarto, 19 pontos. O corte agora é 19. O corte agora é 19. A Ponte está, nesse momento, a 5 pontos da zona do rebaixamento. Só que o Botafogo joga amanhã. E a 4 do G4. Nesse momento, né? Porque nesse tem, momento. tá O Botafogo joga amanhã. Então, se o Botafogo empatar, vai ficar 19, aí cai um ponto. Mas se o Botafogo ganhar, vem a Chapecoense para a zona do rebaixamento. Vai ficar 4 pontos na zona do rebaixamento. E a Ponte está do Novo Horizontino a 4 pontos. A Ponte tem 23 e o Novo Horizontino é o quarto com 27. Lembrando que o Novo Horizontino jogou hoje e empatou com o Avaí. 0x0 que a Ponte... Não, perdão. Empatou com o Operário 0x0. O Mirassol empatou com o Avaí 0x0 também. Isso. No José Maria de Campos Maia. Isso, Mirassol é o quinto. Mirassol é o quinto. Enfim, campeonato bem equilibrado e é isso, vai ser um pega pra capar o segundo turno. E o viu, América não conseguiu ganhar do Ituano. Não. Se a gente tá falando do Vila Nova aqui, tá certo que hoje a Ponte tá com um time mais acertado do que do Ituano, né? Mas o América também é um time que tá brigando lá pela Ponte. Sim. E não ganhou do Ituano, que é o 19º O colocado. América chegou... O América tá em terceiro com quantos pontos? 28. O América vem de 13 empates seguidos. Além do 0x0 hoje com o Ituano, ficou 0x0 com o Amazonas em casa e 1x1 com o Sport. Se você pegar a tabela do campeonato, o primeiro colocado com 16 rodadas ano passado já tinha 34 pontos. O Santos tem 32. Mas com 17. Ou seja, tem mais duas ainda. Ah, não, o Não, 16, sim, como é que é? Eu tô falando com 16 rodadas. No final da 16ª rodada, O primeiro tinha- o líder do campeonato Que era 30 quem? com a Vila. Vila. 34 pontos. Vila. E O não Vila, subiu. o Vila que fez uma campanha muito boa no primeiro turno com o Claudinei Oliveira. 34 pontos tinha o Vila. Não, e o segundo turno vai ser mais complicado, enfim. Bom, a gente tá devendo um intervalo, não, né? Mas ano passado não tava tão equilibrado assim, não. Sim, muito. Eu fiz na hora Mas da todos macaca. esses times aqui? Sim. Mais da metade dos times tudo embolado? Não, tava equilibrado lá em cima. E aqui embaixo. E aqui embaixo também. Começava a abrir diferença de 8, 9 times pra cima. Mudava e os o restante- pelotões, né? E o restante Pra você, disputando pra pra baixo. você ter uma ideia, o Guarani, na 16ª rodada, o ABC era o último colocado com 10 pontos. O ABC precisava de 4 pontos para sair da zona do rebaixamento. Na 16ª rodada, o Guarani tem 7 pontos, precisava de 11. Não, pra sair. 12, né? Então tava tudo embolado. A campanha do Guarani em Agora são pontuação, 12, cara. A campanha do Guarani de pontos... É que ele não jogou na rodada. O corte é sempre no final de cada O rodada. Guarani, no momento, é um time fora da curva aqui. O Guarani tá fazendo Nem a o diferença. Ituano, que não tá tão bem assim, O Ituano tem tá... 5 pontos a mais, tudo tem um jogo a mais. Tem né? 12 pontos. E o Ituano tem 17 jogos ainda, ele pode terminar o turno com 19. Quer ver? Vou te dar um Não, dado. com aqui. 18. Vou te dar um dado aqui. Tem um time que tá sendo rebaixado hoje, o Brusque, não perde as 6 partidas. São 6 empates. 7 jogos, então. É uma Isso. vitória E 6 empates. 6 empates. Então E 6 não empates seguidos, não tá? perde a 7 jogos, o Brusque. Esse negócio de empatar. Verdade. Tom Benz empatou demais no ano passado, caiu. Então, mas depois no segundo turno começou a ganhar um joguinho, quase saiu, ficou na frente da Ponte, só caiu por causa daquele jogo da Ponte contra eles lá. Claro que é melhor empatar do que perder. Cara, o Brusque em 16 rodadas tem 9 empates, já passou até o Paysandu. O Paysandu tem 8 empates. Mas é um dos times que menos perdeu. São 5 derrotas. Se nós pegarmos aqui, ó... O Santos tem mais derrota que o Brusque. São 5 também. Esse negócio aí Rapaz, é de verdade. empate é um negócio complicado se você empata muito, porque você não sabe se você tá mais perto da vitória ou Não, mais perto da o derrota. empate é ruim. Eu vi esses dias uma tese. E né? joga Brusque e Paysandu na rodada. Vou apostar no empate. Ó, Pode cravar empate. você pode. Eu vi uma tese de um cronista esportivo, inteligentíssimo, inclusive ele. Ele falou assim: ó, o Brusque tá com 5 empates antes do empate contra o Botafogo. Se ele trocasse esses 5 empates por
3 vitórias e 2 derrotas, ele teria 9 pontos. Verdade. Teria perdido 2 jogos, mais 9 pontos. Então, E, ó, quer dizer, e no critério de desempate, você sabe que o número de vitórias é importante. A sequência do Brusque. Pega o Paysandu a partir das 9 horas da noite nessa quarta-feira, já que passamos da meia-noite. E depois pega o Guarani, cara. Na 18ª rodada. E a última rodada do primeiro turno pega o América em casa. Só que o Brusque é um time mais ajeitado do que esse que você falou. Do Paysandu, não. O Paysandu contratou acima da média. O Paysandu contratou acima da média. Com a chegada do Casares lá, pelo menos no papel. E do Paulinho Boia. E do Paulinho Boia é bom O jogador. Baia, Mas né? Paulinho Boia. Não, Paulinho Boia. Mas Boia foi reserva do Mirassol. Mas o Mirassol tem muita gente boa lá, né? O Mirassol tem muito bom jogador. Bom, vamos terminar aqui a nossa transmissão. A gente tem ainda os destaques finais. Mas não ia até a 1? Vai, até 00:30. Ficha técnica? Não, vai passar de 00:30. Vamos fazer o seguinte, então. Até 1h30, então. Eu vou segurar o Pedro Lino e o Wendel Coral, porque tem a ficha técnica do jogo, né? Então, o Carlos vai brilhar mais um pouco, ele que brilhou pouco nessa transmissão. Solta a vinheta aí, Felipe! Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 27º jogo da história entre Ponte Preta e Vila Nova. Foi escrito ontem, né? Porque já estamos na quarta-feira, dia 24 de julho. A Ponte, na terça-feira que passou, venceu pelo placar de 2-0, conquistando a 12ª vitória contra a equipe do Vila. O Vila, posso dizer que é freguesão da Ponte, 12 vitórias da Ponte, 11 empates, só 4 derrotas no confronto agora. Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Emerson, que saiu machucado, depois entrou o Dudu no seu lugar. Ramon, depois Everton Brito. Castro, Elvis, depois Odô, Matheus Regis e Gé. O Vila Nova de Denis Júnior no gol. Elias Quinteiro, James e Juan. Ralf, depois o Naninho. Cristiano, depois o Todinho. Arilson, Juan Christian, depois o João Vitor, Alisson, depois o Emerson Urso. Entrou também o Apodi nesse time aqui do Vitória para a saída do Arilson. Pro time do Vila Nova, né? Vila Nova perdeu para a equipe da Ponte pelo placar de 2-0. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, com ele não apita, a Ponte não perde, hein? Esse é o 6º jogo do Wagner na competição, mas ele já havia apitado o empate da Ponte contra o Operário pelo placar de 1-1, gol do Dodô, lá no Paraná, inclusive. Auxiliado pelo Thiago Rosa de Oliveira, do Rio de Janeiro, 2 jogos, 34 anos de idade. Ele também havia trabalhado no jogo Operário e Ponte. O auxiliar 2, o Jean Márcio dos Santos, de Natal, 39 anos, 2 jogos na competição. E o VAR do Felipe Jorge Benetti, 10 jogos na competição. Ele havia sido VAR no jogo Goiás 3, Ponte Preta 0. E aí, agora com outro goiano, deu Ponte pelo placar de 2-0. Igor Inocêncio marcou num chutaço de fora da área, 38 do primeiro tempo, 1-0 para a Ponte. O Elvis de falta fez a 24 do segundo tempo, 2-0 para a Ponte. Lembrando que o Pedro Rocha defendeu um pênalti do Alisson a 47 minutos do segundo tempo. 4.410 o público total, 89.150. Eu tô pedindo aqui um favor para a torcida da Ponte, precisamos colocar mais gente no estádio, porque os jogos do Majestoso, eles compensam sim pro time da Macaca. É isso, Corsato. Falamos de Ponte Preta 2, Vila Nova 0, 17ª rodada Série B do Brasileirão. Ficha técnica do jogo. Meia hora já da quarta-feira, 24 de julho de 2024. Silvio Seiko, Roberto César Santos, Fábio Fernandes, o Fábio Fernandes aqui mais uma vez, o Wilson da Rocha, o Akira Miyamoto, o João Limírio Neto, o Fábio Fernandes, deixa eu ver aqui, o Wilson da Rocha, enfim, o Nico, o Edson Cláudio, o pessoal que tá junto com a gente na live aqui. Obrigado, viu, no YouTube Futebol Interior. Vamos com os destaques finais então da nossa equipe. O Wendel Coral vem aí para trazer as últimas informações nesta madrugada de quarta-feira, Coral. Valeu, Marcelo. Vila Nova, para falar primeiro aí do time goiano, que permanece na vice-liderança com 28 pontos, mas perde a vencibilidade aí que já durava 6 partidas, eram 4 vitórias e 2 empates desde então. O Vila volta a campo agora para enfrentar o Ituano, sexta-feira, dia 26, a partir das 9h30 da noite, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. Para essa partida, o técnico Luizinho Lopes tem um retorno
do centroavante Henrique Almeida, o vice-artilheiro da equipe na temporada com 8 gols marcados, e o Vila Nova então que sai derrotado de Campinas. Já a Macaca, que segue 100% de aproveitamento em casa sob comando do técnico Nelsinho Batista, quinto jogo, quinta vitória, tenta repetir ou pelo menos deixar próximo desse o desempenho também na condição de visitante, já que a Ponte ainda não ganhou fora do seu estádio, fora do estádio Moisés Lucarelli. Macaca volta a campo na Arena Pernambuco no sábado, dia 27. Esse jogo estava inicialmente marcado para as 18 horas, mas a Confederação Brasileira de Futebol marcou agora o jogo para as 9 horas da noite. Então, nos embalos de sábado à noite, se Deus quiser, estarei contigo também com o Felipe Marques nesse grande jogo que deve prometer bastante entre Sport e Ponte Preta. O Sport que nessa rodada empatou com a Chapecoense pelo placar de 1-0, não jogou na 16ª rodada, depois na 15ª vem de empate também contra a equipe do América Mineiro. É o Sport que atualmente é o 7º colocado, mas que vem aí de 4 jogos de invencibilidade, 3 empates e uma vitória. Enfim, é um jogo onde o Sport tenta voltar para o G4, enquanto a Ponte tenta se figurar ainda mais na parte de cima da tabela de classificação. Para essa partida, o técnico Nelsinho Batista não vai contar com o volante Emerson, recebeu o 3º cartão amarelo, mas vive a expectativa do retorno do Gabriel Risso e aí quem sabe também do charado Emerson, né? O Emerson Santos, que está entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa, viu, Marcelo? Sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do Carlos, do Felipe, claro, toda a audiência aqui da Rádio Futebol Interior, e até a próxima, um abraço. Valeu, esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Sabadão tem mais transmissão, tem mais Ponte Preta no ar, estaremos juntos a partir das 8 horas da noite. E agora, vamos com o seu destaque final, Carlos, transmitiu o jogo, vitória da Ponte Preta. Mais uma vitória da Ponte em casa, 100%, parabéns para o técnico Nelsinho Batista Júnior, completou 74 anos, e graças a Deus que os meninos, os jogadores da Ponte conseguiram dar esse presente aí pro treinador. Eu vou continuar, vou insistir aqui. Eu tenho tanto orgulho da Ponte Preta. A Ponte, só de você conhecer a história da Ponte, já dá orgulho, né? Para quem conhece a fundo a história e de como surgiu esse clube de tanta tradição. Mas a Ponte dá orgulho de ver o Nelsinho lá no gramado, fazendo o seu trabalho, um cara que já conquistou tudo. Tem grana aí pra 5ª, 6ª geração com certeza, mas tá ali dando o sangue e devolvendo um pouquinho do que a Ponte Preta deu pra ele lá no começo da carreira. Nelsinho, que foi campeão paulista com a Ponte Preta em 1969, hein? Tava no time de 69, campeão paulista com a Ponte, menino ainda, e fazendo essa recuperação aí com o time da Macaca. Tomarem que continue assim. No sábado eu não estarei aqui, Marcelo, mas sei que vai estar em boas mãos a transmissão, você e o Coral. E na segunda-feira a gente volta na Hora da Macaca para falar muito dessa Ponte Preta, que já chegou na marca de 23 pontos, né? E ainda tem mais 2 jogos. Na segunda-feira vai faltar o jogo contra o Avaí. Mas é isso. Eu busco aí trabalho com 26, 27 pontos para a gente terminar o primeiro turno. Foi bom demais. Obrigado, Coral. Obrigado, o Felipe. Obrigado você mais uma vez, pessoal da Valinhos FM, nossa audiência. Grande abraço, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso e um beijo para minha esposa Maria. Hoje tudo de bom, ganhamos, Ponte venceu, tá tudo certo. Vamos comemorar porque a vida é bela e bora lá. Tchau. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo, 34 minutos de um novo dia, quarta-feira, 24 de julho de 2024, 17ª rodada da Série B, Santos 4, Coritiba 0. Tivemos também Chapecoense 1, Sport 1, Operário 0, Novo Horizontino 0, Mirassol 0, Avaí 0, Ituano 0, América 0. E a Ponte venceu, você acompanhou com a gente o Vila pelo placar de 2-0. Hoje, 9 da noite, Brusque e Paysandu, 9h30 da noite tem Amazonas e Guarani. A partir das 8 da noite dessa quarta-feira, Gustavo Marques, Albert Cavalcante e Felipe Marques dão um recado aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Teremos também amanhã, que já é considerado amanhã porque é quinta-feira, hoje é quarta, amanhã quinta, Goiás e CRB, 21h30, também no mesmo horário, Ceará e Botafogo. Série B, Santos líder 32, Vila Nova é o segundo 28, o América é o terceiro 28, o Novo Horizontino é o quarto 27. A Ponte Preta com essa vitória vai momentaneamente para a 10ª colocação, 23 pontos. Zona do rebaixamento, 17º Botafogo, 18, 18º Brusque, 15, 19º Ituano, 12 e na lanterna o Guarani com 7 pontos. Abraços aqui para o Osmar Dangar, para o Fábio Fernandes, Silvio Seico,
Roberto César Santos, enfim, todo mundo que tá junto com a gente aqui na live no Futebol Interior. Sábado a gente volta com mais Ponte Preta e logo mais às 8 da noite tem o Guarani contra o Amazonas e você acompanha com a gente. Agradecendo ao Felipe Marques na mesa de som, Pedro Lino que mandou aqui no meu zap, mandando um abraço para toda a nossa audiência. Valeu, PL! Obrigado aí pela participação, ele que foi o nosso enviado lá no Majestoso. O Wendel Coral esteve com a gente aqui nas reportagens e o Carlos Corsato transmitiu com Arthur Eugênio, Elcio Paiola, o Giovanni Paiola, toda a nossa trupe, a rapaziada da Valinhos FM. Valeu todo mundo que ficou junto com a gente. Sempre muito bom ter você por aqui. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Uma excelente madrugada de quarta-feira para você. Juízo, nada de extravagância. Se cuida e até a próxima. Aqui, Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.